BR, aplicativo Bandplay e com imagens velho no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Vem com a gente, eu tô feliz, eu tô sempre feliz, mas hoje estou mais feliz, que é meu aniversário e meu presente é trabalhar com o que eu amo. E eu amo o ouvinte da Bandeirantes. Vamos juntos também nas redes sociais, com todo o timaço técnico interno e externo. Atenção para a escala da jornada esportiva. Hoje tem explosão do gol, hein? Ele vem aí com os comentários do mestre Alexandre Pretzel, que por sinal tá lá no outro estúdio, torcendo pro Colorado. Por sinal, se a gente conseguir colocar nesse monitor aqui o jogo do Colorado, porque eu tava ouvindo pelo rádio, e o Internacional perdeu 2 gols incríveis. Tá 0-0 o jogo, Inter e Flamengo, jogo atrasado do Campeonato Brasileiro, e é impressionante o que vem jogando o time do técnico Roger Machado, hein? O Internacional tá jogando bem, vai em busca de mais uma vitória, por enquanto 0-0, nós temos aí 33 minutos jogados da primeira etapa, e o Inter perdeu 2 gols incríveis num Beira-Rio, que se não tá lotado, tem aí pelo menos 90% da capacidade. Quase lotado o estádio do Beira-Rio. Foi só falar isso, quase gol do Flamengo. E que boca de sacola minha também, impressionante. Os comentários do mestre Alexandre Pretzel. Daqui a pouquinho o repórter Bandeirantes Gustavo Soler vem com o destaque. Nina Gagliotti no super placar. E claro, a gente vai transmitir Penharol e Botafogo. Mas todos os olhos, tudo voltado pro Esporte Clube Corinthians Paulista. Salve Corinthians, campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações. Olhos voltados para Pedro Ramiro, pro Corinthians, pro Timão, que entra em campo em mais uma noite de Copa nesta quinta-feira. Racing e Corinthians. Semana passada, 2-2 na Neoquímica Arena. Não há o critério do gol marcado fora de casa. Qualquer empate, vamos para as penalidades. E vamos até Avejaneda, no estádio Presidente Perón, no El Cilindro, onde falha o repórter Bandeirantes Pedro Ramiro. Vem com o destaque do Timão. Acompanhou o treinamento, acompanhou a entrevista coletiva do Romero. E esse Corinthians pro jogo de amanhã. Alô, Ramiro, buenas noches, muchacho, como estás? Chico, feliz cumpleaños, Capelanes. Graças, feliz aniversário, Capela. Um abraço pra você, um abraço nosso, Guilherme Mordente. Ô, Mordente, chega aqui, vem dar parabéns Vem dar parabéns pro Capelanes. Estamos ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes. Um abraço pro Capelanes aí. Parabéns, Capelanes. Você é 10, cara. Eu te amo. Eu te amo, que legal. Azeitona. E um grande mentiroso. O Capela, o grande Mordente também, nosso monstro sagrado nas operações de rádio aqui da Rádio Bandeirantes, está salvando demais. Estamos em frente ao estádio Presidente Alberto Perón, o El Cilindro, onde amanhã a equipe do Corinthians vai encarar a equipe do Racing, jogo importantíssimo, válido pela semifinal da Copa Sul-Americana. A gente estava agora há pouco lá dentro, mostramos ali nos donos da bola imagens um pouquinho do estádio e tudo mais, do gramado, levamos puxão de orelha, mas tá tudo certo. E o detalhe é que o gramado não tá dos melhores, as condições não são das melhores, mas é fato que o Corinthians vai tentar deixar isso de lado. Hoje houve de fato o último treino antes do duelo de amanhã. O Corinthians treinou, fez sua última atividade no CT do River Plate, não contou com o Kaká será um desfalque importante para o técnico Ramon Dias, mas contou com outros jogadores. O Garro, que inclusive foi poupado na última partida contra a equipe do Cuiabá, ele entrou ali no segundo tempo. O Carrilho também, e a tendência é que esses dois apareçam entre os titulares. O Corinthians, que tem vivido novelas com relação a renovações de contratos, a possibilidade de manter algum jogador, de perder o outro. A gente trouxe a informação que 3 atletas tiveram proposta de renovação, mas não aceitaram. São eles: o Matheus Araújo, que já está bem encostado no Corinthians, é verdade, bem escanteado. Também o Caetano, e zagueiro, daqui a pouco eu falo sobre o Caetano. E no meio do caminho também o próprio Giovani. Esses dois, o Giovani e o Matheus Araújo, a tendência é que não permaneçam no Corinthians. Já o Caetano recebeu uma proposta do Internacional, só que hoje a gente trouxe a apuração na Rádio Bandeirantes que o Corinthians tem sim a vontade de permanecer com o Caetano e não ceder esse jogador ao Internacional. E no meio disso tudo, houve uma informação lá do sul do país, os repórteres que cobrem a equipe do Internacional. Amigo, vem cá. ¿Es hincha del Racing? ¿No? Sí. ¿Cómo? Estamos en vivo en Brasil. Vi que me envió un joinha. Es hincha del Racing, va a jugar
amanhã acá ou não? Sí. Estará acá, não? Sí, por supuesto. Sí, toda la torcida va a venir acá. Com tu hijo. Viene acá, ¿cómo te llamas, no? Bruno. Bruno! E tu? Adrián, el pela. ¿Cómo? El pela. Pelha. De pelado. Ah, sí, carequita. Tú pareces, viene más acá, tú pareces un amigo que nosotros tenemos en Brasil, la Radio Bandeirantes, Ailton Díaz. Ailton Díaz, que es un operador técnico. Te pareces mucho con Ailton Díaz. Cara, mira, ¿qué da para pensar sobre el Racing, sobre el equipo de Racing? ¿Y qué piensas también sobre el Corinthians? Corinthians, buen equipo. Allá demostró en Brasil ser un muy buen equipo, pero con algunos puntos débiles o flojos para mí. Y va a ser un partido de ida y vuelta. Sí. ¿Quién es el mejor jugador del Corinthians para vos? Y Depay es uno. No solo él. Sí. El arquero me gusta. Sí. No, ¿quién más? ¿Y tú? Yuri Alberto. Yuri Alberto. ¿Le gusta Yuri Alberto, no? Es un buen jugador. ¿Y quién es el mejor del Racing? Adrián Maravilla Martínez. Martínez. Le juega mucho, ¿no? Sí. Sí. Una duda. ¿Le gusta Ramoncito Díaz o no? No. No. Porque es de River, ¿no? Sí, de River. Sí, por eso. ¿Y tú le gusta, no? ¿Qué? No sé. Igual él dijo que nunca perdió y perdió acá. Sí, perdió en 1997. Sí, 1-0 acá. Sí, ¿Gol de Milito? ¿Bruno? ¿O Segulini? Sí. Que está acá en la plantilla. Sí, y le gusta Gustavo Costa. ¿Se gusta de Gustavo Costa, que es entrenador de Racing? Es un hincha más, es uno más de nosotros, tiene la misma identidad que nosotros y siente a Racing como nosotros. Sí, muy bien. Muchas gracias, mucho gusto, fue un placer. Acá, vamos a cerrar aquí a Ailton Díaz, vamos lá. Racing, mi buen amigo, por la campaña para contigo. Estaré, gracias. É isso, Capela. O Ailton Díaz, grande Ailton Díaz, participando direto de Buenos Aires. Trazendo todos os detalhes para você e a gente vai trazendo as informações também. Ainda falando sobre essa equipe do Corinthians... Peraí. Seu espanhol tá demais, você tem o carisma fantástico para bater papo com os entrevistados aí, os torcedores do Racing. A minha pergunta é, tem torcedor do Corinthians aí nesse momento? O pessoal tentou acompanhar alguma coisa, o treino, porque o treino foi fechado, né? Só alguns jornalistas puderam acompanhar. Como é que foi essa parada aí, hein? Na verdade, o treino aconteceu no CT do River, né? E o detalhe é que alguns torcedores do Corinthians ontem estiveram lá em frente ao hotel do Corinthians. A gente falou aqui, né, Capela? Trouxemos alguns personagens aqui, alguns torcedores que estão acompanhando. Mas eu confesso que até esperava mais torcedores do Timão. Esperava ver mais corintianos. Muito provavelmente por conta da situação que envolve a greve aqui, né? Porque hoje a gente teve uma greve muito forte do transporte, não só de aeroportos e tudo mais, mas também de ônibus, trem e tudo mais. Então esse foi um grande problema. Esse foi um grande problema para que os torcedores do Corinthians deixassem de vir. E claro, até em comparação ao torcedor do Galo, eu vi muito torcedor do Atlético Mineiro aqui. Muito torcedor do Atlético Mineiro. A gente trouxe aqui até no Bora Brasil alguns torcedores do Galo fazendo... Ih, picotou. Dá travadinha de leve. Ele tava falando sobre alguns torcedores do Galo, já a gente reconecta, porque, gente, não tem jeito não, esse Skypezinho aí, às vezes oscila o sinal, mas não tem problema. Eu acho que é importante, sim, de fato, o Ramiro acabar atualizando o torcedor, até porque Ramiro falava um pouco mais cedo com o Craque Neto nos Donos da Bola, em relação aos voos cancelados, quer dizer, mais de 300, atenção, mais de 300 voos foram cancelados de ontem para hoje, de, obviamente, pessoas que gostariam de ir para a Argentina, de torcedores corintianos que gostariam de acompanhar essa partida e infelizmente uma dor de cabeça tremenda justamente por causa da greve na Argentina, a coisa não tá fácil por lá, né? Você dizia sobre a greve e alguns torcedores do Galo, hein, Ramiro? E moiô. Então daqui a pouquinho a gente restabelece o Ramiro aí, ele tá exatamente na frente do estádio Presidente Perón, palco do jogo de amanhã em Avellaneda, é bonito, né? Avellaneda.
Tem Corinthians e Racing, Racing e Corinthians, torcedor corintiano, claro, na expectativa. E daqui a pouquinho, Romero. É diferente isso, né? Geralmente o Corinthians não dá entrevista coletiva quando a equipe desembarca, a delegação desembarca em algum hotel para um jogo de partida continental. Mas o Corinthians quebrou o protocolo, o Romero chamou a responsabilidade e há uma expectativa que o Romero possa até mesmo começar a partida de amanhã entre os titulares. Tem muita gente com um pezinho atrás. Romero, titular, por quê? Melhor no banco, o time tá azeitado, como gostam de falar, com o Iroberto, com o Depay. Vamos ver se pinta uma vaguinha aí pro Romero, que querendo ou não, foi um jogador decisivo na temporada passada e meteu seus golzinhos em 2024. Fez ou não fez o Romero alguns golzinhos esse ano, hein, Ramiro? Fez bastante gol em 2024, né? É o segundo maior artilheiro do Corinthians nessa temporada e, de fato, tem sido um jogador importante. A gente está de olho em toda essa situação porque o Romero não renovou o contrato. O Romero ainda não renovou o contrato. E ele falou sobre essas e outras situações hoje na coletiva que a Rádio Bandeirantes participou. Vamos acompanhar um trechinho do Romero aqui no microfone da Rádio Bandeirantes, Capela. Vou ser sincero, ainda não falei com a diretoria sobre a minha renovação. Nem falei com o pessoal que dirige minha carreira. Estou muito tranquilo aqui, estou bem, estou desfrutando desses últimos jogos do campeonato, né, com a responsabilidade que requer esses jogos, essas finais. Então, cara, acho que o foco aqui e o mais importante é o Corinthians, tirar o Corinthians dessa zona perigosa no rebaixamento. No Campeonato Brasileiro e conquistar um título. Acho que se a gente conquistar isso, falta acho que 15 dias para isso, 20 dias para isso. Depois a gente consegue falar se vou renovar, se vou ficar para o ano que vem ou não. Tá aí, a palavra do Romero falando sobre essa situação, Capela. Então essa é a grande dúvida, Romero fica ou não? Romero fica ou não? Fala um negócio pra você, ó. Pra quem tá acompanhando o YouTube da Rádio Bandeirantes, as luzes do L-cilindro mostrando as cores azul e branca, fazendo aquele mix de coisa bonita, hein? Ô Ramiro, tá lindo isso aí, fica um pouco mais centralizado na tela pra gente poder mostrar o cilindro atrás de você. Que realmente tá maravilhoso, viu? Não. Realmente, esse cilindro piscando luzes tá, olha, fantástico. O Dente tá gostando? O cilindro tá legal, não tá? Tá lindo o cilindro. Piscando Boa, essas luzinhas, então. Eles costumam fazer isso, teste pra amanhã, como é que é? Não, eles costumam fazer isso. E eu ia até falar que você viu que a gente veio com 2 operadores técnicos aqui da Rádio Bandeirantes, né? O grande Ailton Dias e também o Mordente. Mas o detalhe é o seguinte, viu, Capela? Eles estavam fazendo testes do gramado quando a gente estava lá dentro. É que agora a segurança deu uma embaçada, mas agora há pouco a gente estava lá dentro e eles estavam fazendo testes no gramado. A gente conseguiu mostrar um pouquinho e tudo mais. Aqui é bem legal, viu? O estádio é bem legal. O Racing tem uma história muito grande, é um clube de 1903, né? É conhecido como o primeiro grande, porque foi o primeiro clube a conquistar 7 taças locais por aqui, em toda a sua história, na Argentina e tudo mais. Então tem uma história muito grande, há uma perspectiva muito grande também dos torcedores lotarem mais de 51 mil pessoas. Essa é a tendência para o jogo de amanhã. Então a gente está de olho nessa situação. Racing, até o torcedor que veio aqui, ele falou sobre dois nomes, na verdade um nome, que é o Martínez, que é o grande artilheiro do time, é de fato o principal nome desse Racing. São 9 gols, aliás 8 gols na Copa Sul-Americana, é o artilheiro da competição até agora, então é um nome importante. E tem também outros nomes, como Martirena, um jogador que fez um golaço contra o Corinthians, tem o Gustavo Costas, técnico com uma história gigantesca no Racing. Vai ser um adversário casca grossa, viu, Capela? Não tenha dúvida alguma disso. Só para poder atualizar, tem jogo atrasado válido pelo Campeonato Brasileiro. Alô, Nina Gagliotti, um abraço para você, boa noite, Ninoca. Tem pênalti a favor do Flamengo, é isso? É isso, exatamente, Capela. Jogo no Beira-Rio, Internacional e Flamengo, 46 do primeiro tempo. E aí, num cruzamento, a bola bate na mão do Bruno Henrique. Thiago Maia, corrigindo. A bola bate na mão do Thiago Maia e aí o Flamengo vai para cobrança de pênalti. A gente já atualiza o torcedor e ouvinte aqui na Rádio Bandeirantes. Já prepara, se for convertido ou não. Já prepara que você vai narrar. Já prepara que daqui a pouquinho tem narração de Nina Gagliotti no microfone de esportes da Bandeirantes. A Nina tá demais, ela cruza e cabeceia. Vamos ver. Bom, indiscutível, né? Daqui a pouquinho o Pretzel para analisar esse lance também. Cruzamento veio da esquerda com a Ayrton Lucas e aí o Thiago Maia foi cortar, como falou muito bem a Nina. E
e ele tava com o braço escancarado. Ele furou a bola bateu no braço dele e aí tchau, obrigado, né? Marcou a cal, pênalti a favor do Flamengo com 47 minutos da segunda etapa. Gerson jogando muita bola na temporada ali, chama a responsabilidade, pega a bola, mas certamente não vai ser o cara da cobrança, né? Sempre tem essa resenha meio morta aí. Vamos ver quem vai cobrar a favor do time do Flamengo. Mandar um forte abraço aqui pro grande Marcião, tá ouvindo a gente, tá tudo parado no Rodoanel, hein? Desde a Bandeirantes, 1h que ele chega na Castelo Branco, que fase, hein? Quem vai pra cobrança aí, Soler? Você consegue ver aí? Vamos ver quem que vai cobrar, daqui eu não vejo. É ele, hein? Ele quem? O próprio Alcaraz. Alcaraz, vamos lá, Nina Gagliotti, Alcaraz na bola! Alcaraz na bola, goleiro centralizado, ele vai bater com a perna direita, concentrado, autorizado, no canto direito do goleiro, essa bola entra, gol do Flamengo, Entra Capela. onde? Entra onde? No gol! Gol do Flamengo, abre o placar, bela cobrança da ração espetacular da Nina Gagliotti. Abre o olho, Ulisses Costa, Nina Gagliotti está chegando. Flamengo abre o placar, portanto, no Beira-Rio. Ei, Inter, hein? Inter tava bem no jogo, cara. Perdeu 2 gols incríveis no comecinho do jogo. E aí o Flamengo no último lance da primeira etapa, pênalti para cobrar. Alcaraz foi pra bola, bateu firme, cruzado. Rocher foi nela, hein? Mas foi muito bem cobrado. Acho que é o primeiro gol do Alcaraz com a camisa do Flamengo, se eu não tô equivocado não, hein? Ramiro, vamos lá. Mais do Corinthians. Se for eliminado amanhã, Ramon Dias pode ser demitido do comando técnico do Timão, Ramiro? Essa possibilidade existe sim, Capela, do técnico Ramon Dias balançar do cargo. Hoje eu até fui pego ali, fui meio trollado pelo próprio Ramon Dias, porque ele postou uma foto com o presidente da Argentina, o Javier Milei, e como se fosse hoje o encontro, né? Ele já havia feito um encontro com o Javier Milei e, inclusive, o presidente argentino tá por aqui porque é um dia de fato muito complicado com relação à própria política. Até para contextualizar, a gente falava sobre a greve por aqui. Essa greve acontece principalmente através dos sindicalistas do transporte que são contra o reajuste fiscal promovido pelo Javier Milei, o presidente daqui da Argentina. Então, há um conflito muito grande. Eu estava até acompanhando. Às vezes você fica tentando assistir a televisão local e eles estavam numa discussão muito grande, aqueles pró-Javier Milei, os contra-Javier Milei, é uma discussão gigante. Bom, falando de futebol, a gente até brincou aqui com o torcedor do próprio Racing, que ele falou que nunca, o próprio Ramon Dias chegou a dizer que nunca perdeu pro Racing, o que não é verdade, né? Ele falou, ele perdeu pro Racing em 1997, no jogo da disputa da Copa Libertadores. O retrospecto entre as duas equipes na Copa Sul-Americana é bem igual, são 5 jogos, 5 empates e inclusive o histórico geral entre as equipes é favorável à equipe argentina, 9 jogos, 1 vitória, 6 empates e 2 derrotas. Time que não perde aqui no estádio do El Cilindro desde agosto que o Racing não perde em casa. Inclusive você sabe muito bem, né, Capelani? Naquele jogo contra a equipe do Atlético Paranaense, meteu 4-1 no Furacão, né? Deixa abaixo essa história, porque realmente foi um verdadeiro amasso. Os caras meteram um gol, gente, com 30 segundos de jogo. Quer dizer, não deu nem pra colocar chupeta na boca aí pra ameaçar dormir, que o Racing já tinha lá e já tinha igualado a vantagem que o Atlético Paranaense conquistou no jogo de ida com o gol do João Cruz. Paciência, né? Agora é Corinthians e Racing. Ramiro, vamos fazer o seguinte, daqui a pouquinho você volta com mais destaques direto do El Cilindro. A bola rola amanhã para Racing e Corinthians, transmissão Bandeirantes com Ulisses Costa no comando e o repórter Bandeirantes Pedro Ramiro, direto de Avexaneda. Tá muito frio aí, Ramiro? Como é que tá a temperatura, hein? Capela, tá um calor, meu irmão, mas um calor. Hoje, durante o dia, a gente fazia algumas entradas, fiz no nossa área e tudo mais, mas um sol, cerca de 30 graus durante o dia, principalmente. Agora tá fresquinho, uns 25 graus, mas segue um calor gigantesco. Eu trouxe blusa, trouxe calça, não usei nada até agora. Pois é. Então quer dizer que você tá sem calça agora trabalhando. Para quem acompanha no YouTube, estamos pelados, nus, aqui direto de Buenos Aires. Baixa a câmera aí, mostra aí pra gente o short que você tá usando. Aposto tá usando um chinelão de dedo e um shortzão, quer ver? Vamos ver. Olha lá, você tá de sacanagem. Aí, não, mas estilo. O chinelão não, o chinelão não, aqui ó.
Tá tudo tranquilo com Você dançou até um relação a tango, isso. eu tava vendo você dançando tango na TV, você tá demais, e vive grande fase, hein, Que Ramiro? momento, hein? Se tiver algum torcedor do Corinthians, do Racing, esse fica à vontade, daqui a pouquinho você vai voltar no intervalo do jogo, mais do Concentração, e no apito final, sem dúvida alguma, com todo o resumão. Essa entrevista coletiva importante do Romero, você já passou a provável escalação do Corinthians para amanhã, mas, Romero, alguma perspectiva para que ele seja titular no duelo de amanhã, ou deve ser banco mesmo, hein, Ramiro? A tendência é que ele continue no banco de reservas, viu, Capela? Até passando uma provável escalação do Corinthians novamente, com Hugo Souza no gol. Na lateral direita, o Fagner. A dupla de zaga com André Ramalho e Félix Torres. Na lateral esquerda, o Bidu. Meio de campo com o Martínez de volta, depois de ficar suspenso na partida da Copa, aliás, do Campeonato Brasileiro. Martínez e Charles, e mais à frente, Carrilho e Garro, além do Memphis Depay e Yuri Alberto. Essa é a provável escalação do Corinthians para amanhã. Arbitragem chilena. Felipe Gonçalves é o dono do Pio. Eu queria entender uma coisa, Ramiro, me desculpa a ignorância, eu não sei se tem algum motivo, alguma explicação, mas por que o Romero então foi para a coletiva, se ele deve começar no banco, e é um jogador que acabou obviamente sendo questionado sobre renovação de contrato e falou que ainda não tem absolutamente nenhuma conversa. Por que o Romero e não outro jogador, hein? Só por curiosidade mesmo da minha parte. É porque o Romero é uma das lideranças do grupo, né? E vamos lá, entre as lideranças, o Hugo sempre fala, né? O Fagner, que é o capitão que reveza, nunca fala. Nunca. E o Romero. Então, era Hugo, e que sempre fala também. O Romero, que fala um pouco menos que o Hugo. E aí, o Fagner, que nunca fala, que não gosta de câmeras, que não gosta de microfone e se abraça num contrato até o fim de 2026. É verdade, os caras renovaram o contrato com o Fagner até o fim de 2026. Misericórdia, viu? Queria entender do Augusto Melo, se o Augusto Melo... É curioso, né? Augusto Melo falou que sempre estaria à disposição para conversar com a mídia. Ele realmente sumiu. Só apareceu recentemente para conversar aqui na Bandeirantes com o Pretzel no Concentração, quando era conivente para o clube, né? Quando era fundamental para que o Corinthians fizesse força para que a CBF não se abraçasse naquelas mudanças de datas da Copa do Brasil nos 2 duelos diante do Flamengo. Tá bom, Ramiro? Daqui a pouquinho você volta. Um abraço para você, para Guilherme Mordente. Um abraço para você, Ramiro. Até já! Valeu, gente, um abraço. 7h55, vamos falar do Botafogo, que vive a expectativa de chegar pela primeira vez na sua história. Primeira vez numa decisão de Copa Libertadores da América. Hino do Botafogo no ar! Botafogo, campeão desde 1910. Daqui a pouquinho a bola vai rolar 9h30 da noite. Jogo de ida, um amasso. Um verdadeiro amasso no Newton Santos. O Botafogo meteu 5-0 em cima do Peñarol. Pode perder por 4 gols de diferença. Ou até 5 para levar para as penalidades. Que vai enfrentar o Atlético Mineiro na próxima fase, a decisiva. Jogo esse que pode ser mudado de local, hein? A Rádio Mitre da Argentina falou que o jogo pode sair do Monumental de Núñez, mas continuar na Argentina. Vamos saber um pouquinho mais sobre isso com o repórter Bandeirantes Gustavo Soler, atualizando o fogão, o glorioso, que pode poupar jogadores. É isso mesmo, Soler. Um abraço pra você. Boa noite, garoto. Tudo bom, Capê? Primeiramente, feliz aniversário pra você. Muito obrigado, irmão. Ciclo aí de muito sucesso, felicidade e saúde pra vossa pessoa. Obrigado, irmão. E mudou já... É oficial, se a final da Libertadores ainda não mudou, o que mudou é o jogo de hoje, que não será no campeão do século, né? A casa do próprio Peñarol, campeão del siglo, e sim no estádio Centenário por questão de segurança, porque o governo uruguaio não garantia que teria segurança para os torcedores do Botafogo acompanharem a partida no estádio do Peñarol. Então este duelo será com as duas torcidas no estádio Centenário. Para este compromisso, o técnico da equipe do Botafogo, Arthur Jorge, pode sim realizar algumas mudanças, até porque goleou por 5-0 no jogo da ida, e o Botafogo tem o Campeonato Brasileiro também como um foco fundamental para a sequência da temporada, ter o clássico contra a equipe do Vasco da Gama na terça-feira, 9h30 da noite. O Botafogo, que é líder do Campeonato Brasileiro, com 64 pontos conquistados, 3 a mais do que a equipe do Palmeiras, que vem na segunda colocação. Então, pensando em um provável Botafogo com Gatito Fernandes na vaga do John como goleiro, Vitinho, Bastos, Adrielson jogando no lugar do Barbosa e o Cuiabano na lateral esquerda, meio de campo com Danilo Barbosa, Marlon Freitas, o capitão,
E aí mais à frente, Oscar Romero, Savarino e Thiago Almada com o Tiquinho Soares como centroavante da equipe do Botafogo. Então um time bem modificado, mais para um reserva do que realmente para um time titular na equipe comandada pelo Arthur Jorge. Maravilha, então é o seguinte, 7h58, vamos destacar daqui a pouquinho a equipe do Peñarol. É aquela pergunta, né, Gustavo Solero? Peñarol vem para tentar reduzir qualquer possibilidade de outra goleada e, obviamente, vai lutar até o final para tentar beliscar essa classificação à próxima fase, o que a gente sabe que é praticamente impossível de acontecer. O que o Peñarol preparou para o jogo de daqui a pouquinho? Eu espero, do fundo do coração, falamos ontem aqui na programação esportiva da Bandeirantes, e a gente torce demais para que não tenhamos briga, confusão, apesar de ser uma utopia. Fora do estádio, infelizmente, as autoridades não conseguem controlar a baderna, os vândalos, a balbúrdia, tudo isso. E dentro de campo, a gente espera que o Peñarol, que tem um histórico patético, covarde, de agressões, de brigas, de depredações, que esse tipo de coisa não volte a acontecer. Então, dentro de campo, Solero, que o Peñarol tentou minimamente preparar para o duelo de hoje para evitar outro constrangimento, outra derrota agora na sua casa. O Peñarol, não sei, Capê, mas a segurança pública no Uruguai reforçada para essa partida lá no Estádio Centenário. Então tomara que o Peñarol, como você bem destacou, que é um time que tem essa característica, e dá para chamar de característica porque sempre está envolvido em confusões. A gente lembra, final da Libertadores, perderam para o Santos no Pacaembu e tentaram ganhar na porrada e tomaram uma piaba, né? Até o Neymar bateu nos caras, o Neymar, que era filezinho de borboleta. Deu chute no cara e correu, né? Com aquele moicano dele. Exato, 2017, a confusão contra o Palmeiras também, então é um time que normalmente... É o do Felipe Melo, né? Exato, né? Com o Felipe Covardia, Melo. com os portões fechados, fecharam os portões. Que foi o dia do Eduardo Batista bater na mesa. Fala a fonte, Edu, fala a fonte. Que a eleição dos Estados Unidos foi vencida com fake news. O Eduardo Batista que desabafou naquele dia, uma entrevista que acabou prejudicando ele até na sequência como técnico do Palmeiras. Então, a equipe do Peñarol, tomara, né, Capê, que não apronte, que não faça nenhuma arapuca no jogo de hoje, já ter que jogar fora do seu estádio. E para a partida de logo mais, a tendência é que o técnico Aguirre vá com a mesma escalação que tomou 5-0 jogando no Newton Santos, com Aguirre, Milans, o Rodrigues, Mendes e Matias Oliveira. Meio de campo com Damian Garcia, Pérez e Léo Fernandes, no ataque Darias, Baez e Maxi Silveira. Esse deve ser o time do Peñarol, confirmado daqui a pouco para esta partida. Antes do jogo, antes da opinião do Pretzel, eu quero saber quem apita o jogo, porque ontem Vilmar Roldan, atenção, árbitro colombiano, que coleciona inúmeras polêmicas à carreira, fez uma arbitragem de almanac, de manual. Quem diria o Vilmar Roldan, hein? Quem diria? Que arbitragem ontem fantástica no Monumental, diante do Atlético Mineiro, River Plate e Atlético Mineiro. Me arrisco a dizer o seguinte, não sou baba-ovo de argentino não, viu? Mas eu sei que eles já tomaram multa da Conmebol pelos sinalizadores, mas me arrisco a dizer que ontem nós tivemos a festa mais bonita da história da Copa Libertadores América. Aquele estádio virou um caldeirão, sinalizadores, fumaça, bandeira, papel picado, teve de tudo ontem. Só não teve a vitória do River, né, Soler? Que apita o jogo hoje? Hoje é o Piero Mazza, o chileno que comanda o apito nesta partida entre Peñarol e Botafogo, com os auxiliares Cláudio Urrutia e o Miguel Andrés Rocha, e no VAR, José Humberto Cabreiro. Maravilha, 8h02, ele está entre nós, o mestre dos comentários. Alô, mestre Alexandre Pretzel. Que jogo hoje, Botafogo a um pezinho na decisão da Libertadores. Boa noite, mestre Pretzel. Boa noite, Capelanes, mais uma vez. Muito obrigado, irmão. Não, eu nunca cumprimentei uma pessoa duas vezes pelo aniversário. É a primeira vez na minha vida que eu faço isso. Tal a tua... Você me dá um abraço? Não. Não, tá. Cumprimento, tinha 2 cumprimentos. Né? 2 cumprimentos para a mesma pessoa. Me dá um abraço, vai. Não, aqui, ó, na câmera aqui, ó. Um abraço, dá um abraço aqui. Abraço. Cara, abraço. Eu não posso ser cínico nesse momento. Né? O que você desejaria para minha pessoa aqui, para o meu aniversário? Paz. Ok. Longevidade no microfone, ao seu lado, o que você vem dizer? Muita saúde. Tá. Uma certa distância. Uma distância segura entre nós, né? Um abraço, como é que é o nome do teu pai? Meu pai Carlos. Seu Carlos. Tá ouvindo a gente? E a dona Thaís. Preparou um belo estrogonofe hoje. Um casal santo. Um casal que veio à Terra, né, para o grande desafio de te educar.
Um abraço pra eles, é claro. Mas vamos lá, cara. Vai ser um bom jogo, eu acho, porque o Botafogo vai pensar muito na questão dos pendurados. E aí tá certo o Arthur Jorge, que logo depois do jogo de ida, falou, né, que a Conmebol deveria zerar o cartão. Porque o que aconteceu? Isso aí, a FIFA começou a fazer isso depois que o Ballack, principal jogador da Alemanha, ficou fora da decisão contra o Brasil no Mundial de 2002. Aí os alemães reclamaram, né? E a FIFA ficou pensando, pô, afinal tem que estar os melhores, né? É o principal produto da FIFA no mundo, uma Copa do Mundo a cada 4 anos, e eu tenho a oportunidade de não ter os melhores jogadores por causa de um cartão, então eles resolveram zerar a todo momento, o que a Conmebol deveria ter feito, para não correr o risco de perder meio time aí numa decisão. Então, é claro que se precisasse hoje, o Botafogo entraria com força máxima, né? Claro. Como pode perder até por 4-0, e acho que não vai nem perder por 1, aí justifica-se, sem dúvida, poupar os pendurados e aproveitar o elenco, e já pensando também no jogo do Campeonato Brasileiro, né? Porque tem Botafogo e Vasco. Botafogo e Vasco, jogão de bola pela frente, e o Botafogo também quer ser campeão brasileiro. Mas e aí? Colocar o time todo reserva, fazer uma mescla, um misto quente? Quem pode jogar entre os titulares e que não esteja pendurado, joga. Vamos dar um exemplo aqui. O Soler já passou a provar a escalação, mas vamos lá. Matheus Martins poderia jogar, não poderia? Poderia, claro. Coloca ele pra jogar. Claro. Tiquinho Soares, que hoje é reserva, coloca pra jogar. Claro. Vamos dar exemplo. Marçal. Tiquinho vai. Tiquinho Marçal, lateral esquerdo, não é titular. Com o Cuiabano, pois né? É. Por isso. Com o Cuiabano, pra mim o Cuiabano é titular desse time, né? Ele tava muito bem até a lesão. O Botafogo foi muito bem na contratação do Alex Telles, é verdade. Posição, né? Então assim, o Botafogo hoje, Eduardo, no meio campo, não poderia jogar? Claro é isso. Joga. Agora, Marlon Freitas, eu vi na prévia. Eu não colocaria nem a pau o motorzinho do Botafogo no jogo já praticamente certo que o Botafogo passa. Você concorda comigo ou não? Não, porque o Marlon Freitas está jogando muita bola, né? Então seria um risco. Perde esse cara, e aí? Não, o risco é perdê-lo por lesão ou por uma briga, alguma coisa, né? O pênalti do Thiago Maia é uma vergonha, né? Brincadeira. Acontece, não, só me permitam uma parte. Dá o desabafo, vai. Não, um jogador totalmente desconectado com o jogo hoje, né? O cara parece que tá com vergonha de jogar contra esse time, não tá jogando nada, né? Mas em cima disso, o Marlon Freitas poderia poupá-lo. Mas eu acho que assim, tu não pode também descaracterizar tanto. Vamos supor que o primeiro tempo vire 2-0. Já vira um pandemônio o jogo. Mas tem mais 3 gols, irmão. Não, tu tem razão, mas vira um pandemônio pela intensidade. Sim. Aí tu tem que correr mais pra manter a tua vantagem. Esse é o problema. Então é bom que tu jogue com 5, 6 titulares e os caras que estão pendurados tu preserve, deixa de fora, né? Ontem contra o Atlético Mineiro a gente transmitiu o jogo aqui na Bandeirantes. Quando o jogo vai para o intervalo 0-0, meio que dá um anticlímax no estádio, né? Porque 1-0 pelo menos, sim, aí o segundo tempo já vinha com uma outra expectativa. Agora o River precisar marcar 3 contra um Galo, que é um time bom, um time forte, dá aquela... Desculpa até o termo se eu vou utilizar isso aqui, mas é uma brochada. O torcedor ele perde aquela intensidade na arquibancada, né? Só para dividir com vocês, o Fernando Diniz ganhando a primeira vitória e colocando o Cruzeiro na final da Sul-Americana. Tem toda a razão. Gol do Caio Jorge no último minuto do primeiro tempo. É isso aí, daqui a pouquinho a Nina Gagliotti vai atualizar pra gente. O Cruzeiro abre o placar fora de casa diante do Lanús. Lanús vai perdendo em casa, Lanús 0, Cruzeiro 1. Vai conquistando a primeira vitória. Imagina um Corinthians e Cruzeiro Fernando Diniz, exatamente. Que maravilha seria. Exatamente. Seria realmente fantástico. Imagina só, gente. Final da Libertadores com 2 brasileiros. Final da Copa Sul-Americana com mais 2 brasileiros. Aí a Conmebol joga tudo pro espaço, né? Aí muda até a sede do Paraguai e vem aqui pra São Paulo, pro Rio de Janeiro, seja lá onde for. Então daqui a pouquinho mais análise. Seu palpite pra hoje. Botafogo tranquilo, classifica ou... 1-1. Ok. Resultado... Um expulso de cada lado. Então, depende de quem vai ser expulso de cada lado, né? Vai ser expulso o Tietê. Tietê? Faria falta na final o Tietê? Não. Por que essa cara? Não, porque o Botafogo tem jogadores melhores no meio campo, entendi. Né? Então, o Tietê jogaria no Santos hoje, fácil. Seria titular no Santos? Seria. Jogaria no Corinthians o Tietê. Titular. Acho que pra elenco ali, né? Misturando com o Alex Santana, né? Com o Carrijo, né? Que mais? No Inter jogaria? Acho que não, hoje não. Tem Fernando e Thiago Maia hoje. Mas acabou de cornetar o Thiago Maia. Não, mas é que ele tá... Eu fiz o comentário recorte em cima do jogo contra o Flamengo. Entendi. Hoje contra o seu ex-time, ele é bom jogador, não tá jogando nada. Ele tava jogando bem. Mas o melhor jogador do meio campo do Inter é o Fernando, volante, que hoje tá fora. Bola, hein? Tá fora. Tá jogando bola, hein? Realmente. Amanhã o Corinthians é favorito contra o Racing ou o Racing é favorito contra o Corinthians? Ou não tem favoritismo? 60-40, mas é possível o Corinthians ganhar lá dentro, né? Olha o que o Cruzeiro tá fazendo aí. Pois é. Então, nesse momento, o Cruzeiro estaria da decisão da Copa Sul-Americana, aguardando, obviamente, amanhã o jogo entre Racing e Corinthians. A pergunta é,
Será que Fernando Diniz vai conquistar sua primeira vitória? Daqui a pouquinho, direto de Avejaneda, mais do Pedro Ramiro, mais do Timão, mais do Corinthians por aqui. 8h07, com os trabalhos técnicos internos de Michel Lopes, a mesa de som, Central Técnica Bandeirantes com Roberto Dias, com Caiame Martins, com Rafinha Palmeira e com imagens no youtube.com/rádio Bandeirantes Oficial. Alexandre Marques, no digital a Marcelinha Souza, Maria Eugênia Cotait, está aqui com a gente também ouvindo a Bandeirantes na produção, no super placar da Nina Gagliotti. A concentração da Bandeirantes que volta em 2 minutos e meio, daqui a pouquinho escalando os 2 times para você. E mais do Corinthians, que amanhã entra em campo com a narração dele, Ulisses Costa na Bandeirantes, e até já. Futebol Sul-Americano na Bandeirantes. Oferecimento Mafre. Acesse torcida.mafre.com.br e conheça as regras não escritas da sua torcida. O Botafogo nunca perdeu para o Peñarol na história das duas equipes. São 5 jogos com 2 triunfos por goleada do Glorioso. O primeiro em 1973 por 4-1. O segundo na última semana, 5-0 no Newton Santos. E foram outros 3 empates. Agora, o time comandado por Arthur Jorge espera os 90 minutos em Montevidéu para festejar a sua primeira ida a uma final de Copa Libertadores da América. E é claro que você acompanha tudo aqui na Rádio Bandeirantes, com a narração do canhão Rogério Assis. Rogério Assis. O seu jeito de torcer na Conmebol Libertadores deixa um legado eterno. Por isso, na reta final da competição mais importante da América, a Mafre decidiu eternizar a sua maneira de vibrar pelo seu time do coração. Acesse torcida.mafre.com.br e confira o manual das regras não escritas da nossa torcida. Qual é a sua? Mafre, ao seu lado, no caminho para a glória. Chegou a Bet que você esperava. A Bet que vai fazer você brilhar. A Brilhante Bet vem para mudar a sua vida. A única bet de todos os esportes. Venha brilhar você também. Acesse agora brilhante.bet. Porque se é bet, tem que ser brilhante. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está na Bandeirantes em Concentração. Oferecimento Estrela Bet. Promoção todo dia? Siga @Estrela Bet no Instagram. Aproveite. Na Estrela Bet é só cadastrar e fazer o seu palpite. A Estrela Bet é o hit. Aproveite as odds aumentadas, rodadas grátis, bônus todos os dias e o saque mais rápido. Se tem hit, tem estrela. Vem se divertir na Estrela Bet. Cadastre-se agora e dê o seu hit. Promoção de aniversário, tô no Tenda, tô no lucro. Todo mundo tenta, precinho no jeitinho, todo dia tá no Tenda. 1 milhão na promoção, pra você comerciante, pra família todo dia. A maior economia, um dogueiro, um padeiro, confeiteiro, cozinheiro. Seu din-din vale mais o ano inteiro. Promoção de aniversário, tô no Tenda, tô no lucro. Mais de 1 milhão em prêmios pra fazer a festa. Precinho tá no Tenda, tá na sua vida, tá no Tenda. Tudo certo por aqui? Obra sem sofrência. Ué, você não usou todo o Tigre? É só o Felizense. E chega de sofrência, tudo certo, eu tô sorrindo. Agora é Felicência. E chega de carência, chego em casa, ela tá linda. Agora é Felicência. Minha dona, minha divina. Tudo certo, tudo Tigre. Nos dias 5 e 6 de novembro, São Paulo será invadida por arengues e caviar da Noruega, cristais e brinquedos da Suécia, panelas da Finlândia, chocolates e edredons da Dinamarca.
é a Feira Escandinava 2024. Terça, dia 5, das 11 às 22 horas e quarta, dia 6, das 10 às 20 horas ou até o término dos estoques. Somente no Clube Pinheiros. Vem encará-los de frente, eles são bárbaros. Tecnologia de ponta para o seu Porsche é no Service Body and Paint da Stuttgart, o único centro técnico do Brasil capacitado para fazer manutenção e reparo de baterias para carros elétricos e híbridos. A mais moderna cabine de pintura e o atendimento e a qualidade de serviço que só a Stuttgart oferece. Deixe seu Porsche aos cuidados do Service Body and Paint Stuttgart. Entra o fim de tarde e é hora daquela resenha. De futebol, meu amigo. Resenha Seguro Bet. As últimas do seu clube, os jogos que vem aí e os palpites dos placares, dos gols, da artilharia. E você participa direto pelo WhatsApp. Resenha Seguro Bet. De segunda a sexta às 5 da tarde, aqui na Bandeirantes. Oferecimento segurobet.com. Ofertas e bônus diários. Você está na Bandeirantes em Concentração. Oferecimento Estrela Bet. Promoção todo dia. Siga @Estrela Bet no Instagram. Aproveite. 8h15, vai marcar o quinto sinal, microfone Bandeirantes de volta. Vamos juntos, daqui a pouquinho a bola rola pra você. Penharol e Botafogo, jogo de ida semana passada no Rio de Janeiro, no Newton Santos, 5, Botafogo 0, Penharol. Agora, Botafogo tem uma larga vantagem e a tendência é que jogue pela primeira vez na sua história a decisão da Copa Libertadores América diante do Atlético Mineiro, que ontem empatou com o River Plate por 0-0, só que no jogo também da semana passada já havia vencido com um show do menino maluquinho. Deivinho foi pra rede 2 vezes, o Galo venceu o River Plate por 3-0 e tá na segunda decisão da sua história. A primeira e única foi em 2013, quando conquistou aquele título de Libertadores com Ronaldinho Gaúcho, Bernard, Jô, Tardelli e companhia limitada. Vamos juntos escalando o time do Botafogo, definido pelo seu treinador Arthur Jorge. Arthur Jorge, você tá brincando com o fogo, escalando Botafogo no ar, Gustavo Soler. E ele começa logo de cara com o John, pendurado, goleiro número 12. 22, Vitinho, 15, Bastos, 34, Adrielson, 13, Alex Telles. Meio de campo com 5, Danilo Barbosa, meia dúzia, Tietê, 17, capitão Marlon Freitas no ataque, 37, Matheus Martins, 10, Savarino e 9, Tiquinho Soares. Repeteco do Fogão, vamos lá, glorioso, a estrela solitária para alegria do mestre Zaidan. Ouvindo a Bandeirantes, alô Manuel, alô Uberaba, vai Soler. De 12, John, 22, Vitinho, 15, Bastos, 34, Adrielson, 13, Alex Telles. Meio de campo com 5, Danilo Barbosa, 6, Tietê, 17, o capitão Marlon Freitas. No ataque, 37, Matheus Martins, 10, Savarino e 9, Tiquinho Soares. Não precisava colocar o Savarino, não precisava colocar o Marlon Freitas e, com todo respeito, até o Alex Telles, Pretzel, além do goleiro pendurado, quer dizer... Imagina você perde um desses caras por uma decisão de Libertadores, um jogo morto, gente. O jogo de ida foi 5-0. Por que o Alex Telles vai jogar esse jogo? Põe o Marçal, põe o Cuiabano, são jogos bons. Reserva o time, Pretzel. Eu só não entendo o John, goleiro. Porque os demais, eles estão jogando, eles estão em ritmo, né? Vão tomar cuidado para não levar cartão, quem está pendurado. Mas o John é que eu realmente não entendo. Põe o Gatito para jogar, aí é não acreditar no Gatito mesmo. Aí não colocar o Gatito hoje com o John pendurado é você não confiar muito no teu goleiro reserva. Pode acontecer. E aí? Vamos ver, né? Eu acho que o Botafogo vai começar o jogo tentando fazer um gol. O Botafogo não vai ficar atrás, claro. O Botafogo não vai ficar atrás. O Botafogo não vai deixar o Penharol tentar sufocar, como o River tentou sufocar o Atlético. Claro que o River é mais time que o Penharol hoje. Agora, a gente vai ver. A postura do Botafogo é muito forte. Outra, o tempo vai passando, cara. O Penharol certamente vai estar ansioso, né? Vai estar tenso, vai estar violento, porque começar a dividir forte, a fazer jogo físico para forçar erros do Botafogo. Então o Botafogo não pode entrar na pilha e não perder nenhum jogador para a final. Eu ia falar sobre isso. Será que o Penharol vai tentar ganhar
ou vai tentar bater? Porque a gente sabe como é que é o futebol uruguaio também. Eles batem mais que a mãe, hein? Eu acho que vai tentar ganhar, mas com um jogo físico, certo? Sabe aquele jogo de dividida, de briga de segunda bola, de correria? Eu acho que é isso que vai acontecer. Nossa, quase um golaço do Internacional com o Alan Patrick agora. Ó, que o Alan Patrick tá jogando pelo Colorado e o Gerson tá jogando. Me arrisco a dizer que nessa temporada o Gerson, olha, ao lado do Estevão, é o melhor jogador do futebol brasileiro e com sobras. O que tá jogando o Gerson é uma piada. Mas o Alan Patrick foi o melhor lance dele no jogo, viu? Porque ele não foi bem no primeiro tempo. O Inter foi bem no primeiro tempo, apesar da derrota, razoável, né? Perdeu 2 gols incríveis, né? Eu vi os gols aqui, eu tava ouvindo pelo rádio, como eu te falei. Mas eu vi os lances, o cara tirou em cima da linha a bola. E o Bruno Tabata perdeu um gol de cabeça. Tá bem o Tabata, hein? Tá bem o Tabata. Tá bem o Tabata, hein? Surpreendentemente bem. A gente achou lá que ele não ia render tanto por causa da imagem que ficou dele do Palmeiras, mas ele chegou no Inter e entrou fácil ao natural. E ontem a gente discutia sobre a seleção argentina, atual campeã do mundo e da Copa América. O Bernabéu joga com uma perna no lugar do Acunha lá, hein? Tá jogando mais que o Acunha, o Bernabéu. Mas assim, ó, de distância. O Bernabéu é o melhor lateral esquerdo da Série A hoje. Olha, eu vou falar o seguinte pra vocês, hein? O Gerson, foi só falar do Gerson que ele tomou cartão amarelo agora, num lance semelhante ao que foi expulso o Bruno Henrique diante do Corinthians, é que o Bruno Henrique chegou solando o Mateuzinho. Esse aí, pelo menos, ele foi com o peito de pé na cara do jogador do Inter. E foi na bola, né? Então, assim, não foi o Bruno Henrique, foi na cara do Mateuzinho, né? A cabeça, né? Tomou até ponto. É isso aí, vamos ver. Tem uma falta perigosa pra fazer a cobrança do time do Internacional. Jogo fundamental, hein? Jogo fundamental. Quer narrar um pouquinho, Pretzel? Narra aí, Pretzel. Vamos lá, solta a voz. Não até tá na vibe hoje? Não tá na vibe hoje? Até posso, mas não é o meu caso. Nós temos 2 narradores aqui. Claro, 3, né? Aí é com você. Assim, não, tá aqui, ó. Queria que você dá mais ênfase, né? Você conhece o time do Inter como poucos, eu fico nos depoimentos de lance. Tu narra, ou o Canhão narra e eu fico no depoimento. Canhão vem daqui a pouquinho, hein? Bom, a gente acredita que o jogo não vai atrasar mais, porque ontem e semana passada, os jogos estavam marcados para as 9h30 da noite. Aí teve briga fora do estádio, tentativa de invasão. Ontem o presidente Sérgio Coelho do Atlético Mineiro deu uma declaração absurda. Ele falou que o policial que ia fazer a escolta do ônibus da delegação até o estádio Monumental de Nunes, falou para ele que não conseguia garantir a segurança da logística do Galo. Pô, como é que o cara pensa em sair do hotel se o policial fala pra ele que não dá pra garantir a segurança ou o trajeto até o estádio, gente? Coisas que só a Comebol coloca pra você. E por falar nisso, gente, em Comebol, Abel Ferreira. O que tem a ver Abel Ferreira com a Comebol? O cara que já foi campeão 2 vezes da Libertadores e hoje, no dia do meu aniversário, dia 30 de outubro, Abel Ferreira completa 4 anos oficiais no comando do Palmeiras. Quando ele chegou, eu não vou mentir pro ouvinte não, eu nunca tinha ouvido falar na minha vida sobre Abel Ferreira, até porque ele teve uma carreira curta até aqui e estava no futebol grego, lá no PAOK da Grécia. Quando ele é contratado, e aí uma cartada muito boa de Maurício Gagliotti, presidente do Palmeiras na oportunidade, muita gente falou o seguinte, é moda, será que vai dar certo? É um cara sem experiência nenhuma. Chegou, resolveu os problemas do Palmeiras e de quebra se transformou, pra mim, no maior técnico estrangeiro da história do futebol brasileiro. Não sei se você concorda com essa avaliação. Pra mim ele não é só o maior técnico da história do Palmeiras, o mais vitorioso em relação a títulos importantes. Pra mim é o maior técnico estrangeiro que já passou pelo futebol brasileiro, Pretzel. E pra você? Não, nós tivemos outras, Bela Gutmann, né, no São Paulo, que foi um marco na época. Porque o Bela Gutmann era um técnico mundial. Sem dúvida. Né? E nós tivemos o Filpo Nunes também do Palmeiras. Na primeira academia. Né? Na primeira e na segunda também. Isso. Então é o seguinte, eu acho que é um debate. É um bom debate. Agora, que é inegável que o Abel Ferreira é espetacular, né? Que é uma dinastia maravilhosa, isso é inegável. Isso é inegável. Então ele tem todo, e se renovar até o final do mandato da Leila, vai ser realmente ainda maior, com 7 anos no comando. Seria até 2027, vai no ser caso, espetacular, né? Sem dúvida vai ser espetacular. O Soler já trouxe informação aqui N vezes que a expectativa é que a Leila Pereira seja uma praticamente aclamação, né? Ela vai ser eleita a nova presidente do Palmeiras, nova barra velha, né? E aí ela vai comandar por mais 3 anos e aí a cartada dela final no mandato dela é que ela fique por mais 3 anos com o técnico Abel Ferreira no comando da Sociedade Esportiva Palmeiras. E por falar em Palmeiras, tem material especial para você. Toda a retrospectiva,
4 anos de Abel Ferreira no comando do Palmeiras, fazendo história, não só no Verdão, mas no futebol brasileiro. Com vocês, Gustavo Soler e os 4 anos de uma dinastia alviverde sob a batuta de Abel Ferreira. Palmeiras. Gustavo Soler. Há exatos 4 anos, o Palmeiras anunciava um treinador para a sequência da temporada de 2020. Um treinador que poderia ser apenas mais um nome na história do clube, mas que se transformou em um dos maiores nomes da Sociedade Esportiva Palmeiras. Mas antes de falarmos sobre esse técnico, vamos trazer o contexto da época. Em 2019, o Palmeiras fez um dos maiores investimentos da história do clube em contratações. Manteve o trabalho do campeão brasileiro de 2018, Luiz Felipe Scolari. Porém, o time não rendeu o esperado, Felipão foi demitido, Mano Menezes veio para o seu lugar e também não deu conta do recado. O Palmeiras não faturou nenhum título em 2019. Na reta final do ano, o Verdão tentou Jorge Sampaoli, que trabalhou no Santos Futebol Clube. No entanto, as tratativas não deram certo e o Palmeiras pulou fora do negócio. E no dia 15 de dezembro de 2019, anunciou Vanderlei Luxemburgo, ídolo do clube, para a temporada de 2020. Apesar do título paulista, o trabalho de Luxemburgo não encantou. E no dia 14 de outubro, ele foi demitido após uma sequência de 3 derrotas consecutivas, sendo no Allianz Parque para São Paulo e Coritiba. A caça por um novo treinador tinha Miguel Ángel Ramírez como principal alvo. O treinador do Independiente Del Valle negociou, recebeu uma comitiva da diretoria do Palmeiras no Equador, mas não fechou o negócio. Com isso, o diretor de futebol do Palmeiras, Anderson Barros, colocou na mesa o nome de Abel Fernando Moreira Ferreira, treinador do PAOK da Grécia, que não tinha conquistado nenhum título como treinador profissional em quase 4 anos de carreira. Na época, o Palmeiras pagou a multa rescisória do português e anunciou a sua contratação no dia 30 de outubro de 2020. Vamos dar início aqui à cerimônia de apresentação do técnico Abel Ferreira e eu passo inicialmente a palavra ao vice-presidente do Palmeiras, o Paulo Boazzi. Representando o presidente Gagliotti para a apresentação do nosso novo treinador, senhor Abel Ferreira. Abel, a família Palmeiras está junto com você nesse trabalho. Seja bem-vindo, muito sucesso, que venham muitas vitórias e avante palestra. A estreia aconteceu contra o Red Bull Bragantino em 5 de novembro, vitória por 1-0 no Allianz Parque e classificação na Copa do Brasil. Abel estreou com um time já encaixadinho por Andrei Lopes, o Cebola, com 4 vitórias consecutivas no trabalho do interino. E por falar em trabalho, o de Abel Ferreira deu liga logo de cara. Em apenas 3 meses, o Verdão foi campeão da Copa Libertadores da América. Vem pro toque de bola curto novamente, Rony domina pro time do Palmeiras, tenta o cruzamento, levantou na boca do gol, toque de cabeça, vai pintar o gol! Da Copa do Brasil. Arma a jogada, soltou na direita para o William, no mano a mano, dominou, tem Gabriel Menino na ponta, enfiou para Gabriel Menino na esquerda, vai pra área, balançou, cortou, puxou, escapou, bateu pro gol! Gol!
Por falar em títulos, Abel Ferreira se transformou em 2024 no treinador com maior número de taças levantadas na história do clube, ao lado de Oswaldo Brandão, cada um com 10 conquistas. Para Abel Ferreira foram 2 Libertadores, 2 brasileiros, uma Copa do Brasil, 3 paulistas de forma consecutiva, uma Recopa Sul-Americana e uma Supercopa do Brasil. Mas não posso mentir, não estava à espera de ganhar tanto em tão pouco tempo. Vocês sabem quanto difícil é ganhar aqui no Brasil. Vocês ouvem grandes treinadores a falarem do Brasil como é difícil. Nem eu acho que mesmo tenho noção daquilo que nós estamos a fazer. Até esse aniversário de 4 anos no time, Abel Ferreira soma 284 jogos com 165 vitórias. Somando toda a comissão técnica, são 313 jogos com 180 vitórias. Abel é o treinador com o maior número de jogos seguidos na história do Palmeiras, o estrangeiro com mais títulos na história do futebol brasileiro, o único treinador na história do futebol do Brasil a ter no currículo os títulos de Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Estadual, Recopa Sul-Americana e Supercopa do Brasil. O treinador com mais finais na história do Palmeiras, com 13 decisões em 18 torneios, superando Luiz Felipe Scolari, com 10 decisões em 29 competições. Abel também é o treinador na história do Palmeiras com mais títulos internacionais, com 3 taças levantadas, seguido por Felipão com 2 títulos continentais. Fechou este capítulo, daqui a 3 dias estamos aqui a competir outra vez e a precisar de ganhar, que é... Os nossos torcedores são espetaculares, mas só nos exigem menos do que ganhar. E quando nós não ganhamos, vocês sabem como é que é, então vamos nos preparar para pôr outra vez estes jogadores com fome de ir atrás de mais. Abel é um treinador que chegou sem títulos, mas virou um obcecado por conquistas. A ambição que esta equipa tem e a fome de continuar a ganhar títulos. A segunda, o respeito que eles têm pelas decisões do treinador e o respeito que eles têm entre eles. Terceira, o bom ambiente que se vive dentro do nosso clube e dentro do nosso elenco. Um treinador que se define assim fora das 4 linhas. Uma pessoa verdadeira, uma pessoa frontal, muito amigo do meu amigo e coração mau. Sou muito coração mau, Mas deixa-me dizer-te uma coisa. Às vezes as pessoas perguntam-me qual é a minha filosofia de jogo. Eu digo isto porque é o que eu sinto. É mais do que uma filosofia de jogo. É uma forma de estar na vida e de forma particular no futebol. Essa é a minha filosofia de jogo. Um treinador que acerta muito, mas também comete muitos erros. Ver se você poderia atualizar pra gente a situação do Mike. Mais uma lesão. Há uma coisa que vocês têm que entender. Eu tenho que dar satisfações a 3 mulheres só. 3. A minha mãe, a minha mulher e a presidente do Palmeiras, que é a Lela. Eu tenho que te dizer que eu às vezes tenho vergonha daquilo que vejo. Um treinador que nasceu do outro lado do oceano, mas que se apaixonou pelo verde e branco. Eles dizem que eu sou um deles e sou mesmo. Eles dizem que me amam, eu também os amo. Um treinador que está na história do Palmeiras e uma história que deve caminhar pelo menos até 2027. Vocês sabem que quanto eu gosto deste clube, não vale a pena estarmos aqui. Eu já dei mais que provas de quanto eu gosto do clube e quanto eu gosto dos meus jogadores. A minha família às vezes até fica com ciúmes porque acha que eu gosto mais dos meus jogadores do que deles, mas não gosto. Mas gosto mesmo muito dos meus jogadores e eu só tenho pena desta distância que há, que são 10 horas de avião, tem um oceano, porque se não fosse isso eu acho que poderia passar muitos anos aqui. Mas não penso também muito nisso, eu digo isto aos meus jogadores. Vamos viver o momento, vamos desfrutar do momento, das alegrias e das tristezas, porque o futebol é mesmo assim. Eu gosto de experiências, gosto de estar aqui, gosto de estar do Palmeiras, adoro os funcionários do Palmeiras. O clube, inclusive, fez um campo de pádel só para o treinador poder jogar quando está estressado e poder descansar. Eu já vos disse, eu às vezes questiono o momento
Palmeiras é um oásis no deserto. Um oásis no deserto, este clube, por tudo, a forma como pensa, a forma como tem um projeto bem organizado, pessoas competentes em todas as direções, em todos os lugares. Cabeça fria, coração quente, Abel Ferreira, palmeirense como a gente. Cabeça fria, coração quente, Abel Ferreira, palmeirense como a gente. Bandeirantes, futebol. Bela matéria de Gustavo Soler, 4 anos, uma dinastia alviverde, 4 anos oficialmente hoje de Abel Ferreira no comando do Verdão. Pretzel, já perguntei pra você aqui se o Abel Ferreira é o maior técnico da história do Palmeiras. Acho que, se não for o maior, tá entre os 3 maiores, né? Ah, sem dúvida. Top 3. Né? Pra mim ele é o maior, pra você. Tem Luxemburgo, Oswaldo Brandão, Filipão. Filipe Nunes, que falamos aqui das academias. Nunes, né, que entra também. Acho que é por aí, né? É por aí. Acho que é por aí. Bom, tem a possibilidade de um pênalti pro Internacional agora no cruzamento que veio lá da esquerda. Não, foi pênalti. Eu acho que toca no braço do jogador do Flamengo. Daqui não consigo ver que jogador do Flamengo que é. Pênalti, Varela, claro. lateral Pênalti, direito. Claro, não vai dar porque não quer, porque é o mesmo critério. Se ele não der, e esse árbitro é bom, hein? É esse árbitro que eu queria, o da Vila Cerda. Acho que ele mandou cobrar, hein? Acho que ele mandou cobrar aqui um cruzamento que viria lá da ponta esquerda. O jogador do Inter faz o levantamento, o jogador Varela, uruguaio, tá com o braço escancarado, toca no braço dele, ele vai pro VAR. Cara, eu não entendo. Ué, ele vai pro VAR ou não vai? Não, mandou cobrar a alteração. Que vergonha. Mandou cobrar o escanteio. Pois é. Velho. É a questão, e vai entrar o Valência aí daqui a pouquinho no Internacional. É aquela questão, Pretzel, qual é o critério? Existe critério no futebol brasileiro? Não existe. Então, pois é isso que eu queria saber, né? O Thiago Maia, que cometeu o pênalti na primeira etapa, tá lá reclamando com a arbitragem. E o lance, não vou falar que é um lance muito parecido, mas é um lance de novo, de mão na bola, bola na mão. O árbitro não marcou contra o Flamengo, né? Que coincidência. Contra o Flamengo, pesa o apito pra apitar. É uma coisa impressionante. E não me venham falar que você é contra o Flamengo, eu sou contra ninguém. Não sou contra ninguém. O Flamengo já foi prejudicado, já, óbvio, nessa temporada, óbvio também. Mas é impressionante como o Flamengo ele é muito mais beneficiado do que prejudicado. O ideal não era dar benefício nem prejuízo para ninguém. Uma arbitragem isenta, sem erros, imparcial. Só que é impressionante, cara. Coincidentemente ou não, Flamengo, impressionante como o pessoal erra contra as outras equipes. Parece que os caras têm medo de apitar contra o Flamengo. Medo de ir pra geladeira, que o Flamengo é forte nos bastidores, CBF, fica no Rio de Janeiro, aquela história toda. Realmente eu também marcaria essa penalidade aí, que o árbitro sonegou a favor da equipe do Internacional, que pressiona, hein? Tá perdendo por 1-0 o Flamengo, 1 Inter 0-28 da segunda etapa. Então só pra poder fechar, Abel Ferreira, indiscutivelmente a Leila gostaria de permanecer com ele até 2027, mas a pergunta é, não chegou a hora, ou passou da hora do Abel Ferreira ir pro futebol europeu, alcançar voos mais altos, ou até mesmo parar na seleção brasileira? Olha, será que ele tem propostas? Se ele tem propostas, então que ele pense em ir, né? Mas se não tem proposta, fica no Palmeiras. Aqui ele ganhou uma fortuna, tá bem ambientado, a família gosta de São Paulo. Toda a estrutura do mundo. Toda estrutura espetacular do Palmeiras. Títulos, possibilidade de títulos, porque não adianta também você ir pra Europa pra ir pegar um time aí. Você vai pro Besiktas, hein? Não é uma fortuna, isso. Mas, sabe? Sevilha. Vai ser terceiro lugar no futebol turco e vai conseguir uma vaga na Champions, talvez, ou se for campeão. É difícil, cara. Então, aqui ele tem tudo à disposição. Tudo. Tem toda a razão. 8h36, Gustavo Soler. Botafogo chegando ao estádio, jogo 9h30 da noite. E, infelizmente, tivemos cenas lamentáveis no trajeto do Fogão. É isso aí, Soler? Exatamente, Capim. Infelizmente, o ônibus do Botafogo, dos torcedores do Botafogo, foram apedrejados na chegada ao Estádio Centenário. Lembrando, o Estádio Centenário não é a casa do Peñarol. A casa do Peñarol é o estádio campeão del siglo e não será o palco da partida de hoje exatamente por questões de segurança. O governo e a Secretaria de Segurança Pública de Montevidéu não garantia a segurança para esta partida acontecer no estádio do Peñarol. Foi para o estádio Centenário e mesmo assim pedras arremessadas nos ônibus, tanto dos jogadores e comissão técnica da equipe do Botafogo, quanto também na torcida do Botafogo. Então, mais uma vez, KP, cenas lamentáveis e, para variar, a dona Comebol
não faz nada, não se posiciona e só tá esperando chegar o Olerite do Bordeiro para saber o quanto vai mordiscar. Tem toda a razão, porque eles são dinheiristas e só pensam na parte política da coisa. Gente, o Flamengo perdeu um gol agora, que, de verdade, eu, com essa barriga de cadela prenha, não perderia. O Michael chamou para dançar a defesa inteira do Internacional, fez um cruzamento, a bola na pequena área praticamente, o Alcaraz poderia ter dado um tapa, ter feito gol, ele preferiu dar um drible, ele o goleiro, ele chutou a bola para fora. Que chance, hein, Pretzel? Chance clara e a melhor chance do segundo tempo, porque o Inter domina o jogo, mas não cria muito. O Inter fica muito na bola, mas o Inter não tem nenhuma chance de clara no segundo, nenhuma chance. Aí tem o escanteio agora, cruzamento, a bola passou por todo mundo. O Flamengo e Inter, um jogo aberto até aqui. Flamengo vai vencendo o time colorado por 1-0. Vamos ver aqui. Valência. Bernabé cruzou. Olha o gol do Inter. Meu Deus do céu, essa bola não entra, gente. Bola na pequena área, não bate, rebate. Pretzel, mais 2 horas de jogo, acho que o Inter não vai marcar o gol de empate, Hoje hein? não tá fácil, bola na trave, no primeiro lance o jogador do Fabrício Bruno tirou em cima da linha. Então, o Rossi tá com sorte hoje, mas tem jogo ainda. Tô te achando um pouco circunspecto hoje. Não, tá tudo tô bem, tranquilo, irmão? tá ótimo, tudo bem. Tá legal, né? Eu tô acompanhando os 2 jogos, que é o jogo do Cruzeiro, 2 pênaltis a favor do Lanús que a arbitragem não marcou. Ah, é? E tem muita gente que fala, e aí eu vou concordar também, que muitas vezes a arbitragem é contra a equipe brasileira, né? A história mostra isso, conversa, mas ultimamente não, né? Isso é conversa. Mudou, né, Pretzel? Porque Mudou. antes, não, né? sempre os brasileiros são prejudicados. E quando são beneficiados? Pois é, tem toda a razão. 8h40, vamos fazer o seguinte, mais uma pausa aqui no Concentração, daqui a pouquinho voltaremos em definitivo com o Gustavo Soler escalando as 2 equipes, com a análise do Pretzel, com o super placar, o plantão da Nina Gagliotti, e em instantes ele vem aí pra explodir o Brasil inteiro. Rogério Assis pra Penharol e Botafogo, vale vaga na decisão da Copa Libertadores da América. Até já! Concentração. Na Estrela Bet é só cadastrar e fazer o seu palpite. Estrela Bet é o hit. Fácil, rápido e acessível. Aproveite as odds aumentadas, rodadas grátis, bônus todos os dias e o saque mais rápido. Se tem hit, tem estrela. Vem se divertir na Estrela Bet. Cadastre-se agora e dê o seu hit. Chegou a bet que você esperava. A bet que vai fazer você brilhar. A Brilhante Bet vem para mudar a sua vida. A única bet de todos os esportes. Venha brilhar você também. Acesse agora brilhante.bet. Porque se é bet, tem que ser brilhante. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está na Bandeirantes em Concentração. Oferecimento Estrela Bet. Promoção todo dia? Siga @Estrela Bet no Instagram. Aproveite. Na Estrela Bet é só cadastrar e fazer o seu palpite. A Estrela Bet é o hit. Aproveite as odds aumentadas, rodadas grátis, bônus todos os dias e o saque mais rápido. Se tem hit, tem estrela. Vem se divertir na Estrela Bet. Cadastre-se agora e dê o seu hit. Pra cidade ou estrada, em toda direção, amortecedor na carta, é HG, meu irmão. HG é confiança, é porque é. HG é suspensão, é porque é. HG é sem igual, é porque é. HG aguenta toda a pressão, é porque é. Amortecedor é HG Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. É porque é. Porque é Nakata. Paz no trânsito começa com você. Em 2019, o Corinthians eliminou o Plena Buenos Aires.
Bora reprisar esse filme, Timão. Quinta é dia do bando de loucos invadir o Disney Plus. E para chegar à final da Copa Sul-Americana, o Corinthians terá que superar a Racing e a Catimba Argentina em 90 minutos de vida ou morte. Comebol Sul-Americana, Racing e Corinthians. Quinta, 9h30 da noite. Assista ao vivo no Disney Plus. Para os apaixonados por corrida e caminhada de rua, anotem na agenda. No dia 20 de novembro, feriado nacional da Consciência Negra, vai acontecer a Corrida e Caminhada da Consciência. As inscrições estão abertas até o dia 5 de novembro e podem ser feitas pelo site Ticket Esportes na aba Evento Corrida e Caminhada da Consciência. E quem participar da corrida e da caminhada ainda poderá visitar gratuitamente o Museu do Futebol. Não perca essa chance de fazer parte deste grande evento. Apoio Instituto Bandeirantes. É o Brasil no jogo da galera. Vem jogar Brasil, não quer o jogo da galera. Vem jogar Brasil, não quer direto na sua tela. Brasino777.com. É destinado para maiores de 18 anos. Tecnologia de ponta para o seu Porsche é no Service Body and Paint da Stuttgart, o único centro técnico do Brasil capacitado para fazer manutenção e reparo de baterias para carros elétricos e híbridos. A mais moderna cabine de pintura e o atendimento e a qualidade de serviço que só a Stuttgart oferece. Deixe seu Porsche aos cuidados do Service Body and Paint Stuttgart. Você está na Bandeirantes em Concentração. Oferecimento Estrela Bet. Promoção todo dia? Siga @Estrela Bet no Instagram. Aproveite. Futebol Sul-Americano na Bandeirantes. Oferecimento Mafre. Acesse torcida.mafre.com.br e conheça as regras não escritas da sua torcida. Na história do futebol, apenas 12 jogadores já foram campeões da Copa Libertadores da América e da Champions League. Juan Pablo Sorin, Santiago Solari, Dida, Roque Júnior, Cafu, Carlitos Teves, Walter Samuel, Ronaldinho Gaúcho, Neymar, Danilo, Rafinha, Ramires, Davi Luiz, Julian Álvares e Marcelo. O seu jeito de torcer na Comebol Libertadores deixa um legado eterno. Por isso, na reta final da competição mais importante da América, a Mafre decidiu eternizar a sua maneira de vibrar pelo seu time do coração. Acesse torcida.mafre.com.br e confira o manual das regras não escritas da nossa torcida. Qual é a sua? Mafre, ao seu lado, no caminho para a glória. Concentração. 8h45 marcou o quinto sinal, microfone de esportes da Bandeirantes, estamos chegando, mais uma decisão, vale vaga na final da Copa Libertadores da América. Alô, nação gloriosa, torcedores do Botafogo ouvindo a Bandeirantes, alô, Serginho Maurício, no capricho, tá ligado, tá na Band, grande Serginho Maurício ouvindo a Bandeirantes de braços cruzados, não tá mais com os dedos cruzados, com os braços cruzados, abraçando o Botafogo em mais uma decisão da sua história, a primeira decisão da história da Copa Libertadores da América. O Botafogo jogará a decisão diante do Atlético Mineiro. Pretzel, o jogo é amanhã, decisão da Libertadores, Botafogo e Atlético Mineiro. Só pra gente ressaltar, a decisão tá marcada para o dia 30 de novembro, tem chão pela frente, literalmente um mês até lá. Só que no nosso cenário, o jogo é amanhã, final, na Argentina, Botafogo e Atlético Mineiro. Quem ganha? Hoje eu acho que vai ser assim uma final de dois estilos muito definidos. O Botafogo é um time muito mais rápido e o time muito mais forte fisicamente. Eu acho que o Botafogo é um pouco melhor na questão física, né? É um time mais intenso, que marca melhor e é muito rápido. O Atlético é um time mais técnico. Eu acho que o Atlético tem jogadores mais técnicos e o Botafogo tem um jogo coletivo muito mais forte. Eu acho que vai ser, olha,
tem 2 bons goleiros. Acho que vai ser uma final muito equilibrada. Mas muito equilibrada mesmo. Eu adoro fazer, quando tem decisão, aquele tete-a-tete, 1x1, mano a mano, pau a pau. Cada um tem o seu jeito de falar e de produzir aqui. Eu acho que esse mano a mano, goleiro de um, goleiro de outro, lateral de um, lateral de outro, zagueiro de um, zagueiro de outro, meio campista de um, de outro, eu acho que é pau a pau. É papo assim de um ou outro de vantagem. Vamos lá, o Hulk jogaria no Botafogo de hoje? Eu acho que jogaria, claro. Certo? Mas o Luiz Henrique jogaria no Atlético Mineiro de hoje? Pra mim jogaria. O Savarino tá jogando muita bola, que é jogador e jogador do Galo. Jogaria no atual Galo hoje? Eu acho que jogaria, tá jogando muita bola. O Igor Jesus, que é um centroavante, até mesmo titular da seleção brasileira, não seria titular nesse bom ataque do Atlético Mineiro, no lugar do Daverson, por exemplo? Pra mim sim, pra você, Pretzel. Então é pau a pau, velho. Sim, mas é que tá. Então, assim, ó, o Atlético jogadores mais técnicos e o Botafogo num jogo coletivo muito forte. Marcação forte no meio. E aí é um problema pro Galo, né? Porque o Galo, se não joga fechado, se joga de peito aberto, vai dar muito contra-ataque pro Botafogo. Vai dar muito espaço. Então, eu acho que o Botafogo, por esse jogo coletivo, leva um pouquinho mais de vantagem. Mas o Galo tem jogadores mais decisivos. Irmão, o futebol é muito louco, né, gente? Olha por que o futebol é tão apaixonante. Há 4 anos, aproximadamente, o Botafogo estava na Série B do Campeonato Brasileiro. O Botafogo tinha conquistado o título há 4 anos aproximadamente. 4 anos depois, o Botafogo chegará à sua primeira final de Copa Libertadores América e desde 1995 vai passar a conquistar um torneio da sua grandeza, um título brasileiro, um título com relevância nacional. Coisa impressionante. Muitas SAFs não deram certo aqui no futebol brasileiro, mas a SAF do Botafogo, mesmo com a insanidade do John Textor, falando do sistema, falando de inteligência artificial, pagou as dívidas do Botafogo, não todas, mas uma boa parte, e tá brigando por títulos, Pretzel. Essa SAF deu certo. Por enquanto, já pagou 500 milhões de dívidas, mas tem um rombo financeiro aí também, né? Também tem um rombo financeiro que o Botafogo precisa fechar. E provavelmente vai fechar com vendas. O presidente Durcésio Melo deixou bem claro. No ano que vem o investimento vai continuar, mas jogadores sairão. Deixou Almada isso vai bem embora, claro. Adrielson vai embora. Claro. Então, haverá não uma reformulação total, mas haverá uma mudança de fotografia também de novo no Botafogo. Sem dúvida. Ó, gente, é o seguinte, 8h49, daqui a pouquinho mais um destaque do Gustavo Soler para Penharol e Botafogo, mas eu quero ressaltar mais um gênio da nossa história. Dom Diego Maradona. Completaria mais um aniversário neste dia 30 de outubro. Um abraço para Lélio Teixeira, ouvindo a Bandeirantes, mandando um abraço para mim aqui também pelo meu aniversário. Um beijo para você, Lélião, tamo junto sempre. E eu tenho o privilégio de fazer aniversário no mesmo dia do Maradona, no momento em que tem gol no futebol do Brasil. Ele entrou e empatou o jogo. Sai, Zica, empata o jogo aí, Nina Gagliotti. Aos 43 minutos do segundo tempo, a torcida grita muito do Beira-Rio. Valência empata agora 1-1, Capela. Na temporada passada, ele que viveu um bom momento, até a decisão, aquele momento histórico pro Inter na semifinal contra o Fluminense, que ele foi mal demais. Não vinha bem, né, Pretzel, nessa temporada. Uma bola maravilhosa, foi o Borré que enfiou pra ele, né? O Borré tem jogado... Não, foi o Wanderson. Não, foi o Wanderson. Foi o Wanderson, enfiou pro Valência. E o Fabrício Bruno, hein, que é o zagueiro mais rápido do Brasil, demorou uma eternidade pra chegar. A fase do Roger, porque o Wanderson não tava entrando nunca mais. Tem razão. Que ele vinha mal. E hoje ele entrou e entrou bem. E o Valência entra e faz o gol. Do jeito que ele gosta, em velocidade pra bater no canto. Então, assim, ó, resultado correto, né? Até porque o Inter teve um pênalti claro a seu favor que não foi marcado. Aliás, estou sendo xingado aqui porque eu botei no Twitter. Pênalti a favor do Inter não marcado pelo bom árbitro da Vila Cerda. Da Vila Cerda. Bom árbitro, viu? Bom árbitro. E era lance do VAR. E aí é óbvio que torcedores do Flamengo estão me xingando, evidentemente. Sem dúvida alguma. Bom, então o Internacional empata o jogo. Esse Wanderson aí na temporada passada foi o líder de assistências do Inter em 2023. Perdeu espaço nessa temporada e está recuperando espaço com o técnico Roger Machado. Quase 45 da segunda etapa. Vai empatando o jogo Internacional e Flamengo. Jogo atrasado do Campeonato Brasileiro. Gente, eu dizia que hoje, se estivesse vivo, Dom Diego Maradona completaria mais um ano de vida. E olha só, a gente vai ressaltar e vai relembrar o gol de mão, narrado por Fiore Giliotti, aqui na Bandeirantes.
Não, desculpa. Qual gol que a gente vai colocar? O de mão. Quem narrou esse gol de mão? O que você quiser. Tem Vamos gol colocar o gol de mão, gol de mão. Gol genial. Deve ter uns 200 mil gols, né? Na Argentina. O gol de mão é legal, né? É o da Copa de 90, o que você quiser. Vamos colocar o de 90 já. Eu quero colocar o de mão, até porque esse gol de mão, ele até hoje, ele é tema destacado em títulos de livros, de filmes, de documentários. Pra quem não lembra, quartas de final da Copa de 1986, Estádio Azteca. Se eu não estou equivocado, era um árbitro da Tunísia que não viu esse lance. Obviamente, naquela época não tinha VAR, era evidente. Então, o árbitro tunisiano não viu que o Maradona, ele cresceu, literalmente, mais de 20 centímetros. Eu já vi vários documentários sobre isso. O Maradona, no que ele pula, ele estica o braço, ele cresce quase 20 centímetros, faz o gol de mão e logo depois ele dá uma entrevista e os repórteres o questionam. E aí, Maradona? Foi com a mão ou foi com a cabeça? E ele tem aquela frase histórica. Foi metade com a cabeça e metade com a mão de Deus. La mano de Dios, que Diego Maradona fez história dessa forma aqui. Argentina y el partido. ¿Para cuándo Argentina y el gol? Vamos, muchachos. La pelota viene para Batista. Batista para Enrique. Enrique cambia para el Vasco. Allá vino para el Orticochea, que lo tiene a Diego como número 10. A Giusti como número 9. A Burruchaga de 8 y a Valdano de 7. La pelota va para Maradona. Maradona puede tocar para Enrique. Siempre Maradona hace un drible. Se va entre 3. Siempre Diego. Genial, genial, genial. Tocó para Valdano. Entró Maradona. Falta el 3. Apareció. Vamos. ¡Gol! ¡Gol! Con el alma, pero tengo que decirles lo que pienso. Solo espero que me digan desde Buenos Aires si están mirando el partido en televisión ahora mismo, por favor, si fue válido el gol de Maradona, aunque el árbitro lo dio. Argentina está ganando por 1-0 y que Dios me perdone lo que voy a decir. Maradona, a gente está mostrando no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial a imagem histórica. O Maradona, ele salta olhando não para a bola, mas com o braço totalmente escancarado, cresce mais de 20 centímetros de fato, faz o gol. E aí o Zaidan, grande mestre Zaidan, tá ouvindo a Rádio Bandeirantes e ele conta sempre aquela história. E você vai explicar até o porquê, Pretzel. Maradona, ele é visto até hoje como um herói de guerra naquele duelo entre a Argentina e Inglaterra. Vamos lá, Xandão. O Marcelo Mendes te manda um grande abraço pelo teu aniversário. Muito obrigado, grande Marcelão. Figura. Um abraço obrigado, pra você. Marcelão. Avante palestra, Marcelão. Pela consideração sempre conosco. Eu quero dizer que ele é o herói de guerra por causa da Guerra das Malvinas, né? Isso. Então, como a Inglaterra ganhou a guerra, aliás, a Argentina não tinha que ter. O Leopoldo Galtieri, que era o presidente, enlouqueceu. Resolveu criar pela Ilha das Malvinas, resolveu criar um problema com a Inglaterra e aí resolveu um exército minúsculo, né, apontar armas para a Inglaterra, que acabou matando vários argentinos, né? Inclusive, na Copa de 82... a Argentina, se você for pegar, a Argentina era campeã do mundo em 78. Na Copa de 82, vários jogadores deram entrevista depois da Copa, porque a Argentina era uma das favoritas, com a mesma base de 78, mais o Maradona e o Ramon Dias. Era um baita do time. Ramon Dias jogou muito, tá? Era um baita do time. Aí na primeira fase, a Argentina estreia perdendo para a Bélgica. A abertura da Copa é Argentina e Bélgica. A Argentina perde, certo? E se classifica, mas cai no grupo do Brasil e da Itália. E perde os dois jogos. Perde para a Itália e perde para o Brasil. Depois, uns 2 meses depois, jogadores como o Gadiego, como o Fidjol, certo? Falaram muito da questão das Malvinas, né? Que o time estava traumatizado pela Guerra das Malvinas. Muito preocupado com a família, com o povo argentino, né? E isso influiu na campanha da Copa, foi o que eles disseram. 4 anos depois, o que acontece? O futebol, né? O destino, coloca Argentina e Inglaterra frente a frente num jogo de quartas de final da Copa do Mundo, né? E aí foi simplesmente fantástico, né? O segundo gol do Maradona é o maior gol de Copas pra mim. Aquele gol da Copa de 70... Aquela narração, lembra? A narração é... Eu esqueci o nome do narrador. Ele tem 3 nomes, né? Me ajuda o nome daquele narrador. Vitor Hugo Morales. Eu tenho uma camiseta do Vitor Hugo Morales narrando esse gol. É a maior narração da história e o maior gol de pra Copas. Mim também. E o maior gol de Copas junto com aquele de 70.
Sabe aquele gol de 70 do Brasil do Carlos Alberto? Ah, claro que sim. Aquele gol espetacular. Passou no pé de todos os jogadores brasileiros. Um gol coletivo. Sim. E o do Maradona, individual, é o maior gol de Copa. Vitor Hugo Morales, que ele faz... Gênio! Tá! Gol! Me vou a chorar! Chora, né? Me vou a chorar! Tem aí? Tem aí no pente? Vamos soltar então essa narração. Vitor Hugo Morales e o maior gol da história das Copas. Para variar com o aniversariante do dia, nesse plano ou em outro plano, Vitor Hugo Morales narrou o gol de Dom Diego Maradona. Ahí lo tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial y deja el tercero a tocar para Borruchaga siempre Maradona, genio, Ele fala barrilete cósmico, já, quer ver? En la corrida memorable, en la jugada de todos los tiempos, barrilete cósmico. ¿De qué planeta viniste? ¿De qué planeta viniste? Para que el país se opulle apretado, gritando por Argentina. Espetacular, né, Pretzel? Não só pelo gol, mas arrepiante. Eternizada, eu né? já ouvi essa narração 100 vezes. E vou ouvir mais 100 se puder, porque é simplesmente espetacular. E aí ele narrando e eu imaginando o gol, eu vendo o gol, porque eu tava vendo o jogo ao vivo, né? Eu tinha 15 anos, tava vendo o jogo ao vivo e foi simplesmente... E a Inglaterra tinha uma seleção muito boa. Sem dúvida. Porque o Maradona faz 1-0 gol de mão e o Paul Ince... Não, o Barnes. Barnes empata o jogo, que era muito bom jogador. E a Inglaterra tinha um time muito bom, cara. Tinha o Gary Lineker chegando, depois em 90, a grande Copa do Lineker. Tinham outros jogadores muito bons. O próprio Barnes, acho que o Paul Ince era daquela época. E outra coisa, a seleção argentina não era uma boa seleção, pelo menos pra mim. Você era tinha pior que a de Borruchaga, 82. Maradona, De 82 era muito melhor. Oligar Cochea também, que era um jogador ok, não era um craque. O time que ganhou da Inglaterra tinha Pompido, Cutiufo, Brown, Ruggeri e Olarticoechea. Beleza. Aí o meio de campo era Giusti, Batista. A zaga era boa, vamos combinar. Razoável. Razoável. Ruggeri. Não, o Ruggeri era bom, mas o Brown não. O Brown era lateral, depois ele virou zagueiro. Aí o Giusti, que era um volantão quebrador de bola do Independiente. O Batista era do Argentino Júnior, tinha sido campeão mundial interclubes. Depois foi técnico, Sérgio Batista, que tinha cara de mal, cabelo longo. Aí tinha o Henrique, que era um jogador de lado, que o Bilhardo, de maneira inteligente, colocou no meio de campo. E Maradona, e na frente... tá dando eco ali, ó. E na frente tá dando eco na TV aqui. E na frente o Valdano contra o Valdano e o Burruchaga na frente. Aí sim, viu? Carlos Bidiardo. Carlos Bidiardo. Esse era um monstro, hein? Tinha o lema como quando era jogador, né? O que importa é vencer, não interessa como. E você viu como ganhou a seleção argentina com um gol de mão nas quartas de final, eliminando a seleção britânica. E o Cruzeiro classificou? Alô, Nina Gagliotti, temos brasileiro na decisão da Sul-Americana, Nina! Exatamente, Capela. 1-0, o Cruzeiro vence fora de casa, a equipe do Lanús, gol de Caio Jorge. E com esse resultado, o Cruzeiro aguarda, então, neste momento, se o outro finalista será o Corinthians ou o Racing, essa final que vai ser disputada no dia 23 de novembro, uma semana antes da final da Libertadores. E aí, lembrando os ouvintes da Rádio Bandeirantes que esta foi a primeira vitória de Fernando Diniz à frente do Cruzeiro, Capela. Quem diria, hein? O Cruzeirão cabuloso tá na decisão da Copa Sul-Americana, dia 23 de novembro é a decisão. Quem vai pegar o Cruzeiro? Corinthians? Racing? Saberemos amanhã com a narração de Ulisses Costa. E por falar em narração, ele vem aí para todo o Brasil, para todo o planeta. Transmissão da Bandeirantes, de um lado Penharol, do outro Botafogo. Vale vaga na decisão. Botafogo tem 5-0 no primeiro jogo. Vamos aguardar e entender o que aguarda pra gente nas próximas horas. As emoções de uruguaios e brasileiros. Vem aí, Nina Gagliotti, Gustavo Soler, Alexandre Pretzel e a partir de agora a transmissão estrondosa Bandeirantes com Rogério Assis. Até já, Brasil! Termina aqui, Concentração, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Estrela Bet. Promoção todo dia? Siga @Estrela Bet no Instagram. Aproveite.
Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 la, la, laia, Bandeirantes, la, laia, 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 la. Futebol! O show de bola começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Em nome de Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Nakata, amortecedor é HG. Sabe por quê? Porque é Nakata. Grupo Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Disney Plus, Libertadores e Sul-Americana ao vivo. É no seu novo streaming de esportes. Disney Plus tá com tudo. CIO, renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos CIO. Se é CIO, pode confiar. Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Tigre, deixe tudo certo, tudo Tigre na sua obra. Promoção de aniversário Tô no Tenda, Tô no Lucro. Cadastre-se em aniversariotenda.com.br e participe. Steel, onde tem jardinagem, tem Steel. Acesse ofertas.steel.com.br e saiba mais. E Estrela Bet é hit. Cadastre-se e faça seu palpite. Jornada Esportiva Bandeirantes. Confirmar a vaga na decisão da Copa Libertadores, enfrentando o Atlético Mineiro. O Botafogo em Montevidéu enfrenta o Peñarol. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. O seu jeito de torcer na Conmebol Libertadores deixa um legado eterno. Por isso, na reta final da competição mais importante da América, a Mafre decidiu eternizar a sua maneira de vibrar pelo seu time do coração. Acesse torcida.mafre.com.br e confira o manual das regras não escritas da nossa torcida. Qual é a sua? Mafre, ao seu lado, no caminho para a glória. Pra cidade ou estrada, em toda direção, amortecedor Nakata, é HG, meu irmão. HG é confiança, é porque é. HG é suspensão, é porque é. HG é sem igual, é porque é. HG aguenta toda a pressão, é porque é. Amortecedor é HG Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. É porque é. Porque é Nakata. Paz no trânsito começa por você. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda a cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio. O lance do Tenda é atacar com um show de preços baixos e garantir muita qualidade no açougue, no hortifruti e em todos os produtos. Compre também pelo site tendaatacado.com.br. Escolha a opção de retirada ou delivery, de acordo com sua região. Tenda é o atacado que todas as torcidas adoram. Tá na sua vida, tá no Tenda.
Já conhece a loja online Steel? Agora você compra sua Steel com muito mais praticidade e recebe na porta da sua casa. Consulte no site a nossa linha completa de soluções para o dia a dia no campo, no cuidado do jardim e também no uso doméstico. Acesse loja.steel.com.br. Aproveite as condições especiais e receba sua Steel sem sair de casa. A qualidade e a confiança que você já conhece a um clique de distância. Na Estrela Bet é só cadastrar e fazer o seu palpite. A Estrela Bet é o hit. Aproveite as odds aumentadas, rodadas grátis, bônus todos os dias e o saque mais rápido. Se tem hit, tem estrela. Vem se divertir na Estrela Bet. Cadastre-se agora e dê o seu hit. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Tudo certo por aqui? Obra sem sofrência. Ué, você não usou todo o Tigre? É só o Felizense. E chega de sofrência, tudo certo, eu tô sorrindo. Agora é Felicência. E chega de carência, chego em casa, ela tá linda. Agora é Felicência. Minha dona, minha divina. Tudo certo, tudo Tigre. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Já sou cliente Paraflu há anos. Sempre comprei concentrado, mas desta vez fui de pronto para uso. Preciso diluir? O aditivo concentrado precisa ser diluído em uma proporção de meio a meio com água. Já o pronto uso não, já está diluído, é só aplicar diretamente ao radiador para abastecer ou completar. É muito prático e seguro. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Como economista, eu cuido para que as melhores informações cheguem até você. E quem cuida do meu patrimônio enquanto eu faço isso é a Souza Lima. Segurança com inovação e cuidado com as pessoas e o meio ambiente. Um olhar cuidadoso para as novas tecnologias que podem melhorar muito a sua operação, além de cuidar dos mais variados serviços. Quando se trata de segurança e serviços, todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Grupo Souza Lima. Em 2019, o Corinthians eliminou o Racing em plena Buenos Aires. Bora reprisar esse filme, Timão! Quinta é dia do bando de loucos invadir o Disney Plus. E para chegar à final da Copa Sul-Americana, o Corinthians terá que superar a Racing e a Catimba Argentina em 90 minutos de vida ou morte. Comebol Sul-Americana, Racing e Corinthians. Quinta, 9h30 da noite. Assista ao vivo no Disney Plus. De decisão, é isso mesmo, é a noite em que o futebol brasileiro pode confirmar o Botafogo na final da Copa Libertadores, enfrentando o Atlético Mineiro. Que vitória, que vantagem traz para o jogo da volta. O Botafogo fez 5-0 no Newton Santos e hoje enfrenta no Estádio Centenário em Montevidéu o Peñarol. Começa a espetacular vantagem. O jogo seria no campeão do século, o Estádio do Peñarol. O governo uruguaio não quis o jogo com torcedores do Botafogo nas arquibancadas. A Conmebol também não queria os torcedores do Botafogo nas arquibancadas. O que fez a Conmebol, o que fez o governo uruguaio, levou o jogo para o Centenário também com torcedores do Botafogo. Tomara não tenhamos nenhuma confusão dentro e fora de campo. Confesso a vocês que a essa hora, 9h12 da noite,
jogo é às 9h30. É difícil imaginar que não tenhamos nenhuma espécie de confusão. Mas vamos torcer para que Penharol e Botafogo joguem futebol. E é claro, a nossa torcida, a torcida brasileira, para o Botafogo confirmar a passagem à decisão. Mais uma final de Copa Libertadores com brasileiros. Atlético Mineiro já classificado. E o Botafogo, futebol da maior rede de rádios do Brasil, está em campo para mostrar Penharol e Botafogo. No Concentração com o aniversariante do dia, João Paulo Capelanes. Você já ouviu todos os detalhes a respeito do jogo. Tem muito mais aqui na Bandeirantes, 9h13 da noite. Mais destaques do jogo, o do Botafogo para essa primeira decisão. Aí é só esperar a final contra o Galo. Boa noite, Gustavo Soler. Tudo bom, Canhão? Boa noite para você e para todo mundo ligado aqui no microfone da Rádio Bandeirantes. E um clima hostil no Estádio Centenário, como você bem destacou. A torcida do Penharol extremamente revoltada porque não poderá jogar na sua casa, no campeão do século, no seu estádio, por determinação do poder público, já que não existia a certeza da segurança para a torcida do Botafogo. Então milhares e centenas pelo menos de faixas espalhadas pelo Estádio Centenário, protestando contra a Conmebol, protestando contra o local da partida, e algo que está se refletindo também na direção da equipe do próprio Penharol, já que o presidente Inácio Ruglio está sofrendo pressão da oposição para ele e o seu vice renunciarem dos respectivos cargos. Por sinal, ontem a direção do Penharol chegou a cancelar um jantar que teria com a direção do Botafogo para parar as arestas, colocar os pingos nos is, por causa dessa pressão para deixarem o cargo diretivo no clube, para que os dois renunciem. Com isso, segue esse clima bélico por parte de Penharol e torcida do Penharol contra torcedores da equipe do Botafogo. Penharol, que mesmo perdendo por 5-0, vem com força máxima. O técnico Aguirre só faz uma única alteração: sai Darias, ponta direita para a entrada de Sequeira no ataque. A equipe do Penharol que precisa marcar 6 gols de diferença para avançar de forma direta a mais uma final de Copa Libertadores da América. Algo praticamente impossível, né, Canhão? Por isso, esse clima de festa, esse clima de euforia por parte do Botafogo, da sua torcida, já que essa será a primeira final da história da equipe do Botafogo. A equipe carioca chegou a uma semifinal em 1973 e agora vai disputar pela 6ª vez. Teremos uma final brasileira na Copa Libertadores da América, colocando pela primeira vez o Botafogo na decisão, duelo que acontece contra o Atlético Mineiro no Monumental de Núñez, partida que será realizada no dia 30 de novembro. O Botafogo, por sinal, Canhão, nunca perdeu para o Penharol na história dos confrontos entre as duas equipes. São 5 jogos disputados, 2 vitórias por goleada do Fogão, uma em 1973, 4-1 no Rio de Janeiro, gols marcados por Roberto Miranda, Jairzinho, Fischer e Ferretti. O Ferretti, que por sinal está numa lista recorde no futebol brasileiro, é um dos artilheiros mais jovens da história de um campeonato brasileiro. Em 1968 ele foi artilheiro com 19 anos de idade e está empatado neste quesito com o Amoroso no Guarani em 1994 e o Keirson no Coritiba em 2008, todos com 19 anos de idade. A outra goleada, óbvio, foi na semana passada, 5-0, com 2 gols de Savarino, um de Barbosa, um de Luiz Henrique, outro de Igor Jesus, e ainda tivemos 3 empates na história deste confronto entre Botafogo e Penharol, que estão se enfrentando pela 2ª vez na história da Copa Libertadores da América. Com 5-0 de vantagem, o time glorioso vem com uma equipe bastante modificada. Apenas o goleiro John, entre os pendurados, inicia a partida entre os titulares. E o Botafogo, Canhão, já está de olho no que será o seu calendário
para a final da Copa Libertadores da América. Na terça-feira tem o duelo contra o Vasco da Gama, o Botafogo, que é o líder do Campeonato Brasileiro, com 64 pontos conquistados, mas por determinação da Conmebol, isso é uma regra já bem antiga, desde a definição da final única, que já acontece desde 2019, os clubes têm a obrigação de chegarem com antecedência no país sede da final, ou seja, tanto o Botafogo quanto o Atlético Mineiro precisam obrigatoriamente pela Conmebol estarem na Argentina no dia 27 de novembro. E com isso, a única data que resta para a equipe do Botafogo jogar a 36ª rodada do Campeonato Brasileiro é no dia 26 de novembro. E com isso, o duelo contra o Palmeiras no Allianz Parque acontece 4 dias antes da final da Copa Libertadores da América. Algo normal para todo time brasileiro que chega a uma decisão. Foi assim ano passado com a equipe do Fluminense, né, que mesmo jogando no Maracanã teve que antecipar o seu jogo. Foi assim com o Flamengo e Atlético Paranaense em 2022, que também com antecedência tiveram que chegar a Guayaquil. Foi assim com o Flamengo e Palmeiras em 2021, na final que aconteceu em Montevidéu. E agora o Botafogo quer emitir um ofício para a CBF para mudar a data da partida contra o Palmeiras, para ter um tempo maior de preparação para a final da Copa Libertadores da América. No entanto, não existe mais data no calendário do futebol brasileiro, porque a final da Libertadores é dia 30 de novembro, no dia 4 de dezembro teremos a 37ª rodada do Campeonato Brasileiro e no dia 8 de dezembro acaba o Campeonato Brasileiro. Então, desta forma, o Botafogo terá 3 jogos em 6 dias antes da final da Copa Libertadores da América. O Fogão, depois da data FIFA, terá que jogar no dia 20 de novembro, ou seja, não terá à disposição os jogadores convocados para a data FIFA, caso do zagueiro Bastos, jogador e titular da seleção da Angola. Situação também parecida com o Savarino, titular na seleção da Venezuela. Pode perder também o próprio Luiz Henrique e o Igor Jesus, que foram convocados pela seleção brasileira, o Almada na seleção argentina e também o zagueiro Barbosa, que se naturalizou paraguaio, já tem ali o princípio para ser convocado pela seleção paraguaia e só se naturalizou porque foi chamado pela Federação Paraguaia de Futebol. Então, o Botafogo pode ter muitos desfalques neste jogo do dia 20 de novembro, que é exatamente contra o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. Depois o Botafogo, no dia 23, pega o Bahia no Newton Santos, dia 26 o Palmeiras no Allianz Parque e no dia 30 de novembro enfrenta o Atlético Mineiro na Libertadores. 10 minutos para começar no Estádio Centenário em Montevidéu. Penharol e Botafogo. Destaque da opinião da Bandeirantes. Já podemos cravar a essa altura, 9h20 da noite. A final da Libertadores é Atlético Mineiro e Botafogo ou não, Alexandre Pretzel? Eu acho que sim, né? Só que o Botafogo, aquela frase, né? Tem coisas que só acontecem com o Botafogo, por isso que me lembro do Stepan esse ano passado, né? O Botafogo estava 12 pontos na frente e aí ele estava participando de um podcast, botafoguense fanático. Já dá para dizer que o Botafogo é campeão? Não, agora que é o problema. Todo mundo começou a rir, 12 pontos na frente. Agora que é o problema da possibilidade do Botafogo se atrapalhar. E se atrapalhou e perdeu o título. Esse ano, eu acho que o Botafogo está bem estruturado, com um elenco muito mais forte e tem tudo para... Vai decidir a Libertadores contra o Galo e tem tudo também para ser campeão brasileiro. Então, Botafogo vivendo um grande momento, estará na decisão espetacular contra o Atlético Mineiro. Canhão. 22 graus a temperatura em Montevidéu. 22 graus, os torcedores de Penharol e Botafogo no estádio, é claro, imensa maioria de torcedores do Penharol. Os outros destaques na transmissão da Bandeirantes. Palmeiras, Guilherme Agrela.
Fala Canhão, um abraço pra você e a todo mundo ligado na Rádio Bandeirantes. Do Palmeiras, que se representou nesta quarta-feira no CT da Barra Funda, depois do empate por 2-2 com a equipe do Fortaleza em casa pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Abel Ferreira, que hoje completa 4 anos à frente do Verdão, ele e sua comissão técnica têm os retornos de Marcos Rocha e Aníbal Moreno para o confronto contra o Corinthians, que acontece na próxima segunda-feira, às 8 horas da noite, também no Allianz Parque. São Paulo, destaque do dia, Paulo do Vale. Oi, Canhão. O diretor de marketing do São Paulo, Eduardo Toni, disse em entrevista que aguarda a W Torre apresentar um projeto de reforma do Morumbi até o final deste ano, para quem sabe colocar em votação no Conselho no primeiro trimestre de 2025. E negou que o tricolor paulista tenha o desejo de se tornar SAF antes do centenário em 2030. Vamos a Buenos Aires, destaque do Corinthians, Pedro Ramiro. Fala Canhão, um abraço para você, um abraço para o amigo ligado na Rádio Bandeirantes. O Corinthians fechou a preparação e vai a campo amanhã diante da equipe do Racing pela partida da volta semifinal da Copa Sul-Americana. O Corinthians deve mandar a campo Hugo Souza no gol. Na lateral direita, Fagner, e a dupla de zaga, André Ramalho e muito provavelmente Félix Torres, já que Kaká está lesionado. Na lateral esquerda, Matheus Bidu, meio de campo de José Martínez, Charles e mais à frente Rodrigo Garro e também o Carrilho. Dupla de ataque, Memphis Depay e Yuri Alberto. Grande abraço, Canhão! No Santos, o seu destaque qual é, Bruno Miliozzi? Fala Elia, boa tarde, abraço para você, para o amigo ligado aqui na Rádio Bandeirantes durante o Nossa Área, chegando com as informações do Peixe, que começa a projetar a temporada do ano que vem, acesso praticamente garantido, e aí discute renovação de alguns nomes. O nome em específico que passa a ser assunto no Santos é o do zagueiro Gil, que aos 37 anos considera a possibilidade de se aposentar do futebol, pendurar as chuteiras, zagueiro de trajetória vitoriosa no futebol francês, muito tempo no Corinthians também e agora sendo bem recebido e, segundo ele, recuperando a alegria de jogar bola no Santos, mas aos 37 anos já começa a pesar e o Gil considera assim se aposentar. Não é verdade que ele já se decidiu, o Fábio Carille também desmentiu isso em entrevista coletiva, ele está pensando e o Santos trabalha, a comissão trabalha para que haja um convencimento e o Gil consiga jogar pelo menos mais um ano com a camisa do Santos, jogar a Série A do ano que vem, é o que pensa a diretoria. O Gil, que foi o cara que mais atuou na temporada com a camisa do Santos depois do Diego Pituca, fez 47 jogos com um gol marcado, jogador importante na trajetória da Série B e também no Campeonato Paulista, então a gente fica nessa expectativa da decisão do Gil. Agora cabe a ele, a gente sabe que o Santos tende a oferecer sim mais um ano pro zagueiro que assumiu e investiu muito bem a camisa do Santos nessa temporada. A expectativa para saber se Gil renova ou não o seu contrato, que vai até o final dessa temporada. No jornalismo Bandeirantes, o destaque de Luiz Henrique Lô. Oi Rogério, boa noite para você e para todos que nos acompanham. O Ministério Público abre um inquérito para investigar as causas do mega incêndio que destruiu um shopping na região do Brás, no centro de São Paulo, na manhã de hoje. A promotoria apura principalmente se houve omissão na fiscalização do auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, que estava vencido há 2 meses. Segundo a corporação, cerca de 200 lojas foram totalmente destruídas. Além disso, 3 pessoas inalaram fumaça tóxica e precisaram de atendimento médico. As chamas já foram controladas e não há risco de desabamento da estrutura, segundo o Corpo de Bombeiros. É com você, Rogério. 9h25 da noite, tem Peñarol e Botafogo. O plantão da Bandeirantes, com o destaque de Nina Gagliotti. Fala Canhão, uma boa noite a você e a todos. O Cruzeiro está classificado para a final da Copa Sul-Americana. Aguarda então o seu adversário que sai amanhã do jogo entre Corinthians e Racing. Esse jogo que começa às 9h30 da noite, a partir das 7h30 já tem concentração aqui na Rádio Bandeirantes. E assim que a bola rolar às 9h30, Ulisses Costa conta a história desse jogo aqui para todos os nossos ouvintes. Hoje teve também Série A, Campeonato Brasileiro, rodada atrasada, 17ª rodada, Internacional e Flamengo no Beira-Rio, 1-1 essa partida que começou às 7 horas da noite, já está encerrada.
Passando rapidamente pela tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, o Botafogo lidera com 64 pontos, o Palmeiras tem 61, Fortaleza 57, o Flamengo tem 55 e o Inter 53, esses dois times que duelo importante na parte de cima da tabela. Falando só da parte de baixo, então, o Bragantino é o primeiro na zona de rebaixamento com 34 pontos, Juventude também 34, o Cuiabá, o 19º, tem 27, o Lanterninha Atlético Goianiense tem 22 pontos, Canhão. Times em campo no Estádio Centenário para Penharol e Botafogo. Em campo também todo o time da Rede Bandeirantes de Rádio. Mesa de som com Michel Lopes. Na Central Técnica, Caiame Martins. Com as imagens youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Alexandre Marques no Switch. Marcela Souza no digital. Vamos confirmar os times para você. Penharol jogando com seu tradicional uniforme, que tem o amarelo e o preto. O Botafogo vem todo de branco. Vamos escalar o Botafogo. Tá na final, né, Botafogo? Era só que faltava, hein? Vantagem de 5-0. Botafogo vai pra final, hein? Vamos confirmar o glorioso. O Botafogo na Bandeirantes, Gustavo Soler. Botafogo, campeão deste 1900. A 90 minutos de disputar a sua primeira final de Copa Libertadores da América. O técnico Arthur Jorge define escala. O glorioso com 12, John Goleiro, 22 Vitinho, 15 Bastos, 34 Adrielson e 13 Alex Telles. Meio de campo com 5 Danilo Barbosa, meia dúzia Tietê e 17 o capitão é Marlon Freitas. No ataque, 37 Matheus Martins, 10 Savarino e 9 Tiquinho Soares. E na reserva do Botafogo, Soler. 1 Gatito Fernandes, 4 Mateu Ponte, 7 Luiz Henrique, 18 Almada, 20 Barbosa, 21 Marçal, 26 Gregory, 27 Carlos Alberto, 28 Alain, 33 Eduardo, 70 Oscar Romero e 99 Igor Jesus. Agora o Penharol. La bandera amarilla y negra, en cada nada colores. E apesar de ter um 5-0 contra, a torcida faz festa, fogos de artifício, um monte de sinalizador nas arquibancadas e o técnico Diego Aguirre escala o Penharol com 29 Aguerre, 20 Milans, 4 Rodrigues, 23 Mendes e 15 o capitão Max Oliveira. No meio de campo, 14 Damian Garcia, meia dúzia Pérez, 8 Léo Fernandes. No ataque, 26 Sequeira, 28 Baez e 11 Maxi Silveira. Na reserva do Penharol, Soler. 12 de Amores, 2 o brasileiro Léo Coelho, 5 Cristóforo, 9 Batista, 10 Gaston Ramírez, 18 Maiada, 22 Barcelos, 25 Sosa, 27 Lucas Hernandes, 34 Herrera, 90 Avenatti e 97 Alan Medina. Quinto sinal marcando, 9h30, hora de Brasília. Quem apita, Penharol e Botafogo, Gustavo Soler. Todo mundo vem do Uruguai, o dono do apito é Piero Maza, o assistente número 1, Cláudio Rutia, o número 2, Miguel Andrés Rocha, o quarto árbitro é Fernando Vedjar e no VAR, José Humberto Cabeiro. Opinião na Bandeirantes para o Botafogo confirmar a vaga na final da Copa Libertadores contra o Atlético Mineiro, jogo dia 30 de novembro, no Monumental de Núñez. Alexandre Pretzel, maioria de torcedores do Penharol, festa. É tudo tranquilo pro jogo. Mas já entra 5-0 pro Botafogo. 5-0, o Penharol tá... O goleiro até entrou... O Penharol tá mais relaxado que no jogo de ida. No jogo de ida eles estavam muito tensos, porque sabem que não vão conseguir a classificação, apesar da grandeza dos 5 títulos, tudo isso ninguém tira. Agora o Botafogo tem que fazer um jogo inteligente. O Penharol vai correr, vai dividir, vai provocar, e o Botafogo tem que jogar. Tem que jogar e fazer o tempo passar, não precisa se expor muito, né? É jogar pelo regulamento tranquilo. O importante é se classificar para a final. Se for 4-0 para o Penharol, vai ficar na história
mas não vai acontecer nada. O Botafogo estará na decisão. É isso que o Botafogo tem que fazer, jogar com inteligência e com calma, sem entrar na pilha dos uruguaios, que certamente partirão para cima desde o início. As imagens mostram um show pirotécnico maravilhoso. Ele tinha que começar às 9 da noite, né, senhora? Porque não acabou até agora o show pirotécnico. Era para soltar bem antes esses foguetes, não, porque isso aí não é foguete, né? Como a gente falava em Votuporanga. Os caras estão dando um show pirotécnico de Réveillon em Copacabana, Soler. Pra ver se dura uma meia horinha e ver se o árbitro cancela o jogo, né, Cão? Tá 5-0 pros caras, melhor nem começar, né? Ou seja, o Penharol quer ganhar alguma coisa no show pirotécnico, mas a vaga não vai conseguir, não. Tudo pronto, Piero Mas autoriza, começa Penharol e Botafogo. Penharol ataca na esquerda, bola pro fundo, vai tentar driblar, chega Pérez na jogada, caiu, ela foi para fora. Rodrigo Pérez vai com Danilo Barbosa, que tem uma mão nas costas do volante do Botafogo, tem. A arbitragem só marca tiro de meta e lá vem a primeira controvérsia com 20 segundos, Gustavo Soler. E muita reclamação já do Penharol, porque o Danilo Barbosa empurra as costas do Pérez, fica na reclamação, mas apenas tiro de meta para o John. Jogada na direita com o time do Penharol na tentativa com o Milanza. A bola foi para fora direto, linha lateral, arremesso lateral, ataque do Penharol que cobra com 50 segundos de jogo. Pedro Milans bota a frente de cabeça, corta aqui atrás da Adrielson, levanta para Kim Soares, na puxeta, toca Pérez para o ataque, na direita a bola Baez tenta, domina, ela bate na perna dele, vai para fora, em lateral é bola para o Botafogo jogar, 1 minuto do jogo que vai levar para a final com certeza o Botafogo. Depois de um 5-0 eletrizante semana passada no Newton Santos. Lateral Botafogo para fazer cobrança. Alex Telles levanta na ponta. Tiquinho de cabeça. Tietê no meio. Tenta Matheus Martins. Toca o zagueiro. Bica à frente. Javier Mendes. Sobe a defesa. Reclamam de falta. Estica a perna. Marlon Freitas bate. Na direita. Bola. Alex Telles estica esse tudo para cortar. Ela volta e rebate no meio atrás com o Léo Fernandes. Passa aberto Sequeira. Toca a bola para a meia esquerda. Léo Fernandes. Na direita. Lateral do campo. Abertura feita. Cruzamento na grande área, Baez cortou, desceu atrás, aí Léo Fernandes bateu para fora! Da entrada da grande área, Léo Fernandes caiu no pé direito, não é o bom. Cria a primeira grande chance o Penharol com 2 minutos de jogo, Gustavo Soler. E a direitinha é só para subir no ônibus mesmo, né? Pegou na orelha da bola o Léo Fernandes, jogador campeão da Libertadores da temporada passada com o Fluminense, era reservão. Hoje o maestro da equipe do Penharol pegou mal demais na bola. O novo Disney Plus está com tudo. Assista ao mata-mata da Conmebol Libertadores e Sul-Americana no Disney Plus. De cabeça à frente para atacar, Baez tenta a bola com Maxi Silveira, rasga a defesa do Botafogo. Na direita a bola, abertura feita para o outro lado de cabeça, toca pelo meio, sobe a jogada com Danilo Barbosa. Bastos pega sobre o zagueiro, enfia na meia esquerda esse passe, tenta o passe à frente, perdeu Matheus Martins. Na direita para atacar de volta o time uruguaio. Repito, 5-0 o jogo de ida no Rio de Janeiro. Faz o giro, Baez escapa da primeira bola com Sequeira chegando, travada, a bola vai para fora, é lateral. É lateral para o Penharol cobrar na direita, com muita pressa para fazer a cobrança. Procurando alguém de amarelo e preto, Pedro Milans vai colocar na grande área, remessa, Baez de costas, ajeita, puxa, não sai do gol, John, cabeceia pro chão, Bastos de cabeça, dá um bicudo, levanta essa bola, o Adrielson, nem Alex Telles, chuta errado, a bola cai na esquerda pro Botafogo, para Matheus Martins, chamando a falta, tenta o giro, toca, a bola tá em jogo ainda, atrás com o Botafogo, levanta a Marlon à frente, passa a marcação pura aqui atrás, Javier Mendes, rebote volta, Léo Fernandes, levanta a cabeça, cruzar forte a jogada para a ponta esquerda, bola forte demais, tentou o Sequeira pegar, não conseguiu evitar que ela saísse, pelo menos em lateral, ou não, em lateral. É bola para fora para o Botafogo jogar, amortecedor com qualidade, líder em suspensão, é HG Nakata, porque Nakata você já sabe. 3 minutos e meio desse jogo nervoso, tomara, tenhamos tranquilidade, faixa com paz, trazida por torcedores do Botafogo. Ainda temos mais de 20, entre aspas, torcedores do Penharol presos no Rio de Janeiro. Torcedores do Penharol trazendo faixas para as arquibancadas, querendo que esses sejam soltos. Esses torcedores ficaram presos no Rio de Janeiro.
Parece o curioso é que a justiça brasileira é rigorosa, com torcida organizada lá de fora. Aqui de dentro, essas não tem nada para elas, né? Não acontece nada com elas. Não acontece nada. Hoje elas têm título de eleitor, né? Hoje o Ministério Público determinou que a Mancha Verde está afastada dos estádios em São Paulo, que não poderá entrar em nenhum estádio de São Paulo com nada. Nem bateria, nem faixa, nem uniforme, nada. Mas isso aí é enxugar gelo, né? Porque logo eles estão de volta ou eles entram vestidos de outra maneira e ficam gritando lá e ficam comemorando. Você tem toda a razão. Infelizmente aqui a gente fica enxugando gelo, não tem jeito. É que os torcedores do Peñarol que foram presos não votam aqui no Brasil, não elegem aqui os deputados, senadores, né? Que é quem faz lei. Como eles votam lá, vamos prender esses aqui que o título deles não é brasileiro. É isso. Na realidade, eu já falei sobre isso, o Brasil é uma confusão. Me desculpe quem mora e quem gosta, mas o Brasil é uma confusão. Falta marcada, Adrielson na bola, tomou o tranco, caiu e está no chão. A arbitragem marca a falta. Adrielson no chão, se levanta agora, Soler. Depois de um trombão ali no sistema defensivo da equipe do Botafogo, o Tietê já conversa alguma coisa com o Adrielson, segue 0-0 no Centenário, mas o juiz não deu falta não, ele deu bola ao chão. Ao chão, na grande área, a bola para Baez de voleio. Fora! Ela passa à direita do gol do John, longe do gol. Mas vai em direção à pequena área. Era tocar em alguém e ir para dentro. O Botafogo se salva, Soler. E que bola espetacular do Léo Fernandes. Na medida para o Baez marcar um golaço, mas pegou muito mal na bola. O camisa número 28 da equipe do Peñarol. É só tiro de meta para o John. No Centenário em Montevidéu, a bola rola, o relógio não para. 6 minutos é o primeiro tempo. Com o Botafogo praticamente finalista da Copa Libertadores para enfrentar o Galo. 6 primeiro tempo, 0-0 Peñarol Botafogo. Nina Gagliotti. E a Copa Sul-Americana também já está chegando no final. O Cruzeiro já estará lá no dia 23 de novembro, aguarda seu adversário que sai amanhã no jogo entre Racing e Corinthians às 9h30 da noite, com transmissão da Rádio Bandeirantes. No ataque, a bola com o Baez de cabeça, volta Alex Telles, tira lateral para o ataque do Peñarol, cobrar com Milans. Milans toca na grande área essa bola, tenta girar pela ponta Silveira, tenta driblar, deixa o pé, comete a falta na sequência. Telles vai na bola, derrubada, lateral esquerdo do Botafogo, fica no chão, tocado no pé, faz um pouco de manga, mas houve a falta, Gustavo Soler. Falta, teve ali um trançapé do Max Silveira para cima do Alex Telles, lateral da equipe do Botafogo, que participou da última convocação do técnico Dorival Júnior. Por sinal, Canhão, teremos na sexta-feira, melhor dizendo, mais uma convocação, e no meio desse calendário maluco, o Botafogo corre o risco de perder muitos jogadores para o jogo do dia 20 de novembro contra o Atlético Mineiro, lá na Arena MRV. Certamente, Pretzel, com o Neymar nessa próxima convocação do Dorival? Não, está fora já num acordo, só em março, né? Entraram em acordo Dorival com o Neymar, e o Neymar só volta em março para melhorar sua condição física e técnica. Que pena, hein? No ataque, a bola com o Peñarol. Max Oliveira para a grande área. Léo Fernandes limpou, é rápido, girou. Pé direito no gol, travado em cima dele. Vem travando aqui atrás da marcação. Defesa do Botafogo. Rebote e volta na ponta, Rodrigues. Toca de volta a bola para Oliveira. Driblou o lateral. Preferiu colocar na grande área. Baez de cabeça, ela bateu na cabeça do Matheus Martins. É lateral. É lateral, é bola para o ataque do Peñarol jogar. 8 minutos é o primeiro tempo. Placar de 0-0. Milans para fazer cobrança, para colocar dentro da grande área a bola. Recebe a autorização, toma a grande distância, 8 minutos do primeiro tempo. Milans para a grande área a bola. Silveira cabeceou para fora, apenas acompanha. John Bessa vai longe do gol. Em linha de fundo, é bola para o Botafogo jogar. O tempo da atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio, com muita qualidade e economia em todos os produtos. 8 minutos e meio, o primeiro tempo. Alexandre Pretzel, 0-0 para Peñarol e Botafogo. Pretzel. Como esperado, o Peñarol avançando, né, marcando em cima o time do Botafogo. O Bahia já chutou a bola atravessada na área. E o que o John faz? Ó, joga para frente, sem sair tocando. Joga forte, isso talvez favoreça o Peñarol, porque a segunda bola toda me parece no momento do time uruguaio, né? O Botafogo tem que entrar um pouco mais ligado, né? Dividir um pouco mais as jogadas. Está muito apático não, mas está administrando demais o 5-0 que tem.
9 minutos, lateral para cobrar Silveira para a grande área. De cabeça para o alto, Léo Fernandes. Tenta na grande área, dominou pro gol, tentou na meia, puxeta na bicicleta, ela fica na mão do John. Fácil pro goleiro do Botafogo pegar dentro da pequena área. Com 9,5 primeiro tempo, 0-0. Se tem hit, tem estrela. Estrela Bet é o hit. É só cadastrar e fazer o seu palpite. 9h30, primeiro tempo com 0-0 com a Bandeirantes. Liberdade, Aracaju. Sobe na jogada aqui atrás de Biri Maranhão, ganhando bola com dentro com Rodrigo Pérez. Toca o zagueiro, vira a jogada com Guzmán Rodrigues. Rodrigues abre a jogada na esquerda para Mendes. Mendes inverte esse passe para a direita. Vem Léo Fernandes, cabeceia, tira o Adrielson. A bola volta meio campo ainda. Sozinho, Guzmán Rodrigues faz a inversão. Toca na ponta, o passe errado. Rebate a marcação do Botafogo, Vitinho tira. Rebate pior ainda, a marcação para o meio, toma com Penharol. Oliveira inverte a bola de cabeça com Baez. Baez é Léo Fernandes. Bota no peito, entrega para trás a bola para Baez. Mais atrás a Milas. Cruzou na grande área a bola. Vitinho tenta a defesa quarta. Na jogada vem Tietchan na pocheta. Conseguiu bater. Marlon Freitas toca à frente. A Tiquinho. Vira o zagueiro do Mira. Volta Mendes pro goleiro. Sai da grande área. A Guerra toca a bola de volta. Esse passe. Abre a jogada com Rodrigues. Rodrigues pro comando. Reclama impedimento. Jogadores do Botafogo. Arbitragem marca impedimento. Sequeira bem à frente. Arbitragem para e marca. Central técnica Bandeirantes com Caiane Martins. Com Michel Lopes. Mesa de som marcando em Montevidéu do Centenário. A bola rola, o relógio não para. 10 minutos e meio do primeiro tempo. Para confirmar a vaga do Botafogo na final da Libertadores contra o Galo. Por enquanto 0-0 Penharol e Botafogo jogando em Montevidéu, Nina Gagliotti. GP de São Paulo 2024. Carros históricos serão expostos ao público pela cidade. Da McLaren, campeã com Ayrton Senna, Ferrari, de Felipe Massa. Essas máquinas das equipes do grid vão poder ser vistas de perto pelos fãs em São Paulo. Lembrando que a Fórmula 1 tem transmissão da Rádio Bandeirantes e também da TV Band. No domingo, 2 da tarde, com Sérgio Maurício, botafoguense Sérgio Maurício, no Capricho, tem o Grande Prêmio de São Paulo. Vitinho vai na trombada, a bola vai desviada, toca em Vitinho. Lateral, ataque do Penharol na esquerda. 11,5, primeiro tempo, 0-0, jogo lateral cobrado. Léo Fernandes cruzou na grande área, a bola com Baez. Tirou aqui atrás, Teles ficou na grande área, a bola tomou Silveira, dá Baez no fundo, para Silveira, rebate Bastos, dá um bico e manda para a linha lateral, arremesso então para o ataque do Penharol. Você empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. Lateral cobrada, a marcação se antecipa, tira Marlon Freitas, dá Tiquinho Soares, faz o pivô agarrado pela camisa, protegeu, caiu, puxado, é falta. Javier Mendes vai, o abraça 1, 2 vezes, é falta, marca Piero Mas, arbitragem chilena, marca Soler. E ficar na reclamação ali o Mendes com a arbitragem, deu uma bronca no Piero Maza, o árbitro chileno da partida. Lance paralisado e a favor da equipe do Botafogo. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende. Para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Difusora Teresina, futebol é a maior rede de rádios do Brasil. John Compé levanta a bola para Tiquinho, muito forte o passe, marcado, vai no fundo com Milas em cima, ela quica, Tiquinho estica a perna, evita que a bola saia, toca ao lado, dá Matheus Martins que entrega de volta a Tiquinho, Tiquinho lado esquerdo, recomeça, dá Alex Teles, Alex vira a bola para Marlon Freitas pelo meio campo, com Tietê, passa, vem Danilo Barbosa, toca Danilo, vira a jogada com Savarino, o que jogou na quarta-feira passada, Savarino, uma grandiosidade, Vitinho entrada na grande área, esse passe, não pega Tietê, a marcação toma e ganha 15 para as 10 da noite, com 0-0 com 13 primeiro tempo, Alexandre Pretzel e o jogo em Montevidéu com a vaga do Botafogo garantida, Pretzel. E o Botafogo agora sim, né? Começa a marcar mais forte, não deixa o Penharol trazer, por exemplo, todos os seus jogadores do meio para frente para ficar perto da área do Botafogo, aumentou a marcação e a qualidade técnica do Botafogo é superior, né? O Penharol vai jogar pela honra e o Botafogo pela vaga na final com tranquilidade. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende. Para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. 13,5 do primeiro tempo, com 0-0, com 5-0 para o Botafogo. Na quarta passada do jogo do Newton Santos, lateral defesa do Botafogo para fazer cobrança. Vitinho enfia na ponta essa bola.
Foi caindo, pedindo falta de arbitragem, não deu a falta para o Botafogo. A defesa rebate. Savarino na meia direita com 2 em cima, na puxeta, corta Rodrigues. Toca no meio do campo ainda, recuperação, volta a ser com Danilo Barbosa. Danilo atrás com Adrielson, vem Alex Telles de primeira. Já vira a bola para Matheus Martins, girando, marcado por 2 no meio campo. Ele volta a bola para o goleiro John, na grande área, para cima dele, Maxi Silveira. John domina, toca a bola para Adrielson pela meia direita. Tomou pressão do Sequeira, vira para Vitinho, Vitinho para Marlon. Vira a bola para Vitinho, Vitinho por dentro. Adianta com Danilo, foi tocado por trás da arbitragem, não pega a falta, ela sai. Em lateral, ataque do Penharol na esquerda agora. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Léo Sequeira vai no fundo para cruzar na grande área. Primeiro, Vitinho. Dá um bicudo e manda no meio da torcida. Tela com pressa, já cobrado para Sequeira. Tentou driblar, a bola vem tentando, bateu no Vitinho. Tocou no próprio jogador do Penharol, bateu no Sequeira. Ele nem reclama. Não é, Solé? Só tiro de meta mesmo, né? Exatamente, ali num ato de ruindade, né? Ele tentou o drible, pisou na bola, tomou a bolada do Vitinho, só tiro de meta para o goleiro John, que está pendurado. Tem que ficar ligeiro para não ficar de fora da final da Libertadores, a primeira na história do Botafogo. Conseguistes entender, Pretzel, por que não colocaram, ou por que o técnico do Botafogo, Arthur Jorge, não colocou o Gatito? Não consegui, talvez por não confiar, né? De repente começa o jogo, o Gatito não joga há um bom tempo, toma um gol e aí o jogo pode mudar um pouquinho, né? Por isso o John, que pendurado, corre o risco de não jogar a final. Mas é só fazer o básico, né? Defender, agarrar a bola e não entrar em confusão. 15 minutos e meio para jogar o Botafogo no meio campo. Vira Danilo, tocado por trás, é falta marcada. O jogo parado, é falta, o Botafogo cobra. Em Montevidéu a bola rola, o relógio não para. São 16 minutos do primeiro tempo. Semifinal, o jogo de volta na Libertadores com a vantagem gigante do Botafogo, que fez 5-0 semana passada no Rio. Penharol, Botafogo 0-0, Nina Gagliotti. Em rodada atrasada da Série A, Internacional e Flamengo empataram por 1-1 esse jogo que foi no Beira-Rio. O Inter agora quinto colocado com 53 pontos, o Flamengo tem 55, é o quarto colocado. Domina Bastos, zagueiro do Botafogo na esquerda, sai da marcação, não evita que a bola saia, toca para fora. Em lateral, ataque do Botafogo, aliás, ataque do Penharol, aqui na ponta direita. Cobra com muita pressa, bola para trás, a Léo Fernandes é rápido, habilidoso, toma, ajuda à frente, corta Matheus Martins, vai na jogada e toca para fora essa bola, em cima Marlon Freitas. É lateral então, ataque do Penharol pela direita com 16:30 primeiro tempo. Para fazer cobrança, Pedro Milans arremessa, recebe de volta a Baeza, Milans na grande área, passa Adrielson de cabeça, Vitinho tira, sobe na marcação para tentar pegar de cabeça Damian Garcia, tenta a defesa, bateu atrás do Marlon Freitas, tenta o Damian Garcia, corta, Rodrigues por dentro para Silveira, na área, para Oliveira, Baez atrás, Léo Fernandes vai, caiu, pediu pênalti, a bola voltou, bateu pro gol, Milans em cima da marcação, insiste, toma a frente, dá a puxeta na grande área, furou, Baez, voltou na ponta, ajeitou pro gol, Sequeira bateu para fora! Tem um desenho, mas escanteio e tome pressão do Penharol. Reclamam de pênalti jogadores do Penharol. Não agora quando caiu o Sequeira, um pouco antes. Escanteio o Penharol, Soler. Tá até agora no chão. O Léo Fernandes, ele teve o azar depois da trombada com o Marlon Freitas dentro da área. Na hora que o Milans foi finalizar, ele chutou e a bola pegou na boca do estômago do Léo Fernandes, que segue caído no gramado, tentando ver ali se o VAR vai agir, mas por enquanto apenas escanteio marcado para a equipe do Penharol. Pretzel, era disputa de espaço, Marlon Freitas e Léo Fernandes, ou é pênalti? Nada, disputa de espaço, absolutamente nada. E o árbitro não vai dar isso. O Léo Fernandes já jogou no Fluminense, né? É o grande destaque do Penharol na temporada, mas não foi nada. Disputa de espaço, escanteio bem marcado. Ele até enrolou um pouquinho mais ele, o Léo, para esperar que o VAR chamasse, mas nada do VAR chamar não. 18 minutos e meio, eles já se levantem para cobrar o escanteio aqui. Chega e reclama do assistente também, do Cláudio Andrés. Como se o assistente, ele marcasse o pênalti. 18 minutos e meio. Tem escanteio para cobrar o Penharol.
Léo, primeira trave de cabeça, defesa, tira, rebote, volta fora da grande área. Alex Telles perdeu, voltou, Léo Fernandes cruzou no gol, tenta a defesa, Rodrigues tentou na primeira bola, por baixo para cortar, Tietê. Toca à frente, essa bola volta para a esquerda ainda na velocidade. Toma Sequeira, traz para o meio campo, recomeçando a jogada com o time uruguaio. Tá 0-0 por enquanto, no agregado 5-0 Botafogo. Léo limpou, sai do Matheus Martins, limpou de novo, sai do Tietê, toca a bola para a ponta esquerda. Oliveira, cruzar para a grande área, a bola, Pérez aqui, o zagueiro fecha, de cabeça, corta a defesa aqui atrás com Bastos, rebate, volta no meu campo ainda, vem Rodrigo Pérez, já vira a bola para a ponta direita, tenta driblar Pedro Milas, marcado bem Alex Telles, ele toca atrás da jogada, Garcia cruza na grande área, para Oliveira de voleio no gol, de cabeça, o toque para fora do Pérez! Uma casquinha com Baez passando na segunda trave. Quase o Peñarol faz o gol, Soler. E são quase 20 minutos de jogo, Canhão, de bola só na área da equipe do Botafogo. Mas, por enquanto, o Peñarol não finalizou nenhuma vez na direção do goleiro John. Cabeçada errada na orelha da bola do Pérez. Só tiro de meta para a equipe do Botafogo. 19 minutos e meio. O Botafogo está suportando a pressão. Pretzel, 0-0, Alexandre Pretzel. O time entrou numa rotação diferente, né? Os jogadores que começaram a partida, vamos ver se o Tiquinho consegue segurar uma bola, não faz uma boa temporada. E claro que o Peñarol está mais intenso, né? Está mais ativo. Tudo isso a gente já esperava. Quem sabe na bola parada agora, Botafogo chegue com perigo ao gol uruguaio. Savarino vai para a bola, Oliveira por baixo, é falta marcada para o Botafogo. Oliveira sozinho, tinha dois companheiros ao lado. Falta marcada e o Savarino no meio deles. Oliveira comete uma falta, eu diria que foi uma tremenda jumentice, Soler. E foi inteligente o Savarino, ele corta e cava a falta cometido pelo capitão da equipe do Peñarol, o Maxi Oliveira. Perigo agora para o goleiro Aguerre. O Botafogo vem na bola parada para tirar esse 5-0 do agregado e transformar em 6-0. Alex Telles toma a posição de pé canhoto, Savarino de pé direito. Aguerre encostado na trave esquerda, sobe o muro. O Aguerre passou pelo América Mineiro 2 jogos apenas. Só isso. Foi o terceiro goleiro do América Mineiro na ocasião e o Max Silveira, que você vai lembrar, jogou não, né? Passou pelo Santos ano passado, fez 12 jogos, 1 gol. O gol que ele fez foi no jogo Internacional 7, Santos 1. É falta para o time do Botafogo na entrada da grande área. Alex Telles partiu, bateu, fora! A bola vai no ângulo, passa muito perto do gol, bate na proteção que está bem colada atrás daquela proteção, aquele poste que segura a rede. Inacreditável, emudeceu o Centenário. Que cobrança, não vou dizer perfeita porque não entrou, Soler. Foi muito bem batido, deu azar. Agora o Alex Telles, ele tira da barreira, a bola pega um efeito um pouquinho acima daquilo que ele queria, se perdeu pela linha de fundo, mas levou muito perigo para o goleiro Aguerre. Segue 0-0 em Montevidéu, 5-0 no agregado. Onde tem jardinagem, tem Estil. Aproveite descontos e ofertas especiais. Acesse ofertasestil.com.br e saiba mais. Tietê na ponta para jogar. Opa! Tomou um rapa o capitão do Botafogo. É falta marcada. Pretzel, 22 primeiro tempo. Aos poucos o Botafogo vai equilibrando as coisas ou tentando o Pretzel. Exatamente, colocando a bola no chão. Agora mais uma falta. O Peñarol não tem muita qualidade até na marcação, até na parte defensiva. Por isso para com faltas. Já é a terceira cometida pelos uruguaios. Falta, Savarino para a grande de cabeça, Matheus Martins desvia, a bola vai sair do outro lado, vai sobrar pela direita aqui na jogada, Mendes, já driblou, sai do Tiquinho, toca no ataque de cabeça, rebate Bastos, a bola volta na ponta, para Milans, dá no apoio, Bastos, corta de volta, Alex Telles vem no rebote, tomou, dá Tiquinho, passa Matheus Martins, é para Matheus Martins na esquerda, cercou, ganhou, driblou, caiu, nada de falta, a arbitragem não marca, não foi mesmo, recuperar a bola pela meia direita, na frente a jogada, tenta o giro, perde a sequência, a bola vai descendo pela linha lateral. Toca para fora essa bola, Danilo Barbosa em lateral da bola, Peñarol vai jogar, time da Bandeirantes em campo essa noite mostrando para você quem vai para decisão. Quem vai? É o Botafogo, né? O Canhão, presta atenção, cara, fez 5-0 no Rio. Quem vai tomar 5-0 do Botafogo? Botafogo vai pegar o Galo, 20 de novembro, a final Monumental de Núñez.
Parece bem que podiam mudar, a Conmebol podia trazer para o Brasil essa decisão, hein? Mas aí é o seguinte, a gente cobra tanto organização, aí quando a gente definição, né? Definição, aí a entidade quando anuncia algo 1 ano antes ou 6 meses antes, a gente quer trocar em cima da hora, aí eu discordo, cara. Aí tá marcado pro Monumental, é no Monumental. Não podia haver um adendo, por exemplo, se for brasileiros, levaremos para o Brasil. Se forem 2 times argentinos, para a Argentina, uruguaios, aí sim. Não, antes, se botasse no regulamento, sim. Dependendo do confronto, definiremos um local. Aí tudo bem. O país sede dos dois. Mas assim, eu sou torcedor do Galo, meu time tá... Eu compro um pacote para Buenos Aires e aí troco o jogo para Santiago do Chile. Aí não dá. Aí atrapalha também quem gosta e quem ama o futebol. Mas nesse caso, por exemplo, são 30 dias até o jogo, né? Daria tempo, não daria? Não, mas a questão é o seguinte. Lá atrás tem gente que já se programou antes. Sim. Vamos pro jogo. 24 minutos. Importante aqui, a final vai ser brasileira. 24, primeiro tempo 0-0. Lá vem de novo o time do Penharol para tocar à frente com o Rodrigues, o zagueiro, na grande área, de cabeça, rebate Vitinho na puxeta completa, toca a bola pro meio aqui atrás, o Adrielson na marcação, o zagueiro, sobra a volta na esquerda, o Penharol é todo o ataque para fazer o primeiro gol pro Penharol, pelo menos ganhar o jogo. Levantamento na ponta, tenta a jogada, Mendes, ela vai para fora. Longe onde estava Léo Fernandes e a bola vai em lateral. Para nós, o seu jeito de torcer deixa um legado. Acesse torcida.mafre.com.br e conheça o manual das regras não escritas da sua torcida. Próximos dos 25, você na maior rede de rádios desse Brasilzão. Com Radiofobia Boa Vista também. Para atacar, Léo Fernandes, belo giro, põe no chão. Sai Alex Telles, vai na jogada Bastos, usando o braço, caíram os dois. Voltou na ponta, a bola, Milan cruzou pro gol, bate em Alex Telles. Aos 25, escanteio da direita pro Penharol, Gustavo Soler. E o Léo Fernandes fica reclamando com o bandeirinha, mas não dá, né, para ele brigar no corpo com o Bastos. Léo Fernandes, autorizado, bateu fechadinho na primeira trave, vai na bola, John! Piero Maza botou a mão no ouvido, reclamando o quê, Foi o John quem tocou. O que o John tá reclamando? Impedimento e escanteio não tem, né, Soler? Tá reclamando que ele faz a defesa na cobrança direta do Léo Fernandes e a bola bateu no pé do zagueiro e agora o Bandeira tá corrigindo. Falou, professor, bateu no rapaz ali do Penharol, bateu no camisa 20, o Milans, é tiro de meta pro Botafogo, pô. O John toca na bola e ela bate no pé do Max Silveira. O assistente deu escanteio. Alguém avisou. E é claro que pode ter sido também o quarto árbitro. A arbitragem acaba acertando. Em Montevidéu a bola rola, o relógio não para. 26 minutos, 26 primeiro tempo. Para confirmar o Botafogo na final da Copa Libertadores contra o Atlético Mineiro. 26 primeiro tempo, por enquanto 0-0. Penharol e Botafogo, Nina Gagliotti. Manchester City perde por 2-1 para o Tottenham e é eliminado da Copa da Liga. E Savinho deixa o campo machucado com muitas dores no pé direito. Uma preocupação para o técnico Dorival Júnior na seleção brasileira. Daqui a pouco no intervalo, Bandeirantes tem Ricardo Capriotti. 27 primeiro tempo, Alexandre Pretzel segue 0-0 com o Botafogo também soltando as manguinhas e criando as suas oportunidades em Pretzel. Exatamente, agora uma diferença de 5 gols, ela é muito grande e até alguns jogadores, o Marlon Fresco está meio que tirando o pé de vez em quando, até para não se atrapalhar para uma possível final, né? Agora uma falta forte, esse tipo de lance é que não pode acontecer, uma falta mais forte e cartão amarelo, isso é que não pode acontecer num jogo que está encaminhado na classificação. Cartão para quem do Botafogo, Soler? Cartão para o zagueirão Bastos, camisa número 15, jogador angolano, que recebe agora o cartão amarelo do árbitro da partida, Piero Maza. Estava lendo informações do jogo, o Bastos que já está suspenso para o jogo do Campeonato Brasileiro contra o Vasco. Olha aí. Pois é. Eu tenho que tomar cuidado para não ser expulso agora, porque ele é um jogador muito viril, né? Muito físico. Sem ritmo também, né? Não joga, né? Vai ser titular. Não, perdão. Não joga com o atual companheiro. Perfeito. O que não significa muita coisa também. O Adrielson que até é bom jogador. Sim, até convocado para a seleção. Ano passado fez uma temporada maravilhosa o Adrielson. Brilhante. Penharol na falta, na grande área, Rodrigues cabeceia para trás, arrumou para bater pro gol, Mendes para fora.
Ele dominou com liberdade, teve espaço para ajeitar, dominar, mas bateu longe, Gustavo Soler. Dominou, virou e mandou para onde o nariz estava apontado. Longe do gol, só tiro de meta a favor do goleiro John. Então o John Canhão está pendurado, chegou pendurado para esta partida. E no jogo agora o Bastos também pendurado. Bastos que será uma preocupação para o Botafogo na partida contra o Galo, mas no Campeonato Brasileiro, porque vai ser um jogo um dia depois da data FIFA e o Bastos é zagueiro titular da seleção da Angola. youtube.com/Rádio Bandeirantes oficial, das imagens Alexandre Marques com Marcela Souza no digital. Lateral, ataque do Botafogo na descida para fazer cobrança, vem Alex Telles. São 28 minutos e meio, primeiro tempo, arremessa na grande área, Tiquinho cabeceia atrás, Tietê tenta na grande área, Savarino bateu pro gol, ela vai para fora! Tietê arruma com a cabeça, Savarino, um canhão, a rede defendeu, a rede do lado de fora, Soler. Pra sorte do goleiro Aguerre, porque foi uma chicotada ali do Savarino, uma batida muito rápida com efeito, pra sorte do Aguerre, ela beijou a rede, mas pelo lado de fora segue 0-0 no jogo. Botafogo ataca, Marlon pra Vitinho, vai tentar driblar, a bola escapuliu, passa dele, volta a marcação, tenta na ponta esse passe, toca à frente, Max Oliveira, na sequeira, toca pra fora, a bola foi pra fora, passe errado, um tijolo, é lateral, ataque aliás do Botafogo, ataque mesmo, é na lateral direita essa bola, Estúdio 92 FM em Cascavel, você ligado na rede Bandeirantes de Rádio. 29,5, 0-0 com esse placar, o Botafogo vai para a decisão. Fez 5-0 jogando no Rio de Janeiro. Segurança e conforto em qualquer caminho. Você já sabe a resposta. Amortecedor HG, porque é na carta. Marlon para trás, a bola volta no peito. Danilo Barbosa toca a entrada na grande área. Tiquinho de volta na lateral esquerda. Linha de fundo, vem Alex Telles. Olha para a área, para cruzar, levantou. Para Tiquinho, de cabeça, ela quicou na mão do Aguerre. Foi fraca, pega o goleiro do Peñarol, Soler. Na tentativa do Tiquinho Soares para transformar esse 5 em 6-0, a cabeçada não saiu como ele queria. Tranquilo, o Aguerre fez a defesa. Montevidéu, a bola rola, o relógio não para. Na meia direita, jogada para o Peñarol, na entrada da grande área, para Sequeira, com liberdade, ajeitou, trouxe para o pé direito para tentar o chute para o gol aí, arrumou de longe, um canhão, golaço! Golaço! Baez, 28 da entrada da grande área, dominou, trouxe para o pé direito, que buraco, que espaço, a defesa do Botafogo assistiu, teve tempo de pôr no peito, cortar para o pé direito e mandar do ângulo esquerdo. John chega a tocar com o braço esquerdo, ela entra, um golaço do Peñarol, sai na frente o Peñarol com um golaço de Baez, um Peñarol, Botafogo 0. John não tem jeito, tá feito. Tinha liberdade de Baez, deram espaço, mas ele acerta um canhão do ângulo. 1-0 Peñarol, Soler. E que golaço do Baez, o segundo gol dele nesta edição de Copa Libertadores da América. O lançamento, ele agasalha no peito, olha para um lado, olha para o outro, rapaz, tá 5-0, mas eu vou tentar daqui. Mandou um tirombaço na gaveta do John, que nada pôde fazer agora. 1-0 Peñarol em Montevidéu, 5-1 para o Botafogo no agregado. Canhão. Alexandre Pretzel, um golaço de Baez, 1-0 Peñarol. Um golaço, gol de semifinal, gol até de final de Libertadores da América. E o John foi na bola, mas foi uma paulada no ângulo. Quando ele clareou, eu até cantei aqui, ó, gol. E ele cravou, né? Golaço, realmente muda o jogo, mais ou menos, né? É que o Botafogo já são 32 no primeiro tempo. Deixa terminar 1-0. Agora que o Botafogo só está administrando o resultado, isso está muito claro, até com uma certa lerdeza. Bastos para a bola, chega, disputa, pede a falta, caiu um escanteio. Ele com Maxi Silveira, o escanteio. E dá-lhe pressão do Peñarol, Soler. E o Bastos é um jogador muito forte, Canhão. Agora foi meio geleia nessa disputa. Escanteio Peñarol, sempre ele, Léo Fernandes, pé canhoto na batida. Léo Fernandes, autorizado. Mendes cabeceou no canto, na trave. A defesa corta a mal, bateu o Danilo Barbosa. Ela bate em Marlon Freitas, vai para escanteio. A trave defendeu, a trave salvou e na sequência quase saiu um gol contra.
Soler entra em parafuso, Botafogo. Pane total do Botafogo, cruzamento na medida para o Pérez, ele manda de cabeça na trave e depois o Danilo Barbosa dá uma bolada para cima do Marlon Freitas, quase gol contra, é novo escanteio Penharol. Léo Fernandes cobra, autorizado para Rodrigues de cabeça, defesa corta atrás aqui na marcação com o Adrielson, volta Savarino, dá um bicudo, exala, bota no meio campo essa bola, completamente sozinho, Damian Garcia, volta pro goleiro Aguerre. Alexandre Pretzel, por muito pouco, o Botafogo não toma o segundo. Minutos depois de tomar o primeiro, o Botafogo entra em parafuso, Pretzel. Não pode ser essa linguiça com farofa aí, né, o Canhão? Que é uma farofada que o Botafogo tá fazendo. O Botafogo tá deixando o Penharol jogar à vontade, pô, um pouquinho mais para botar o pé. Não precisa ter violência, mas força, pé de ferro para ganhar dividida, para jogar a bola no ataque. Se toma esse segundo gol, aí volta aquela frase, tem coisas que só acontecem com o Botafogo. O General Severiano lá tá lotado de botafoguense. E toma um segundo logo em seguida, já começa a bater um certo pavor. Então, um pouquinho de futebol, só um pouquinho. O Botafogo tá assistindo o Penharol jogar. Léo Fernandes domina, Tietê na bola, mas está marcado o impedimento na esquerda do Maxi Silveira. Segurança e conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta. Amortecedor HG, porque é na carta. Rio Mar em Manaus, você com a gente na rede Bandeirantes de Rádio. Ricardo Capriotti vem já já no intervalo. Bandeirantes por enquanto 1-0. 1-0 Penharol no agregado, 5-1 Botafogo. John cobra impedimento, levanta a frente a Tiquinho, sobe de cabeça o zagueiro, corta Guzmán Rodrigues, dá pelo meio do campo ainda, no peito domina a bola, vai tentar, vem Marlon Freitas, comete a falta, ele comete a falta em cima de Maxi Silveira, para o jogo, marca a falta, Piero Mas apenas marca e não dá cartão para o jogador do Botafogo. Braspress, a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha as suas encomendas de internet até entrega totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. É falta marcada. Léo Fernandes para a grande área, para Rodrigues de cabeça, Adrielson tira, volta Savarino, tudo isso aos 35, pede ele que Savarino dá um bicudo, a bola cai no meio do campo, para Tiquinho, fura Léo Fernandes, vem Tiquinho de cabeça, vem na frente, corta de cabeça, Maxi Oliveira, para Léo Fernandes dá um balão, mas a bola sai muito errada, ela apenas ganha altura, vai na bola, Matheus, a bola vai desviada, não pega o jogador do Botafogo, ela foi tocada para fora pela linha lateral, arremessou para o Botafogo bater sem muita pressa, no Centenário em Montevidéu, a bola rola, o relógio não para. São 35 minutos e meio, 35 e 30 do primeiro tempo. Valendo vaga na final da Copa Libertadores. Essa vaga é do Botafogo, hein? No agregado 5-1 para o Botafogo. No jogo de Montevidéu, Nina Gagliotti, Penharol, Botafogo 0. A Portuguesa iniciou o processo para a transformação do clube em SAF com valor de 1 bilhão. A oferta prevê a reconstrução, ou melhor dizendo, a reestruturação de dívidas do clube e remodelação do complexo do Canindé, que inclui Clube Social Estádio e aporte financeiro no futebol até o ano de 2029. Mendes vai na joga, domina pela direita, dá um bicudo, toca na ponta, Bastos vai na bola e dá um coice, toca para fora pela linha lateral, em arremesso é bola para o time do Penharol jogar, Super Contade Chapecó com a gente na rede Bandeirantes de Rádio, ouvindo Alexandre Pretzel, 36 e 30 do primeiro tempo, já passou aquela fase de nervosismo do Botafogo, mas era o Penharol, Pretzel, eu diria ou não passou? Uma certa indolência, viu, do Botafogo, certo? O time está jogando uma segunda rodada de Campeonato Carioca. Então o Penharol como se fosse o Volta Redonda, o uniforme é o mesmo e não é assim que tem que jogar. Eu não estou pedindo que entre com violência, mas tem um pouquinho mais de corrida, um pouquinho mais de esforço. O Tiquinho Soares até agora é uma atuação lamentável, lamentável para o jogo de semifinal de Copa. O Penharol é fraco, muito fraco, mas você vai dando espaço, vai deixando, daqui a pouco vira 2-0 e aí tem aquela frase de novo, coisas só acontecem com o Botafogo. Não vai acontecer, mas é bom tomar cuidado. Léo Fernandes na direita, de primeira para a grande área, para Milans, cruzou na pequena área, John, saiu, furou, voltou a sobra, bateu para o gol, Silveira, toca a defesa, a bola rebateu, voltou de cabeça aqui pelo meio campo, Mendes toca a bola para Oliveira, cruzou para o gol de cabeça, Bastos cortou, não pega Tietê, volta Léo Fernandes, de volta a bola para Pedro Milans, Milans no fundo, levantou, cruzou para mais a defesa, corta, ficou na esquerda, na grande área ainda, para Sequeira, por cobertura, bateu para fora! O Penharol continua macetando, pressionando.
tentando o segundo gol. Outra chance perdida, Gustavo Soler. E o Baez gostou de fazer golaço e tentou de novo. Tentou mandar por cobertura ali pra cima do goleiro John. Pra sorte do arqueiro do Botafogo, essa bola foi pra fora em tiro de meta e o John fica caído. Toma bronca ali do Piero Mazzi, sempre lembrando, né, Canhão? O John está pendurado com cartão amarelo. Não pode nem fazer cera, senão vai perder a final da Libertadores contra o Galo. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress, você acompanha as suas encomendas em internet até entrega totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. 38 minutos e meio do primeiro tempo. 1-0 Peñarol. Alexandre Pretzel. O que tá jogando Léo Fernandes, não dá pra alguém marcar o cara, não. Pois é. A bola passa por ele faz de tudo. Liberdade pra ele, Pretzel. A bronca do Arthur Jorge vai ser grande. Ele é um treinador que melhora times no vestiário. Já melhorou o próprio Botafogo, né? Vai ser... Porque é o seguinte, ó. Os jogadores entre eles, com a lentidão, eles só ficam olhando pro relógio. Quanto tá? 38 do primeiro tempo. Eles só vão ficar contabilizando. Porque o jogador é assim também. A vantagem é muito grande. Agora, o treinador sabe que a bomba pode estourar. Então a pegada dele vai ser forte. Eu imagino que vai ser forte no vestiário para organizar o time. De volta o Peñarol na grande área. Silveira cabeceou para trás. Tenta na jogada Sequeira para Baez. Dominou. Levantou para o gol. Passa Vitinho pela bola. Ela vai para fora. Acompanha Léo Fernandes na ponta esquerda. A bola muito forte. Foi para fora. É novo tiro de meta. E que calor tá tomando o Botafogo, Soler. E foi mal agora o Baez no cruzamento. Colocou muita força. Essa bola passa pelo Max Silveira. Se perde pela linha de fundo. Tiro de meta para o Botafogo, quase 40 minutos de Peñarol na pressão, mas tá 5-1 no agregado por enquanto, Canhão. É a primeira vez na história que o Peñarol está vencendo o Botafogo. Chega de sofrência na obra. Se tem produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre. Tiquinho da jogada pela ponta, tentou desviar, tocou para fora Tiquinho Soares. Ela vai tocar com o próprio centroavante do Botafogo, levantando o pernão. Com pressa, já reversa Pedro Milans. Dá Léo Fernandes, enfia a bola na direita para correr pela ponta Sequeira. Baez vem por aqui. Bastos marca, Bastos ganhou. Chuta prensada, ela bate em Sequeira e foi para fora. É lateral e bola para o Botafogo jogar. O toque eletrônico da Bandeirantes. Marcou Caiane Martins na central técnica. Com Michel Lopes na mesa de som marcando. Em Montevidéu, a bola rola, o relógio não para. 40 minutos e meio do primeiro tempo. Na Libertadores, semifinal, o jogo da volta. O Botafogo está indo para a final contra o Atlético Mineiro. Peñarol 1, Botafogo 0, Nina Gagliotti. E amanhã tem mais uma decisão na Rádio Bandeirantes. Racing e Corinthians a partir das 9h30 da noite, com narração de Ulisses Costa, para ver quem estará na final da Copa Sul-Americana no dia 23 de novembro, ao lado do Cruzeiro. Pretzel, seria a glória só brasileiros definindo os torneios da Conmebol, hein? Bom, hein? Pô, seria muito legal Cruzeiro e Corinthians definindo. O jogo vai ser no General Pablo Rojas, campo do Cerro Porteño, em Assunção. Aí sim, viu? Esse vai entupir de gente, porque aí a torcida do Cruzeiro e do Corinthians vão invadir Assunção no Paraguai. Agora, o jogo amanhã é duro. O Racing tem um leve favoritismo. É possível o Corinthians ganhar? Claro que sim, mas o adversário é bom. Pro ataque o Peñarol tenta, sobe de cabeça Baez, vai na bola Bastos, tira a bola, volta na esquerda com o lateral chegando para apoiar o Maxi Oliveira, dá bola, Léo Fernandes, tudo com ele, levanta na grande área a bola para Sequeira de cabeça, sobe Araxeles, bota essa bola para fora, não pega Matheus Martins e a bola sai. Aí a bola vai saindo, o Matheus ia pegar, opa, um reserva veio, trombou com ele, veio o Pedro Milans. Agora dá uma umbrada no Matheus Martins, o banco de reservas do Peñarol chega. Tá caído o Matheus Martins, é claro, é muita encenação, é tudo que o jogo não... Agora a confusão é generalizada. Reservas titulares dos dois lados, agora aqui se estranhando, Soler. E exatamente o que não pode acontecer com o Botafogo. Ninguém pode entrar nessa pilha porque o jogo tá 5-1 no agregado. Se o Botafogo perder algum jogador, esse jogador perde a final da Copa Libertadores da América. O Gandula do estádio foi dividir bola ali com o Matheus Martins. É o reserva, Soler, é o 5. Exato, o 5 junto com o Gandula ali. O 5 acabou trombando no Matheus Martins. Depois, na sequência, o empurrão ali para cima do jogador Botafogo. O tempo fechou, mas a arbitragem já separou. Felizmente, nada de briga.
Léo Martins na meia direita, chuta um toco, ele chuta ao pé do Danilo Barbosa. Tomou, Marlon tocou, Danilo adiantou demais. A bola perdeu a chance do contra-ataque. Toca a bola para Rodrigues, para Max Oliveira. Na ponta esse passe no fundo para Sequeira. Vitinho à frente, tira, daqui a bola volta ainda para Max Oliveira. Vem atacando o time do Penharol como fez em todo o primeiro tempo. Ganha o jogo em casa 1-0, 10h15 da noite. Léo Fernandes na ponta, limpou. Léo Martins, o Léo Fernandes tentou, vem Matheus Martins por baixo, falta! Vai para a bola e dá uma rasteira no jogador do Penharol. Falta marcada perto da bandeira de escanteio na direita. Pro time uruguaio cobrando agora, Gustavo Soler. E era tudo que precisava o Léo Fernandes. Uma bolinha parada, o Matheus Martins dá de lambuja. Falta desnecessária. Um tradicional escanteio de mangas curtas. O Penharol vai em busca do segundo. Com quase 44 minutos. Com um pouquinho mais no fundo, né? Mas o Léo puxou mais para dentro. Para ajudar ele, na verdade, porque daí, com a canhota que ele tem, dá para tentar o gol. É mais na linha de fundo, hein? O Bandeira vai lá e corrige agora. O Bandeira, Cláudio Andrés. Também não puxou muito não, né? Tá bem perto ainda. 44. 2 jogadores do Botafogo no muro. Pega bem na bola, Léo Fernandes. Autorizado. Léo, direto, mandou para fora. Sequei o cara, Soler. Essa era para acertar o gol, né? Pegou mal demais na bola. Zagueirão sai lá do sistema defensivo, vai pro ataque, pro Léo Fernandes mandar direto para fora. Só tiro de meta pro John. Rádio Eldorado de Criciúma, futebol é na Bandeirantes. Alexandre Pretzel, 44,5. Tá acabando o primeiro tempo, 1-0 Penharol, vaga do Botafogo. 5-1 Botafogo no agregado, Pretzel. O Arthur Jorge não saiu do seu banco de reservas, ficou sentado. Saiu agora que eu falei, ele apareceu na beira do campo. Estava sentadinho, o Matheus Martins é o pior jogador em campo, não está fazendo absolutamente nada. Botafogo precisa tocar a bola, se tocar a bola o tempo passa e pode até perder tranquilamente, não tem problema, só que não está nem segurando a bola no meio campo. Léo Fernandes na área, lançado, tentou dominar a bola, volta a marcação, tira, atrás aqui Tiquinho Soares, centroavante volta, bico na grande área com Garcia, sai de para pegar, é do goleiro que sai para pegar dentro da grande área. 45, vamos a 48, em 3 minutos, Ricardo Capriotti. No intervalo pela Bandeirantes, o novo Disney Plus está com tudo. Assista ao mata-mata da Conmebol, Libertadores e Sul-Americana no Disney Plus. 45,5, John dá um balão, levanta à frente essa bola para Tiquinho, a sobra volta no meio campo aqui atrás ainda com o Penharol, para tomar com Pérez, Pérez toca a bola pela meia esquerda, na aproximação com Sequeira, Sequeira inverte a jogada, na lateral do campo, Léo Fernandes lança a bola para a esquerda, Max Oliveira para cruzar no gol, limpou, pé direito para o canhoto, bom, cercou, bateu, Marlon travou, escanteio, é tudo que o Penharol quer para tentar o segundo gol no fim do primeiro tempo, Soler. E continua no abafa, continua no incentivo do torcedor, a equipe do Penharol em busca do segundo, é uma montanha gigantesca, é quase ali, e agora tem confusão dentro da área com o Matheus Martins batendo boca com o zagueirão do Penharol, escanteio Léo Fernandes. Léo na bola, levantou pro gol para Rodrigues de cabeça, a defesa tira a bola, atravessa a grande área, cai na direita, apenas protege, deixa a bola sair da esquerda aqui, Max Oliveira, é a lateral para fazer cobrança, Milans na grande área, tenta Rodrigues, ela bate no Adrielson, subiu Danilo Barbosa, para fora o toque do Danilo. É novo escanteio para cobrar do Penharol. Para nós, o seu jeito de torcer deixa um legado. Acesse torcida.mafre.com.br e conheça o manual das regras não escritas da sua torcida. 46,5 no fim do primeiro tempo, vencendo o jogo por 1-0, bate escanteio o Penharol. Léo Fernandes, pé esquerdo, ponta direita, autorizado, fechadinho, Rodrigues cabeceou, pega John! Segura firme a cabeçada no meio do gol, que liberdade para o jogador do Penharol, Soler. E agora o Bastos fica encarando ali os seus companheiros, porque ninguém foi na bola, nem o próprio Bastos. Cabeçada do Pérez agora no meio do gol, tranquilo, o John ficou com ela. Chega de sofrência na obra. Se tem produtos Tigre, tá tudo certo, todo Tigre. 1 minutinho para acabar o primeiro tempo. É falta marcada aqui atrás, o Penharol vai cobrar. 47. Pretzel vai ter que voltar com mexidas, com alterações. Eu acho que não. Jorge no segundo tempo, Pretzel. Eu acho que não, apenas um ajuste. Quem sabe tirar o Bastos, eu olho para o banco aqui, colocar o Barbosa também, que também é zagueiro, né? Tá pendurado. Então, o Barbosa tá pendurado, aí não faz muito sentido. Mas então deixa o Bastos, porque não dá para perder o Barbosa, que eu acho que é melhor que o Bastos hoje.
Então é o seguinte, é fazer ajustes e botar a cabeça no lugar. O Botafogo tá aéreo, só esperando o apito final, mas não é assim. Ainda tem jogo pela frente. Amortecedor com qualidade, líder em suspensão é HG Nakata. Sabe por que hora? Porque é Nakata. Léo Fernandes para a direita, a bola, Pedro Bilans vai na bola, vem Matheus Martins, dá o carrinho, comete a falta e vai tomar cartão. Cartão para Matheus Martins, Soler. O Arthur Jorge vai ter muita conversa no vestiário, né, Canhão? Tá 5-1 no agregado e é o carrinho que o Matheus Martins dá no meio de campo. Cartão amarelo, segundo para jogadores do Botafogo. Esse é o pior jogador em campo. Eu botaria o Alain, que não tá jogando há um tempão, já jogou no Napoli, jogou no Paris Saint-Germain. Então eu acho que o Alain poderia entrar. Mais um jogador no meio campo para travar um pouco o jogo, deixar só passar o tempo. Léo Fernandes na falta, levantou na grande área, no alto, John, subiu, soltou, tá valendo o toque pro gol! Tietê evitou que a bola entrasse. Piero Massa apareceu, não marcar a falta em John, eu também não marcaria. Impressão que ele realmente salta e não pega na bola. E em cima da linha o Bastos evitou o gol. John caiu sozinho. Pérez deu um bico pro gol. Não houve falta não. Ou teve falta no goleiro do Botafogo, Soler. O Rodrigues largou o cotovelo para cima do goleiro John. Então se essa bola entrasse, teríamos o José Humberto Cabeiro, o árbitro de vídeo, trabalhando. Por enquanto, escanteio. Deu a falta, cartão amarelo. Agora com o auxílio do Bandeira, a falta marcada e cartão amarelo para o Rodrigues. Zagueiro, camisa de número 4, o juizão não tinha visto e o Bastos tirou praticamente de cima da linha, evitando o segundo da equipe do Penharol, mas o juizão acabou marcando a falta e dando cartão para o Rodrigues. Pega a bola Piero Massa e termina o primeiro tempo. No Centenário em Montevidéu, com vitória parcial do Penharol. Um golaço de Baez no agregado 5-1 para o Botafogo. A vaga na final por enquanto é brasileira. Por enquanto Galo e Botafogo definem dia 30 de novembro a Copa Libertadores. Hora do intervalo na maior rede de rádios do Brasil. Alô, Ricardo Capriotti. Alô, Canhão. Você volta já já. Daqui a pouquinho você retorna para todo o segundo tempo aqui na Bandeirantes. Olha, graças a Deus, hein? Só tomou um gol. Graças a Deus, só tá 1-0, porque vou te falar, que sufoco, que pressão. Que isso, Botafogo? Vamos jogar um pouquinho só de bola. Já já o Pretzel vai falar. Alô, Gustavo Soler. Que jogo, hein? Que pressão. O Botafogo vai se segurando aí. Fala, Soler. Vamos lá, Capri. Uma boa noite para você e para quem está nos acompanhando aqui na Rádio Bandeirantes. Pois é, tá 5-1 no agregado para o Botafogo, mas o Penharol não quer nem saber. Tenta, já colocou bola na trave, quase o Botafogo fez gol contra. Nesse último lance, o Bastos tirando bola praticamente em cima da linha e o técnico Arthur Jorge muito incomodado. Ele colocou o argentino Thiago Almada no processo de aquecimento nesta reta final de primeiro tempo. O Almada que não está pendurado com cartão amarelo, então pode ser uma alternativa, uma substituição logo de cara para a segunda etapa, só passando o banco do Botafogo, que tem o Gatito no gol, e para a linha, Matheus Ponte, Luiz Henrique, o Almada que está aquecendo, Barbosa esse pendurado, Marçal, Gregory também pendurado, Carlos Alberto, o Alain, que o Pretzel colocou aqui como uma possibilidade para entrar no segundo tempo, Eduardo, Oscar Romero e o centroavante Igor Jesus, que também está pendurado com 2 cartões amarelos, assim como o próprio zagueiro Barbosa. Valeu, Soler, você já volta daqui a pouquinho também. Fala, Alexandre Pretzel. Ô, Pretzel, bota um despertador aí para ver se a boleirada do Botafogo dá uma acordada. Não é verdade que o Penharol precisa dos gols, tem que pressionar, mas o Botafogo só tomou sufoco. Quase não saiu lá de trás. O que é que tá acontecendo no Centenário? Explica pra gente aí, Pretzel. Boa noite, Pretzel. Boa noite, Capri. Uma grande zona de conforto. Você tá com 5-0 na frente. O próprio treinador preferiu poupar os pendurados. Eu acho que poupou certo. Escalou um elenco, escalou jogadores de elenco que tem entrado também no Campeonato Brasileiro. Pra mim, o Arthur Jorge fez tudo certo. Tudo certo. Só o John pendurado. Mas se tivesse o Gatito, será que só estaria 1-0? Também é bom a gente avaliar também. Talvez tivesse 2 ou 3, porque é um goleiro que não tem jogado muito. Então ele foi com o goleiro para não correr muito risco, né?
Então é o seguinte, ó, o Botafogo teve um lance só, o chute do Savarino, uma bola para fora, que o goleiro Aguirre só fez o golpe de vista. No mais, foi um amasso do Peñarol. Se o Peñarol fosse um pouquinho melhor, certamente estaria 2-0 no mínimo, porque... Desculpa te cortar, mas cortaram a imagem aqui, informação que chega do Uruguai. O Aguirre atacou o goleiro John e foi expulso de campo. Que vergonha, olha só. Olha só que vergonha. Espero que ninguém tenha reagido do Botafogo também para não perder jogadores. Né? Ô Pretzel, agora é o seguinte, né? Vamos torcer, porque se chegar uns 20, 25 minutos do segundo tempo e tiver só 1-0, eles perceberem que não dá mais, aí vai começar a pancadaria. Pode escrever aí, viu? Eles vão começar a apelar. E aí o Botafogo, quando chegar nos 25, se tiver 1-0, fica lançando bola para frente. Lança a bola para frente, coloca o Tiquinho para tentar segurar esse tipo de jogada e coloca o Eduardo, que é um jogador também que tem um certo corpo, para ficar lá na frente, segurando bola e tocando bola no campo de ataque. Não precisa nem tentar atacar. Tem horas que tem que jogar pelo regulamento, não adianta querer, sabe, fazer tática. Eu achei que o Arthur Jorge fez tudo certo. Imagino que a bronca agora vai ser grande por um pouquinho mais de atenção, um pouquinho mais de pegada, né? Não a pegada violenta, mas dividir um pouco mais forte, com mais firmeza, né? Porque o Peñarol no meio de campo mandou no jogo. Mandou, o Tietê muito mal, o Marlon Freitas visivelmente se poupando, o Danilo Barbosa mal no jogo e aí estourando lá atrás a defesa. Então o melhor jogador em campo no momento é o goleiro John Capri. É isso aí, o John fez uma grande partida, um grande primeiro tempo e não tinha o que fazer no gol do Peñarol também. Foi um golaço que a gente vai ouvir daqui a pouquinho a narração do Rogério Assis. Tá bom, Pretzel, eu já volto com você aí. Botafogo tá perdendo. Oi, Pretzel. Nesse momento a expulsão do goleiro Aguirre, né? A emissora mostrando, ele pisa no tornozelo do John. É uma agressão sem bola, né? E foi expulso diretamente pelo árbitro na saída de campo da primeira etapa, como o Soler informou. Então tá aí a expulsão do goleiro Aguirre. O Peñarol fica com um jogador a menos, terá que fazer uma mudança. Vai entrar o goleiro De Amores, que é fraco, hein? Mais fraco que o Aguirre. Ó, e vamos torcer. O Botafogo tem que ter cabeça no lugar. Porque é isso. Se chegar ali na metade do segundo tempo e o Peñarol perceber que não vai dar para fazer os 4, 5 gols ali necessários, eles vão começar a apelar. Vão começar a sentar a botina. Eles vão começar a rasgar, dar no meio. E o Botafogo tem que ter cabeça no lugar. Não pode entrar nessa pilha do Peñarol. Não dá. Então tem uma decisão depois, né? Tem uma final contra o Atlético Mineiro. Não pode perder jogadores. Não pode perder gente expulsa. Então vão ficar de olho aí no segundo tempo, que vai ser muito importante, muito relevante. O Galo já está lá, esperando muito provavelmente. Faltam 45 minutos para o Botafogo confirmar mais uma final brasileira na Libertadores da América. O Cruzeiro também garantiu lugar na final da Sul-Americana. Já já a Nina Gagliotti vai contar pra gente. Amanhã sai o outro finalista da Sul-Americana. Amanhã tem Racing e Corinthians. Amanhã tem mais transmissão Bandeirantes. Amanhã tem Ulisses Costa contando o destino do Timão na Sul-Americana. Uma parada rapidíssima. Já voltamos aqui com o intervalo inteligente Bandeirantes desse grande jogo, dessa grande semifinal, com todos os ingredientes aí para uma tensão, para um jogo espetacular, e a gente vai continuar contando essa história para você na sequência. Não saiam daí, vamos juntos pelas ondas do rádio, nos nossos canais digitais. É a Jornada Esportiva Bandeirantes que volta em instantes. Futebol é com a Bandeirantes. Chegou a Bet que você esperava. A Bet que vai fazer você brilhar. A Brilhante Bet vem para mudar a sua vida. A única bet de todos os esportes. Venha brilhar você também. Acesse agora brilhante.bet. Porque se é bet, tem que ser brilhante. Rede Bandeirantes de Rádio. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Doutor Carro, eu sou motorista de aplicativo e eu queria saber de quanto em quanto tempo eu preciso trocar o aditivo do radiador. O mais importante é você procurar o seu mecânico uma vez por ano ou no máximo 40 mil quilômetros rodados para fazer uma avaliação do líquido de arrefecimento. E quando for trocar, vá de Paraflu, é claro.
Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Em 2019, o Corinthians eliminou o Racing em plena Buenos Aires. Bora reprisar esse filme, Timão! Quinta é dia do bando de loucos invadir o Disney Plus. E para chegar à final da Copa Sul-Americana, o Corinthians terá que superar a Racing e a Catimba Argentina em 90 minutos de vida ou morte. Comebol Sul-Americana, Racing e Corinthians. Quinta, 9h30 da noite. Assista ao vivo no Disney Plus. Como economista, eu cuido para que as melhores informações cheguem até você. E quem cuida do meu patrimônio enquanto eu faço isso é a Souza Lima. Segurança com inovação e cuidado com as pessoas e o meio ambiente. Um olhar cuidadoso para as novas tecnologias que podem melhorar muito a sua operação, além de cuidar dos mais variados serviços. Quando se trata de segurança e serviços, todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Grupo Souza Lima. Tudo certo por aqui? Obra sem sofrência. Ué, você não usou todo o Tigre? É só o Felizense. E chega de sofrência, tudo certo, eu tô sorrindo. Agora é felicência. E chega de carência, chego em casa, ela tá linda. Agora é felicência. Minha dona, minha divina. Tudo certo, tudo Tigre. O seu jeito de torcer na Comebol Libertadores deixa um legado eterno. Por isso, na reta final da competição mais importante da América, a Mafre decidiu eternizar a sua maneira de vibrar pelo seu time do coração. Acesse torcida.mafre.com.br e confira o manual das regras não escritas da nossa torcida. Qual é a sua? Mafre, ao seu lado, no caminho para a glória. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time, com precisão. E pela Aeropress, sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Na Estrela Bet é só cadastrar e fazer o seu palpite. A Estrela Bet é o hit. Aproveite as odds aumentadas, rodadas grátis, bônus todos os dias e o saque mais rápido. Se tem hit, tem estrela. Vem se divertir na Estrela Bet. Cadastre-se agora e dê o seu hit. Moto ou caminhão, é Nakata, tá na mão. A marca que o mecânico leva no coração. Nakata é suspensão, é porque é. Nakata é transmissão, é porque é. Nakata é motopeça, é porque é. Nakata é confiança, meu irmão, é porque é. Peças para carro, moto ou caminhão é Nakata. A tecnologia líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. É porque é. Porque é Nakata. Paz no trânsito começa por você. Já conferiu as condições especiais que a Steel preparou para você? Então aproveite! Leve agora para casa sua motosserra Steel em até 6 vezes sem juros. Confira também motocultivadores, perfuradores, motopodas e a nova linha de motosserras com condições especiais. Conte com mais eficiência e praticidade nas suas tarefas no campo. Acesse loja.steel.com.br e compre agora mesmo. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs todos os dias. Você pode pagar com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com cartão Tenda que te dá até 45 dias sem juros para pagar. Compre também pelo site ou pelo app do Tenda, acessando tendaatacado.com.br. Venha vibrar com o preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Tá na sua vida, tá no Tenda. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda a cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia
Cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Na meia direita, jogada pro Penharol na entrada da grande área para Sequeira com liberdade, ajeitou, trouxe pro pé direito para tentar o chute pro gol aí, arrumou de longe, canhão, golaço! Pro pé direito, que buraco, que espaço! A defesa do Botafogo assistiu, teve tempo de pôr no peito, cortar pro pé direito e mandar no ângulo esquerdo. John chega a tocar com o braço esquerdo, ela entra, golaço do Penharol. Golaço mesmo, hein? Golaço do Baeza, um espetáculo. A bola foi no ângulo, um chutaço da intermediária. E esse gol vai dando a vantagem ao Penharol contra o Botafogo. 1-0, mas tem que marcar mais 4, né? Tá louco, impossível, não é? São 10 horas e 35 minutos, 25 minutos para as 11, 13 de intervalo no Estádio Centenário em Montevidéu. Nina Gagliotti, é quarta-feira de decisão, quarta-feira de competições continentais. Vamos lá, o placar Bandeirantes nesta quarta. Fala aí, Nina! Vamos lá, Capri, porque amanhã tem outra decisão aqui na Rádio Bandeirantes, Racing e Corinthians. E essa sim, Capri, tudo aberto, nada definido, na ida 2-2. E amanhã será definido quem será o adversário do Cruzeiro na grande final da Copa Sul-Americana, que acontecerá no dia 23 de novembro, esse jogo que vai acontecer em Assunção, no Paraguai. Amanhã veremos então, Capri, quem será o adversário do Cruzeiro, que venceu hoje o Lanús, primeira vitória de Fernando Diniz, 1-0, gol de Caio Jorge. Falando também da Série A, Internacional e Flamengo, esse jogo rodada atrasada, 17ª rodada no Beira-Rio, 1-1, empatados, e aí não mudou muita coisa em relação à tabela de classificação. O Flamengo e o Internacional seguem na mesma posição, quarto e quinto colocados. O Flamengo tem 55 pontos e o Internacional agora tem 53, Capri. Maravilha, você vai continuar acompanhando aí, já volta ao longo do segundo tempo. Atenção, Gustavo Soler, os times estão voltando aí para o segundo tempo, Soler. E com alterações no Botafogo, saiu o Matheus Martins com a 37, entrou com a 18, Almada. No Penharol, saiu o Damian Garcia, 14, e entrou o 12, o goleiro De Amores. Ao longo do segundo tempo, o Pretzel analisa essas mudanças, ele está de volta para o segundo tempo. A melhor transmissão do Rádio Esportivo do Brasil é com você. Solta a voz e vem, vem Rogério Assis, vem Canhão! Até já, Capriotti de volta no apito final. Tudo pronto para começar o segundo tempo no Centenário. Autoriza o árbitro. Começando o segundo tempo em Montevidéu. Bem, você ligados pela mesma emoção do futebol na Bandeirantes, a maior rede de rádios do Brasil. Começa o segundo tempo, 1-0 Penharol. No agregado 5-1 para o Botafogo. Marlon Freitas aqui atrás, recua a jogada, recomeça para o Almada. Troca o técnico do Botafogo em instante, seu bolso, Alexandre Pretzel. Adrielson domina, recua, devolve ela para Bastos, domina na entrada da grande área. Confirmando a guerra e o goleiro agrediu no intervalo o John, goleiro do Botafogo, foi expulso de campo. Bola à frente da marcação com o Penharol, tira aqui atrás, rebate Bastos. Toca pelo meio do campo ainda para Almada com Danilo Barbosa de primeira. Na direita, tenta Vitinho, ajeita muito mal na primeira bola, já perdeu, recupera a jogada. Baez foi tocado pelo meio, falta marcada, não, vantagem, vira a jogada. Léo Fernandes toca na direita para tentar o passe no fundo, cruzamento em direção à grande área, bola forte demais. Milança, chega, mas erra o chute, ela vai longe do gol, Soler. Foi o famoso chutamento, né? Nem cruzou, nem bateu pro gol, se livrou da bola. Só tiro de meta para o goleiro John. E as mexidas, em especial a do Botafogo com a Almada em campo, Alexandre Pretzel. O Matheus Martins foi o pior jogador do primeiro tempo. Ele tomou um cartão amarelo, então era uma mudança natural. E aí entra o Almada, o Botafogo com um jogador a mais e com o meio campo mais reforçado. E agora é fazer o tempo passar e encaixar o contra-ataque. O último, por exemplo, o Vitinho tinha a bola sob domínio e perdeu.
Na esquerda, bola Penharol, domina Oliveira para cruzar para a grande área no alto, subiu para pegar John. No que pega, tem pressa, já põe no meio a Marlon Freitas, que toca a bola para a ponta esquerda, bem aberto, levanta o braço, perde Savarino, domina, cadencia, devolve a bola. Marlon de volta pelo meio campo, recua e começa com Danilo. Domina a bola e sai jogando o volante no Botafogo. 2 minutos, segundo tempo, 1-0 para o Penharol. O novo Disney Plus está com tudo. Assista ao mata-mata da Conmebol Libertadores e Sul-Americana no Disney Plus. Pérez no meio, Bastos ganha a bola para o Botafogo, enfia por dentro para Tiquinho para Tietê, um leve bico na meia direita ainda, Savarino aqui, Vitinho fecha, cruzou para a ponta, bola muito alta para o Almada fechar do outro lado, Milans vai chegar, lateral domina, evita que a bola saia, toca, está em campo ainda, sobra a volta na ponta direita ainda, para o Penharol, jogada direita, essa jogada para Sequeira, começa atrás a entrada da grande área e volta ela com o zagueiro, Max Oliveira, domina e enfia na ponta com Léo Fernandes, vem vibrar com preço baixo, a qualidade do Tenda Atacado. Pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação. Hong Kong, o cartão Tenda. Bastos na jogada, meu campo, dá ajoelhada, enfia no meio, Tiquinho Soares não pega, trocam passes, zagueiros do Penharol, domina Mendes, tenta no meio, Guzmán Rodrigues enfia para o comando, tenta o passe pelo meio, nada de falta, cai pedindo falta, Maxi Silveira, a bola atravessando, fica na grande área do Botafogo, sozinho o John domina para jogar, se tem hit, tem estrela, Estrela Bet é o hit, é só cadastrar e fazer o seu palpite. Rádio Guarujá Florianópolis é a maior rede de rádios do Brasil. Você ligado no Band Play, não importa onde você está, em qualquer parte da galáxia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Marlon Freitas na esquerda, essa bola para o Almada, drible curtinho, protege bem o argentino, dá pelo meio para Savarino, belo giro, na direita vira Vitinho, posição legal no comando, Tietê e Tiquinho, ele chuta, a bola bateu no calcanhar do Almada que atrapalhou, vai na ponta para tomar Léo Fernandes, Tietê e Almada, vocês jogam no mesmo time, Léo na bola, puxando pelo pescoço, Vitinho, falta do Vitinho, cartão desnecessário. No meio do campo com 4 do Botafogo marcando o Léo Fernandes. Mas que jumentice, Solé! E totalmente desnecessário. Vitinho foi mal lá na frente, pior ainda agora no sistema defensivo, faz a falta, toma cartão amarelo e agora o técnico Arthur Jorge coça a cabeça e daqui a pouco vai colocar o Matheus Ponte no aquecimento para não correr o risco de perder o Vitinho. Léo Fernandes, a falta na grande área para Rodrigues, cabeceia para trás, essa bola, Marlon fica na grande área ainda, para puxar a marcação, Savarino pressiona, Léo para trás, levantou Léo Fernandes, de cabeça 2 em cima da jogada, tá na grande área, para Rodrigues, sobe, ela quica, ele cabeceia pro alto, Mendes tenta, toca atrás em Rodrigues, de voleio na marcação, tira aqui atrás, rebate a marcação da jogada, o time do Penharol, Milas devolveu na grande área, Marlon Freitas bota o cabeção e corta, a bola volta no meio do campo ainda, como começou o jogo, o Penharol aperta no início do segundo tempo, quase 5 minutos, 1-0 Penharol na linha de fundo, Milans para cruzar para a grande área, Tietê bota para fora pela linha lateral. Tome pressão, 5 minutos do segundo tempo, é lateral o ataque do Penharol, já cobrado, curto, bola para a ponta direita, Javier Mendes vai no fundo, toca na ponta, vira Léo Fernandes, cruzou na grande área, tenta o toque de cabeça, toca Vitinho, rebate, volta, Oliveira, ajeitou, bateu, mandou para fora. Não é um pé bom, ele isolou o Botafogo, como no início do jogo, começa o segundo tempo tomando pressão, Solé. E para sorte do Botafogo, esse time do Penharol é muito ruim, Canhão. Os caras se complicam sozinhos com a bola, agora tentou de longe o capitão Oliveira, mandou para mais longe ainda, só tiro de meta, segue 1-0 Penharol, 5-1 no agregado. Em Montevidéu, a bola rola, o relógio não para. 5 minutos e meio do segundo tempo. Placar da Bandeirantes, é o jogo da volta na semifinal da Copa Libertadores, agregado 5-1 Botafogo. No jogo de Montevidéu do Centenário, Penharol, Botafogo 0, Nina Gagliotti. Amanhã, Corinthians e Racing decidem quem estará na grande final da Copa Sul-Americana. Se o Corinthians passar para a final, terá mais 10 milhões de reais somados aos já 28 milhões que recebeu até agora. A premiação para o campeão ultrapassará os 50 milhões de reais. 6 minutos e meio para apertar o Botafogo sem muita pressa. Diga, Solé. E agora os torcedores do Penharol levantam cartazes no estádio Centenário pedindo para que os torcedores que foram presos no Rio de Janeiro tenham a sua liberdade concedida. Um deles diz: liberem os pibes detenidos, liberem os meninos presos.
Não dá para liberar assim do nada, né, Alexandre Pretes? E nem chamar de menino, né? Nessa altura vão chamar de anjinhos também, né? É verdade. E eu acho que aqui tem lei, né? Tem que deixar isso bem claro também para os baderneiros que chegam aqui no Brasil. E o Botafogo entrada, da grande área domina, vem Marlon Freitas com liberdade, cortou pro pé direito, um canhão, fora! Que liberdade pro Marlon Freitas! Ele dominou, ninguém marcou, cortou e mandou, ela passou perto, quase o Botafogo empata, Soler! E a rapaziada ficou brava com o Marlon Freitas, ele desarmou, ele armou o contra-ataque, ele driblou e na hora que ele bateu pro gol, o Tietê reclamou, o Savarino reclamou, o Tiquinho Soares reclamou também, o Marlon Freitas normalmente é o capitão do time do Botafogo, hoje está sendo o Tietê e o pessoal deu bronca nele. 7 minutos e meio, segundo tempo, 7 minutos e meio, segundo tempo. Na esquerda, a bola com o time do Peragão atacando. Baez domina, toca ao lado, vira a bola para Maxi Silveira. Silveira vira o passe pelo meio do campo para Léo Fernandes. Na direita, abertura com o Bilans. Para trás, desvia a marcação. De costas pro gol, tentou Silveira, corta a defesa. Adrielson dá um bicudo para Tiquinho. Disputa a bola, nada de falta, foi desarmado. Mendes tomou, dá no fundo para cruzar. Silveira no alto, John no alto, subiu, grudou, é dele. Essa ele pegou, Gustavo Soler. E tranquilo, tranquilo. Foi lá no terceiro andar o John, fica com ela, encaixa, cai no chão, ganha segundinhos preciosos. O Botafogo vai chegando a mais uma final, a sua primeira final de Libertadores. E ó, chamado por ali o Matheus Ponte, camisa 4, vai entrar no lugar do Vitinho pendurado com amarelo. 8 minutos e meio, segundo tempo, Savarino na direita, Tietê, agarrado, saiu da falta, arrancou, na ponta Savarino, Tietê carrega a jogada, o capitão do Botafogo hoje, recua, dá Danilo Barbosa, Danilo para Marlon Freitas, fechamos 8h30, segundo tempo, 1-0, o Peñarol está com 10 em campo, o time uruguaio, Almada, lado esquerdo, faz a inversão pela meia esquerda, Marlon domina do lado com Tietê, carrega por dentro, dá pro Almada, de frente, pra Tiquinho, na área tentou, o zagueiro bateu com o braço, Sobra voltou pra Vitinho, ele marcou o primeiro pênalti, ele não esperou a vantagem, deu pênalti, quando o Tiquinho dá o drible, ela vai no braço do zagueiro, pênalti, pênalti, pro Botafogo, marcado por Piero Mazza. Bateu, braço aberto e não é movimento natural, Soler. Exatamente, na hora que o Tiquinho Soares foi tentar o domínio, ele errou o domínio, o zagueiro Rodrigues praticamente deu um soco na bola, foi sem querer, mas o bração estava aberto, pênalti marcado, nem o Rodrigues entendeu o que aconteceu e o Vitinho, coitado, ia fazer o gol da equipe do Botafogo, o juiz deu pênalti antes dele chutar a bola para o fundo da rede e o Vitinho daqui a pouco vai sair para a entrada do Matheus Ponte. Na arbitragem chamam isso, é um pretzel de apito nervoso. Se ele espera uma fração de segundo, era gol do Vitinho. Canhão, só antes do pretzel, os jogadores do Peñarol estão fazendo um buraco ali na marca da Cal, o Alex Telles sai empurrando todo mundo. Foi pênalti, Pretzel? Atualmente isso é pênalti. 10 anos atrás não seria, hoje é. Então, pênalti. Infelizmente. Seria bola na mão. Bola na mão. Infelizmente isso é pênalti hoje, porque o jogador ele foi surpreendido pela bola. Ele não teve nenhuma intenção de botar a mão na bola, mas atualmente é pênalti. Quer dizer que quem vai cobrar o pênalti agora vai cobrar praticamente numa estação de metrô, num buraco, Soler. E o Alex Telles está até agora batendo boca com os jogadores do Peñarol que não saem de cima da marca do pênalti, continuam ali batendo a chuteira, tentando fazer um buraco para prejudicar a cobrança da equipe do Botafogo. Se o Botafogo empatar, Canhão, vai manter a escrito. O Fogão nunca perdeu para o Peñarol na história. O Guzmán Rodrigues, que foi o autor do pênalti, sai inconformado naquela rodinha ali, já cansou de reclamar, viu que não tem jeito não. Curioso é a cara do Vitinho, né, Soler? Ele faz o gol e olha pro lado pra cima, pô, mas eu fiz o gol, né? Dá um gol pra mim, mas não pode, já apitou, né? Exato, porque seria o primeiro gol do Vitinho na Libertadores, né? Ele que tá pendurado com cartão amarelo, poderia ser o último lance dele na partida, mas o juizão tirou o doce da boca dele. Só tem um probleminha, que na verdade é um problemão. Vai pro VAR. Não, ele vai pro monitor para interpretar o toque. E aí tem aquilo que eu vou dizer. Se ele não dá o pênalti e o Vitinho faz o gol, gol do Vitinho. E agora? Chamado para o monitor pelo José Rebotiedo. Revisão do pênalti.
Tiquinho tenta a meia-lua. Aqui no Brasil, Preto, você não tem nenhuma. Aqui no Brasil, bota na cal e tá tudo. Aqui no Brasil é pênalti. Mas eu acho que o VAR tá certo, cara. Você é cabreiro. Eu também não daria esse pênalti, mas atualmente... Não deu. Atualmente né? Fazer o quê? E tirou o gol do Vitinho, Gustavo Soler. E o Vitinho abre os braços, olha pra arbitragem, balança a cabeça. Tá pé da vida o lateral do Botafogo porque ele teve um gol ceifado. Roubado o gol do Vitinho, o pênalti não foi marcado e agora o Vitinho sai de campo com a camisa 22, entra com a 4, bateu ponte. O Vitinho tá com uma cara de gol contra. Uma cara ali, agora encarando o árbitro da partida, tirou o gol dele, saiu com a camisa número 22 para a entrada do camisa 4, Matheus Ponte, sai com a 6, o capitão Tietê, para a entrada do 33, Eduardo. Duas mexidas agora feitas pelo Arthur Jorge, o técnico do Botafogo, depois de um quase pênalti, um quase gol. Tudo quase, dois quases, um quase pênalti, um quase gol. Agora, sabe que eu concordo com o homem do VAR aí, o José Cabreiro. Eu também não marcaria esse tipo de pênalti, mas a regra atual permite que marque. Então ele marcou e o VAR não concordou com ele, ele voltou atrás. Aqui no Brasil seria cal, certamente. Meio campo, essa bola volta para o Penharol, toca à frente Rodrigo Pérez, dá no fundo, Léo Fernandes, a bola bateu do joelho dele, saiu. É tiro de meta para o Botafogo, 3 mudanças vai fazer já. O Diego Aguirre no Penharol, é isso? Exatamente, um deles o lateral esquerdo Lucas Hernandes, que passou pelo futebol brasileiro e não deixou saudades. Bandeirantes, Porto Alegre, um abraço, Edu César, grande audiência, Bandeirantes na capital dos gaúchos, são 13h30, segundo tempo, a no Penharol, sobe de cabeça Tiquinho, descia para fora, a bola vai desviada, não pelo Tiquinho, sim na marcação com o zagueiro, toca para fora essa bola, Rodrigues, se tem hit, tem estrela, Estrela Bet é o hit, é só cadastrar e fazer o seu palpite. Lateral Botafogo na cobrança, vem Alex Telles, numa velocidade, vem Alex Telles. Também vai andando um pouquinho, já arremessa, tenta Thiago Almada, domina a bola o argentino, prendeu, protegeu, chamou a falta, girou, tá tocando na bola pelo lado esquerdo ainda, de volta ela com Alex Telles, mais atrás, recomeça, dá Bastos que toca mais atrás ainda para o Adrielson, tomou pressão de Baez, dá a bola pela ponta, já 3 alterações serão feitas, Marlon domina a bola e toca para fora, ela sai liga lateral, e as 3 alterações agora serão feitas no time da casa. Sai com a 15 o capitão Max Oliveira, vem com a 27 o Lucas Hernandes, posicionados também o Sousa e o Batista, sai com a 11 o Max Silveira, entra com a 9 o Batista e a última troca sai com a 26 o Sequeira, entra com a 25 Sousa. Então repetindo, 15 Max Oliveira, 11 Max Silveira e 26 Sequeira, para as entradas de 27 Lucas Hernandes, 25 Sousa e 9 Batista. O Aguirre agora quer jogar para a galera, né, Fred? Não adianta perder por 1-0. Não adianta. Vai se abrir também, ainda está com o jogador a menos. Na audiência rotativa, o goleiro do Penharol foi expulso. Falta marcada, são 15 minutos do segundo tempo, tá 1-0, Penharol ganhando, Léo Fernandes na área para Rodrigues de cabeça, ele botou para fora, toca por cima do gol, ela vai direto, linha de fundo, longe do gol do John. Você empresário pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com uma Braspress. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil, acesse braspress.com. Terminando o jogo, vem Ricardo Capriotti, apito final, já. Meio campo do Botafogo perdeu essa bola, recupera pelo meio, Baez de frente, na grande área para cruzar para o gol, ela bate no Adrielson. Escanteio pro Penharol na esquerda e tome pressão, Soler. E agora a cara de desespero do Baez, né? Estão percebendo que não dá, né, Canhão? Não dá para fazer mais 4 gols, mas o Penharol ainda tenta. Léo Fernandes no escanteio. 16 minutos do segundo tempo na grande área. Rodrigues, Mendes, os zagueiros fecham aqui. Vem, Léo Fernandes levanta de cabeça, sobe, Tiquinho Soares rebate, a bola cai na ponta, ele corre atrás dela para pegá-la, não consegue, volta atrás aqui a defesa com Mendes, Ponte vai para cima do goleiro, sai de Amores, levanta à frente, sobe de cabeça, toca para fora essa bola pela ponta do Eduardo, para trás, levanta Savarino, corta-luz é feito, tenta o passe, Matheus Ponte, agora vira centroavante, bola forte demais, ela volta com o goleiro de Amores, com o pé domina e joga na entrada da grande área, com 16,5 segundo tempo, na hora de fazer a troca do fluido de radiador e
fluido de freio. Escolha quem entende para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Para ponta essa bola para Pedro Milans, forte demais, ela sai pela linha de fundo, é pro Botafogo a cobrança do tiro de meta. Difusora em Bituba, na rede Bandeirantes de rádio, ouvindo Alexandre Pretzel, 17 do segundo tempo, 1-0 Penharol com jogador a menos, Botafogo assim indo para a final da Copa Libertadores, Alexandre Pretzel. Em contagem regressiva para chegar à final pela primeira vez na sua história. É um marco do trabalho do Arthur Jorge e também do investimento do John Textor e da SAF, por que não? Com o Botafogo associativo, dá para empatar ainda com tranquilidade. Almada na candeeira, bateu de cabeça, corta, Rodrigues rebate, a bola volta na ponta esquerda outra vez com muita pressa, o Penharol domina Léo Fernandes, o cara carrega o time nas costas, não sei até quando não, levantou na ponta de cabeça, volta para fora, essa bola bateu ponte, em lateral ataque do Penharol, na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende, para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. São 18 segundo tempo, você ligado na maior rede de rádios do Brasil, com Alexandre Marques nas imagens do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, com Marcela Souza no digital. Para atacar de volta, Botafogo sem muita velocidade. Marlon Freitas para trás desse passe, vira jogada para o Almada. Almada volta a bola para Marlon, passa à frente com Danilo Barbosa, domina o volante do Botafogo. Prefere bater atrás, já vira a bola com o zagueiro Bastos. Bastos toca do lado, Eduardo ali para buscá-la. Enfia na ponta esquerda, bela abertura. Vem Alex Telles para cruzar na grande área, Tiquinho. Na grande área, Savarino domina, Telles dá a pressão em cima de Alex Telles, recua, toca para Almada, Almada vira meio do campo com Danilo Barbosa, 18 minutos e meio do segundo tempo, 1-0 Penharol. Assim o Botafogo vai à final contra o Galo. Marlon Freitas na esquerda pro Almada, na área a bola Eduardo, zagueiro corta de cabeça, Rodrigues toca na grande área pro Eduardo, sai do gol para pegar o De Amores. Milans protege, o goleiro sai para pegar. Grupo Souza Lima e eficiência em segurança e serviços. 19 minutos do segundo tempo. Vai atacar de novo o time do Penharol na meia-lua, na direita, Souza tentou, Bastos Carrinho na bola. O Adrielson está com o braço esquerdo à altura do peito, está sentindo alguma coisa no ombro esquerdo. O Adrielson, situação do zagueiro do Botafogo, para zagueiro jogar assim não dá, tá enfaixado. Hein, Soler? O problema é que só tem mais um zagueiro no banco de reservas, que é exatamente o Barbosa, que está pendurado agora. O Adrielson recebe ali o atendimento do seu companheiro Danilo Barbosa. Vamos ver o que vai acontecer. O Adrielson está colocando o ombro no lugar. O Danilo Barbosa colocou o ombro do Adrielson no lugar. Puxão, hein, pô? E agora o Adrielson vai seguir com o ombro no lugar, ombro fora do lugar. O Adrielson falou, não, tá tranquilo, segue aí. Rapaz, o puxão que deu o Danilo Barbosa, até o tornozelo saiu do lugar. Sim, para ele melhorar isso só passando por cirurgia mesmo, senão vai ficar deslocando toda hora. Tem um detalhe, estava reparando aqui o replay no carrinho do Bastos, ainda bem que o Souza tocou para fora. O Bastos tem cartão, foi dar um carrinho, aí o Adrielson está pendurado com um braço só. Pretzel tem que tomar cuidado os dois agora. Gênio o Bastos, né? Louquinho para ser expulso. Toque eletrônico da Bandeirantes, tem na central técnica Caiame Martins, na mesa de som Michel Lopes marcando, em Montevidéu, no Uruguai, do Centenário. A bola rola, o relógio não para. São 20 minutos do segundo tempo. Na semifinal do jogo de volta, Copa Libertadores, o Penharol está ganhando, mas a vaga é do Botafogo na final. Penharol, Botafogo 0, Nina Gagliotti. Abel Ferreira completa hoje 4 anos de Palmeiras com 10 títulos conquistados. O treinador foi contratado em outubro de 2020 e se tornou o maior vencedor da história, ao lado de Oswaldo Brandão. Na jogada pela meia direita, Souza domina com o Penharol, faz a inversão na grande área para Baez, limpou para bater pro gol, é gol! Gol! Penharol, Baez acerta um chute espetacular, não tão espetacular como o primeiro. Esse também foi muito bonito para fazer 2-0 Penharol. De novo, Baez, camisa 28, para botar pressão do Botafogo com um jogador a mais. O Botafogo toma 2-0. O John não tem jeito, tá feito.
Placar de 2-0 Penharol, Soler. E tomou gosto por fazer golaço. O Baez marcou um incrível no primeiro tempo e agora de novo, com muita liberdade, com muita facilidade, ele domina. Bate com efeito na bola, sem chance alguma para o goleiro John Marcos, segundo do Penharol, agora no agregado 5-2 para a equipe do Botafogo. O Penharol vai vencendo a partida por 2-0 e muda o Botafogo. Sai com a 15, pendurado com cartão amarelo Bastos, vem com a número 28, Alan. Alexandre Pretzel, o Botafogo conseguiu tomar 2-0 com um jogador a mais, Pretzel. Aí já tá virando sacanagem, né? Um pouquinho mais de seriedade no jogo. A entrada do Alan, que eu achei que ia ser no intervalo, só agora que o Arthur Jorge coloca, porque o Danilo Barbosa vai para a defesa. Então, como ele não quer botar o Barbosa que está pendurado, né? Botafogo se poupando bastante, né? Mas também podia dividir com um pouco mais de força, né? E tocar a bola. Tá com um jogador a mais, toca a bola, aproxima. Pra que ficar forçando? Toca e deixa o tempo passar e provoca o Penharol a mais uma expulsão. 2-0 Penharol, 2 gols de Baez. Caramba, com os golzinhos bonitinhos. Difusora Itajaí na rede Bandeirantes de rádio. Pra defesa aqui o Penharol, pra dar um bicudo o Gustavo Rodrigues. Erra na primeira, erra na segunda. Depois da tropela, Tiquinho, a arbitragem deixou seguir. Não saiu sangue no Tiquinho, deixou seguir. Bora na ponta, Matheus Ponte pegou, hein? Matheus Ponte deu uma porrada pra tomar cartão. De bico toca essa bola o Adrielson na chegada do Matheus Ponte. Não vai dar cartão. Ou ele vai dar falta aqui atrás? Ele chama a falta. Era para cartão para o Matheus Ponte, sim, Soler, não era não? E o Lucas Hernandes reclama ali. O Matheus Ponte pisou no tornozelo ali do camisa 27 da equipe do Penharol. Olha, olhando para o Lucas Hernandes, Canhão, vou matricular numa escolinha que dá tempo ainda. Com o tamanho que ele tá, eu jogo também. Cartão para o Matheus Ponte, exato. O Arthur Jorge tirou um pendurado, botou um que está pendurado agora. Mas os caras, viu, sabe por que ele tomou cartão? Porque ele não está dividindo com vigor, com força, com competitividade. Aí entra mole no lance, perde o primeiro lance, vai fazer a falta e toma cartão. Na esquerda, jogada para apertar a Sousa. Na aproximação com ele, para tentar ganhar o Batista. Na ponta, Matheus Ponte bateu, vai ser expulso. Expulso de campo, Matheus Ponte. Acabou de tomar amarelo e vermelho. Matheus Ponte é expulso, agora está tudo igual em número de jogadores. Mas que jumentice gigante no Matheus Ponte, Soler. Inacreditável, né, Canhão? Inacreditável. Acabou de tomar um cartão amarelo, como disse o Pretzel. Não está jogando com seriedade, não vai com firmeza para a jogada, para disputar o lance. E ele dá no meio do Baez, atacante que marcou 2 gols, carrinho só no tornozelo da perna direita do Baez, segundo cartão amarelo. E agora o Botafogo também tem 10 jogadores em campo. O Pretzel, a segunda era para vermelho direto, ele dá um tapa e dá um chute. Não, e outra, tá fora da final, né? E é um burro, desculpa, jogador burro. E mesmo se ele não tivesse sido expulso, se eu fosse o treinador, eu cortava ele da delegação. Cortava ele da delegação por burrice, viu, Canhão? Só por isso. 25 minutos do segundo tempo, 2-0 Penharol, cobrança de falta na esquerda, Penharol mandando todo mundo para dentro da grande área. Léo Fernandes na cobrança, 2-0 Penharol, autorizado para Rodrigues de soco, John tirou a bola, sai da grande área, volta na ponta para tentar o Almada, para ganhar, ganhou, protege, a bola vai pela linha lateral. Em Montevidéu a bola rola, o relógio não para. 25 minutos e meio do segundo tempo. Placar da semifinal do jogo de volta. Penharol 2-0 em cima do Botafogo. 5-2 no agregado, Nina. E domingo tem mais decisão. No microfone da Rádio Bandeirantes, Flamengo e Atlético Mineiro fazem a primeira partida da final da Copa do Brasil às 4 horas da tarde no Maracanã, com transmissão da Rádio Bandeirantes. Canhão. Soler. Por ser a cartão amarelo para o Almada, que jogou a bola do lateral ali perto da arquibancada, e o Arthur Jorge vai colocar o zagueiro Barbosa. Entra pendurado, se tomar amarelo tá fora da final. 26 minutos do segundo tempo, Alexandre Pretzel. Poderia ser mais tranquilo para o Botafogo, poderia, Pretzel. O Botafogo está se complicando sozinho, né? Totalmente se complicando sozinho, porque
Se sair um terceiro gol agora, vai bater um filme de terror. Ah, mas a vantagem de 5 é grande. Sim, mas a atuação do Botafogo é ridícula. O time é bem melhor, não trabalha a bola, não toca, fica correndo que nem um time desgovernado contra uma equipe fraquíssima que é o Peñarol, né? Na grande área, a bola, cruzamento de um, saiu, não cocou, ela voltou na ponta, tirou a defesa. Mas ela saiu, vai trocar agora. O Botafogo vai para desespero. Soler. Sai com a 10 o Savarino, entra com a 20 o zagueirão Barbosa para ver se fecha a casinha e segura a onda. Quase, né, Canhão? O John quase entregou o ouro nesse último lance. Pô, mas ele mantém o Tiquinho, não tá fazendo nada. Tá balançando a cabeça o Savarino com razão. Tinha que ter tirado o Tiquinho. 27 minutos. Alexandre Barbosa em campo. Vai lá para a grande área. Lateral esquerda, ataque do Peñarol. Todo mundo para dentro da grande área. Lá vem a cobrança. Levantando Hernandes na grande área. O toque atrás, voltou o Léo Fernandes. Bateu, toque no peito do Barbosa. Volta para Baez. O autor de 2 golaços. Tá na área, saiu. Barbosa colocou o pé. Voltou para a direita. Eduardo tentou driblar. 2 em cima. Ele ganha na primeira jogada. Tomou um tapa. Aliás, um rapa por baixo. É falta. Agora todos os jogadores do Botafogo vão para cima do Pinheiro Massa para pedir cartão. Essa não é para cartão não, Soler. Essa não teve cartão amarelo e a reclamação de jogadores do Peñarol no lance anterior, querendo um pênalti ali do Barbosa, reclamando de um toque de mão, estava junto ao corpo, o juizão mandou seguir. Onde tem jardinagem, tem Steel. Aproveite descontos, ofertas especiais. Acesse oferta.steel.com.br e saiba mais. Difusora Fernandópolis na rede Bandeirantes de Rádio tem apito final. Terminando o jogo. Terminando por enquanto, dá 2-0 o Peñarol. 10 para cada lado. 5-2 para o Botafogo no agregado. Se o Peñarol devolver 5-0, pênaltis. Ou seja, se ele devolver o placar da semana passada, pênaltis. Faltam 3. 3, Pretzel, do jeito que tá a coisa. Hein, Pretzel? Eu acho que não vai rolar. Acho que o Botafogo está classificado, mas poderia passar menos sofrimento da presença. E nem é sufoco, menos sofrimento, ser um pouquinho mais competitivo, né? Tocando a bola, fazendo o tempo passar e fazendo o Peñarol correr também. Lembra do Palmeiras e Grêmio em 1995, quartas de final, Porto Alegre 5-0, estava nesse jogo. E na volta foi 5-1 para o Palmeiras. E o Grêmio saiu ganhando ainda. Um gol do Jardel a 1 minuto de jogo. E se tivesse mais 5 minutos, o Palmeiras teria eliminado o Grêmio. Batista lançando para a ponta, Barbosa sobre ela, vai muito alta, direto linha lateral, arremesso, defesa para o Botafogo bater na esquerda agora. Para nós, o seu jeito de torcer, deixa um legado. Acesse torcida.mafre.com.br e conheça o manual das regras não escritas da sua torcida. Cultura Rio Claro, na rede Bandeirantes de Rádio. 29 minutos e meio, 29:30 do segundo tempo. 2-0 pro Peñarol, ganhando o jogo da volta. Tiquinho Soares isolado, o zagueiro foi à frente, ganha o Guzman Rodrigues, toca do lado esquerdo essa bola para Baez, o autor dos gols, e que golaços, domina na caça, marcado, tenta driblar, Adrielson em cima, Baez na esquerda essa bola, cruzamento, Oliveira cruzou pro gol, ela bate na marcação, Danilo Barbosa domina na barriga e dá um bicudo, toca a bola para fora, ela vai pela linha lateral. No Centenário Montevidéu, a bola rola, o relógio não para. 30 minutos do segundo tempo. Por enquanto, a final da Libertadores tem brasileiros dia 30 de novembro. No Monumental de Núñez, na Argentina, em Buenos Aires. Por enquanto, vai dando o Botafogo contra o Atlético Mineiro. Peñarol 2, Botafogo 0, Nina Gagliotti. E pelo Brasileirão, Internacional e Flamengo empataram por 1-1 em rodada atrasada. Essa foi a 17ª rodada. Segunda-feira tem Derby Paulista a partir das 8 horas da noite. A bola rola para Corinthians e Palmeiras na Neoquímica Arena. Vai mexer mais uma, o Peñarol, Soler. Sai com a número 20, o Milans, para a entrada do número 90, Avenatti. A Venati tem quase 2 de altura, 1,98, canhoto, ou seja, mais bola alta na área do Botafogo, Alexandre Pretzel. Verdade, se terminar assim, a torcida do Peñarol vai aplaudir o time, o Diego Aguirre também vai comemorar com o jogo. Comemorar não, né? Vai parabenizar os jogadores pela entrega e pelo comprometimento. O Peñarol está jogando limpo, pelo menos isso.
31 minutos do segundo tempo. Tiquinho sobe de cabeça na primeira trombada, já ganhou. Passa, sai do gol com o pé de Amores, bota essa bola pra fora, não saiu não. Venati, o grandão, ajeita de cabeça pra trás dessa bola, pra tabelar. Recebe de volta, Léo Fernandes, dá uma trivelinha cheia de efeito. Abre a bola pro lado esquerdo, domina bem abertão desse lado. Fechando o Hernandes, toca a bola pra Léo, Léo pra direita ainda, liga de fundo. Venati na grande área, Batista pede, toca atrás, ganha a defesa do Botafogo pra sair jogando. Roubada, vem Alex Telles, enfia para Tiquinho, ele isoladão com 2 em cima, ele insiste, vai na bola entre 2, perde a bola, Mendes toma a frente para ganhar. Segurança e conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta. Amortecedor HG, porque é Nakata. 32 minutos é o segundo tempo, com 2-0 Penharol. Faz a inversão, bola aberta na ponta esquerda, passa na lateral do campo, fechando por aqui Baez, vai tentar pintar, perdeu, toma a frente Adrielson, toca na ponta linha do ar, perdeu a bola, na travada para tomar, vem buscando o centroavante Batista, na raça, a torcida gosta, recuar com o zagueiro, para Rodrigues, levantou para Venati, de cabeça a Cassinha, John saiu para pegar. Os caras levantam a bola pro gigantão Venati de onde tá. Lá no meu campo, essa agora veio longe, lá de longe, Soler. E foi tranquilo agora o John para ficar com ela. Pra sorte, o lançamento superou o 1,98 m do Avenatti. Reposição a favor do Botafogo. Sil renova a sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil. Se é Sil, pode confiar. John bate à frente, a bola passa, Tiquinho tá isolado aqui, só tomando porrada, trombada, não pega na bola o centroavante. Hernandes sai dominando bola pelo meio do campo, levanta para Venati do Barbosa, Barbosa tira, a bola volta na sobra. Tentou, não domina essa bola, Pérez, sai jogando o Botafogo. Alan toca a bola para ponta, Mendes se antecipa, já recupera, vira o passe, Léo Fernandes, dominou, costurou para canhota, para cruzar, levanta a bola, bate na marcação. Toca no Alan, vai para fora direto pela linha lateral, com 33,5 segundo tempo, lateral cobrado com pressa, na ponta essa bola, cruzamento na grande área, sobre de cabeça o Adrielson tira, bota o cabeção, entrega na ponta, vem Tiquinho Soares, domina na coxa para chamar uma falta, dominou, já enfiou na ponta, para correr, bem aberto o Marlon Freitas, vai fazer o gol, saiu o goleiro, ele bateu, é em cima do De Amores, ela bate no goleiro e vai para escanteio, é a bola certa no pé errado. Se fosse o inverso, o Marlon pro Tiquinho, acho que saiu o gol do Botafogo, Soler. Tô com você nessa, Canhão. Marlon Freitas bateu até que bem, mas com os pés o De Amores faz a defesa, escanteia o Botafogo e tem uma pessoa na área, só o Tiquinho Soares, evidentemente não tem pressa o fogão. Escanteio pro Botafogo, 34, torcedor do Penharol, você tá ouvindo? Vaiando o Botafogo, Thiago Almada cobra o escanteio. São só 3, 4 jogadores do Glorioso na grande área. Autorizado, levantou pro gol, rebote, Tiquinho, bateu, tocou no peito do zagueiro Eduardo, bem, toca à frente de bico, rebate, Mendes tirando para Venati o grandão, Barbosa cabeceou para trás, vai chegar recuando, Alan pro John, Venati em cima, dá um bicudo, Alan todo esquisitão, chutou de canela, ela vai quicando e sai pela linha lateral, 34,5 segundo tempo, Alexandre Pretzel e tome pressão, Botafogo tem que de vez em quando dar um sustinho também, né, Pretzel? Claro, e tocar a bola. Certo, ficar mais com a bola, pô. Que gol que perdeu o Marlon Freitas agora. O Eduardo correndo, viu? Ele parece que tá com a calça jeans apertada, o Eduardo, né? Ele tá trotando em campo, impressionante. Para atacar o zagueiro Rodrigues na grande área, um leve desvio de cabeça, Batista tenta, não chega, Marlon tomou, ganhou pro Botafogo, dá pro Almada, dá pelo meio do campo, agora tá aberta a defesa do Penharol, Marlon toca pro Eduardo, ele corre, a bola vai para fora. Eu acho que a calça rasgou, Preto. A calça do Eduardo, nesse pique que ele deu, a calça rasgou aqui no traseiro. Nossa, ele tá com uma tonelada nas costas. Impressionante o Eduardo, que fez um campeonato brasileiro muito bom no ano passado. Já entrou cansado. 35-30. E tome pressão. Léo Fernandes pelo meio. Recuou pro Hernandes. Sousa no fundo para Baez. Cruzou, John no alto. Agora pegou. Foi tocado, caiu, não é para tudo isso, mas teve a falta mesmo em Soler. O John agora ganha segundos preciosos, esfria um pouco a partida na tentativa de cruzamento do Baez. O Batista chegou travando o John pelo alto, falta para o Botafogo, que tem aí pelo menos mais 9 minutos de tempo regulamentar para festejar a vaga para a final da Libertadores. Montevidéu no Centenário, a bola rola, o relógio não para. 36 minutos, 36 do segundo tempo. Placar da semifinal, jogo de volta da Copa Libertadores. Penharol 2,
Botafogo 0, Nina Gagliotti. Justiça de São Paulo decreta a prisão de 6 integrantes da Mancha Verde por emboscada a cruzeirenses. Eles são investigados por suspeita de participarem do ataque ao ônibus da torcida do Cruzeiro na Grande São Paulo. Um cruzeirense morreu. Canhão. 36,5. Há pouco a TV recuperou uma imagem, briga de jogadores do Botafogo, Soler. Exatamente. O Marçal mandou o Adrielson para tudo que é lugar. O que ele falou de palavrão não está escrito no gibi. O Adrielson foi para cima. Comissão técnica teve que separar, lembrando. Tá 5-2 para o Botafogo no agregado e os caras estão brigando. Léo Fernandes colocou na grande área. Venati cabeceou na direita, devolve a bola fazendo o pivô. Dá para Léo de novo. Pé direito, cruzou pro gol. Rebate na grande área aqui atrás da defesa. Tira Alex Telles, a bola cai para Tiquinho. Tiquinho não domina, tenta recuperar essa bola. O Adrielson agora é lateral direito. Faz um terceiro zagueiro aqui, não sai daqui, ó. Não vai atacar de jeito nenhum. São 11h15 da noite, o quinto sinal da Bandeirantes marca. Na grande área, a bola para Venati, cabeceou Barbosa para trás. De voleio, tira aqui atrás Alex Telles. Levanta na ponta para o Thiago Almada, domina com categoria. Bate nele, é dividida. Para Tiquinho, dominou, faz o giro, tentou ganhar. Agarrado, protegeu, chamou a porta, bateu para trás a bola. Entregou para o adversário. Presentaço a Léo Fernandes, só no pé do craque do time. Levanta a bola para a ponta direita, não tem ninguém, deu uma secadinha legal agora. Direto a bola vai em lateral, arremesso, é para o Botafogo bater. Chega de sofrência na obra, se tem produtos Tigre. Tá tudo certo, tudo Tigre. Piratininga, Jaú, é a rede Bandeirantes de rádio. Alexandre Pretzel, 38 segundo tempo, vai ter muito jogo ainda. É aquele jogo para uns 10 de acréscimos ainda. Pretzel tá 2-0 pro Penharol. Botafogo na final inédita entre Botafogo e Galo. Agora, é claro que o Botafogo não vai jogar assim contra o Galo. O Botafogo é um time mais intenso, mais forte coletivamente, mas o Galo é um time mais técnico. Vai ser um grande jogo. Um grande jogo. Eu acho que não há favoritos. 38 minutos e meio. Quando acabar o jogo em Montevidéu, vem Ricardo Capriotti no apito final pela rede Bandeirantes de rádio. Para fora essa bola, arremesso de graça. O Botafogo cobra sem muita pressa com Alex Telles aqui na esquerda no seu campo. Chega de sofrência na obra. Se tem produtos Tigre, tá tudo certo. Tudo Tigre. Ataque essa bola pro Botafogo. Sai Eduardo com o pé de Amores, o goleiro do Penharol. Dá um bicudo para Batista de cabeça, rebate Danilo Barbosa. Léo Fernandes pega a sobra, sai do Alain, entorta de volta, chama a falta, costura para perna canhota, toma um tapa, pressionou o Alain, domina Léo de novo, virou a bola para a ponta direita, sozinho, se aproxima, dá a bola a Sousa, Sousa Léo, a Sousa de novo, na direita, ganhou, cruzou rasteirinho, ela bateu na marcação, rebote e volta fora da grande área, arrumou para Baez, bateu de primeira, botou para fora. Só faltava ele fazer outro golaço. Aí não, hein, Soler? Porra, aí parem as máquinas, né? Tira o Ballon d'Or do Roder e dá pro Baez. Marcou 2 golaços, tentou o terceiro agora, mas pegou muito embaixo da bola. Só tiro de meta pro John, que não tem pressa. Tô achando até que a Conmebol escolhe o melhor do jogo, que eles colocam o herói do jogo. Tem nada a ver ser herói do jogo. Acho que o Baez vai levar, viu? Sei não, pelos gols, de repente até como prêmio de consolação, né, Pretzel? Ele é o melhor em campo até agora, disparado. Ele e o Léo Fernandes, né? Marlon Freitas atrás, tentou dominar no peito, perdeu. Para tomar, para ganhar o Hernandes, quase 40 minutos. Domina na primeira bola, recua, dá para Léo. Léo de volta, Hernandes adiantou, bateu no Alex Barbosa. Tenta a defesa espirrada, volta no meio Eduardo. Eduardo toca ela. Para Tiquinho, 40. A gente vai ter no mínimo uns 10 de acréscimos. No meio esse passe, Eduardo. Opa, tomou porrada por baixo. Sousa bateu, Soler. E cartão amarelo para o camisa 25 do Penharol. Você falou, né, sobre o prêmio do melhor em campo da Libertadores, né, o herói do jogo. E o troféu do melhor em campo vem escrito em inglês, o Hero of the Match. Lembrando que nenhum país e nenhum time que disputa a Libertadores tem a língua inglesa como língua nativa. É verdade. Curioso isso. Não é a Premier League que está premiando também, né? É verdade. Botafogo agora só administra, né? Definitivamente 2 expulsões, Penharol cansou também, mas o Baez jogou bola, né? Tudo que o Baez não fez no jogo de ida lá no Newton Santos, hoje ele teve espaço e fez. A torcida do Botafogo. 41 minutos, torcedor do Botafogo agora começa a se soltar um pouco mais, comemorando. Almada domina, meio campo do Botafogo, recua, dá um bicudo, Barbosa. Toca pro Tiquitinho, Novela fica pro goleiro de Amores pegar dentro da grande área.
Montevidéu, a bola rola, o relógio não para. 41 minutos, 41 do segundo tempo. Penharol de novo, Léo Fernandes, cortou para a perna esquerda, levantou para Venati, com o peito atrás, ajeitou pro gol, bateu para fora. De frente pro gol, chegou batendo. Hernandes mandou para fora direto, sorte do Botafogo. 41:30, segundo tempo. Nina Gagliotti, o Botafogo vai indo para a final contra o Galo. 2 Penharol, 0 Botafogo, Nina. E amanhã a definição do último finalista das competições internacionais. Corinthians e Racing vão disputar a partir das 9h30 da noite a vaga na final ao lado do Cruzeiro da Copa Sul-Americana, que será no dia 23 de novembro. Léo Fernandes dá por dentro esse passe. Souza, o zagueiro Rodrigues correu para a grande área. Para Venati, Barbosa de cabeça atira. Vem Marlon Freitas de cabeça completa. Para Tiquinho, para trás o toque na fogueira. Volta o zagueiro Rodrigues. Para Tiquinho subir. Toca em cima. Botou o cabeção Pérez. Rebote voltou. Barbosa no peito para o Botafogo. Toca a bola para a esquerda sozinho. Vem Thiago Almada. Lindo drible do Almada. Marlon Freitas fecha no meio. Almada, Marlon na área. Para fazer. Rolou para Almada. Gol aberto. Escorou. É gol! Gol! Do Glorioso! É do Botafogo! Almada domina, arma o contra-ataque da Marlon Freitas, que devolve a bola para Thiago Almada. Dentro da grande área da marca do pênalti com o gol vazio. Ele manda para dentro. 42 do segundo tempo. Para confirmar a vaga do Botafogo na final da Copa Libertadores. Thiago Almada, 1 pro Botafogo, 2 pro Penharol. O Botafogo confirma a vaga na final com a Almada fazendo o gol de honra, marcando o gol de honra no centenário. Penharol 2-1, de Amores não tem jeito, tá feito. Almada no finalzinho, o gol de honra do Botafogo, Soler. E naquilo que o Alexandre Pretzel pedia desde o começo do jogo, bola no chão, troca passes, deixa o Penharol correr atrás de você. Penharol na grande área, essa bola, Souza tentou o passe no meio, o Batista na grande área, dominou, John saiu, ele tocou, é gol! Gol! Batista recebe dentro da grande área, domina na saída do John, toca do lado do goleiro do Botafogo, para fazer o terceiro, mantendo a vantagem de 2 gols do Penharol, 3 pro Penharol, 1 pro Botafogo. Batista faz 3-1, John não tem jeito, tá feito. Gol do Penharol, checagem de vídeo, para vermos. Lapisinho colorido sendo usado agora. Danilo, impressão que com o pé esquerdo, Danilo Barbosa dá condição. Não dá não, Soler? Fiquei com essa sensação também, Canhão. Na hora do lançamento do Léo Fernandes, o pezinho do Danilo Barbosa dá condições para o Batista, que marca o terceiro gol da equipe da casa. O Penharol faz o 3-1, Batista bate no peito, fala eu tô aqui, sai chorando de emoção, tudo isso para estar 6-3 para o Botafogo no agregado. Nessa de mexer as cores, pega um lápis, pega outro lápis, ele vai confirmar o gol, quase que mesma linha, quase mesma linha. 3-1 Penharol, Alexandre Pretzel. Não dá para tomar um gol logo depois de fazer o seu, né? Mas é aquilo, né? Ó, se forçar um pouquinho, periga fazer o segundo de novo, né? O Botafogo. Já entramos nos acréscimos. 9. 9. Bom, é isso mesmo, né? Não, 4 ou 9? Impressão. Passou rapidinho, eu fiquei com a impressão. Piscou agora 4. A plaquinha tava esquisita ali. Não, mas era para 9 mesmo, né, Soler? É que tá defendido também, né? Toca mal a lança, a bola pro Botafogo, ela recomeça. Pérez pra Souza, driblou, tá na área, bateu, de um saltou, passou pela bola, tá na grande área, tá marcando impedimento assistente. Torcedor do Botafogo respira aliviado. 46 minutos. Amortecedor com qualidade, líder em suspensão e HG Nakata, sabe por quê? Ora, porque é Nakata.
46. Pretzel, 3-1 Penharol, agregado 6-3. Mas deu para perceber que esse jogo vai dar um sinal de alerta no Botafogo, hein? Não, claro, claro. O Botafogo, por exemplo, ele não vai entrar nesse ritmo, né? Nessa lerdeza na decisão. Você entrar em campo com 5 gols na frente realmente é uma diferença muito grande, mas também não precisava jogar tão mal, né? 46 minutos e meio do segundo tempo. Placar de 3-1 Penharol. Souza com Batista, Batista ganhou na primeira bola, dá um bicudo pro alto o Adrielson, com quase 47, toca pelo meio, a defesa tenta rebater, rebote atrás, marca o Marlon Freitas, envia, Souza chuta, Adrielson recua, dá pro goleiro John na pequena área, pé direito, John levanta, a bola muito alta, passa pelo Eduardo pra Tiquinho, Tiquinho foi agarrado, chutado, pescoção, tomou, tapa, tomou de tudo o Tiquinho, falta do zagueiro Guzman Rodrigues, 47, o jogo vai até 49, vem aí Ricardo Capriotti, apito final para comemorar a classificação do Botafogo. Tá perdendo, mas está levando. Vem vibrar com preço baixo, a qualidade do Tenda Atacado. Pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com o cartão Tenda. É falta para o Botafogo para fazer cobrança. Sem muita pressa o Alan. Vai dar um bicudão lá para frente. 47-30 para a grande área. Tiquinho sobe de cabeça, rebate o zagueiro Rodrigues. Vai no meio para tomar por dentro, botando o joelhão. Rodrigo Pérez. Pensa a defesa para o Almado, autor do gol do Botafogo na esquerda. Agarrado pela camisa, insistiu, marcando por Léo Fernandes. Agarrado de volta, é nova falta. Não deu a falta, a arbitragem acompanhou de pertinho. Piero Massa, bola voltou na ponta para Léo Fernandes, que já toca na beirada do campo. Para Mendes, dispara pelo comando o grandão Venati, levantando o braço. Batista também. Minuto final, tá valendo a vaga na Copa, na final da Copa Libertadores. Vai dar final brasileira com o Atlético Mineiro e Botafogo. Para trás esse passe, marcação do Penharol ainda. Léo Fernandes, na grande área essa bola. Para Baez de cabeça, Adrielson subiu. Cai no meio campo, o Tiquinho tá cansado, sozinho, isoladão, fica no meio do campo. Bola com o zagueiro, toca Rodrigues na ponta, chegou Adrielson, falta. Adrielson comete a falta, mais uma chance para quem sabe fazer o quarto gol. O Penharol, Gustavo Soler. Possibilidade de chuveirar pela última vez essa bola dentro da área. Faltam 20 segundos para estourar o cronômetro. Botafogo conta esse tempo para festejar e comemorar a sua primeira ida a uma final de Libertadores. É falta marcada, ataque do Penharol. De novo a cobrança com Léo Fernandes. Na área, Mendes, Rodrigues também. Autoriza a arbitragem, a cobrança. Léo Fernandes levantou para Venati, o toque para trás, escanteio. Adrielson botou para fora. 49, pode acabar o jogo. Piero Massa não vai terminar. Vai deixar cobrar o escanteio. 49, Léo levanta de cabeça para o alto, essa bola desviada. Outra vez toque do Tiquinho. Novo escanteio. Não há tempo, ergue os braços, apita Piero Massa. O Botafogo é finalista da Libertadores. Botafogo e Atlético Mineiro, uma final brasileira. Decidem a Libertadores 2024 na Bandeirantes. Alô, Ricardo Capriotti. Valeu, Canhão, é final brasileira na Liberta, é isso. Galo e Fogão decidem o título no dia 30 de novembro no Monumental de Nunes. É mais uma final brasileira. Foi com sofrimento essa classificação aí do Fogão, né? Mas deu certo. 3-1, Penharol venceu, mas no agregado o Botafogo sobrou, venceu por 6-3 e está na final pela segunda vez na história, o Fogão na final de uma Libertadores da América. Atenção, 11 horas 28 minutos, festa alvinegra em Montevidéu, Gustavo Soler. Festa dos jogadores do Botafogo no gramado do Centenário. Que pela primeira vez vão sentir o gosto de disputar uma final de Copa Libertadores da América, defendendo as cores do Botafogo. E agora os jogadores do Fogão se abraçam ali dentro da área onde estava o goleiro John. Tivemos um bate-boca firme ali do Marçal com o Adrielson. Agora os dois se abraçam também e comemoram a classificação para a final da Copa Libertadores da América. E do outro lado, Capri, torcedores do Penharol de pé, aplaudindo a equipe da casa que
tomou um 5-0 no jogo da ida, brigou, batalhou, ficou com 3-1 no jogo de hoje e caiu na semifinal da Libertadores da América, sem nenhum brasileiro entrar em campo. Acabamos de ver aqui na imagem, Capri, o zagueiro Léo Coelho e o atacante Matheus Babi. Nenhum dos dois teve o gostinho de pisar no gramado hoje. Muito bom, você já volta aí para trazer a palavra do técnico Arthur Jorge dentro do apito final, dentro do melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil. Mas antes do apito final, vamos escolher o melhor em campo. Vamos escolher o craque Estrela Bet Bandeirantes de Penharol 3, Botafogo 1. O craque do jogo. Oferecimento Estrela Bet. Jogou, brilhou. Fala aí, Pretzel. Quem foi o melhor em campo, Pretzel? Olha, o craque foi o Baez, mas eu não vou votar nele, porque eu vou votar num jogador do Botafogo que para mim entrou muito bem, que foi o Almada. Então fica, apesar da derrota, o simbolismo do voto para o Botafogo estar classificado pela primeira vez na sua história para a final da Libertadores. Almada, jogador do Botafogo para mim. Almada é o voto do Alexandre Pretzel, o autor do gol do Botafogo. E a gente vai, na sequência, falar muito mais dessa classificação botafoguense, porque vem aí o apito final, melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil. Até já. Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, Nakata, Grupo Souza Lima, Disney Plus, Fios e Cabos Elétricos Sil, Tigre, Paraflu, Tenda Atacado, Ferramentas Steel e Estrela Bet. Futebol é com a Bandeirantes, vai, 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 futebol. Apito Final. Na Rádio Bandeirantes. O pós-jogo completo. Na meia direita, jogada para o Penharol na entrada da grande área, para Sequeira com liberdade, ajeitou, trouxe para o pé direito para tentar o chute pro gol aí, arrumou de longe, um canhão, golaço! A defesa do Botafogo assistiu, teve tempo de pôr no peito, cortar pro pé direito e mandar do ângulo esquerdo. John chega a tocar com o braço esquerdo, ela entra, golaço do Penharol. Sai na frente o Penharol com um golaço de Baez. Penharol, Botafogo 0. John não tem jeito, tá feito. Tinha liberdade de Baez, deram espaço, mas ele acerta um canhão do ângulo. 1-0 Penharol, Soler. E que golaço do Baez, o segundo gol dele nesta edição de Copa Libertadores da América. O lançamento, ele agasalha no peito, olha para um lado, olha para o outro, rapaz, tá 5-0, mas eu vou tentar daqui. Mandou um tirombaço na gaveta do John, que nada pôde fazer agora. 1-0 Penharol em Montevidéu, 5-1 para o Botafogo no agregado. Jogada pela minha direita, Souza domina com o Penharol, faz a inversão na grande área para Baez, limpou para bater pro gol, é gol! Chute espetacular, não tão espetacular como o primeiro. Esse também foi muito bonito para fazer 2-0 Penharol. De novo, Baez, camisa 28, para botar pressão do Botafogo com um jogador a mais. O Botafogo toma 2-0. O John não tem jeito, tá feito. Placar de 2-0 Penharol, Soler. E tomou gosto por fazer golaço. Baez marcou um incrível no primeiro tempo e agora de novo, com muita liberdade, com muita facilidade, ele domina, bate com efeito na bola, sem chance alguma para o goleiro John. Marca o segundo
Segundo do Penharol, agora no agregado 5-2 para a equipe do Botafogo. Barbosa no peito pro Botafogo. Toca a bola pra esquerda sozinho. Vem Thiago Almada. Lindo drible do Almada. Marlon Freitas fecha no meio. Almada, Marlon na área pra fazer. Rolou pra Almada, gol aberto, escorou, é gol! Gol! Domina, arma o contra-ataque da Marlon Freitas, que devolve a bola para Thiago Almada, dentro da grande área da marca do pênalti, com o gol vazio, ele manda para dentro, 42 do segundo tempo, para confirmar a vaga do Botafogo na final da Copa Libertadores. Thiago Almada, 1 pro Botafogo, 2 pro Penharol, o Botafogo confirma a vaga na final, com a Almada fazendo o gol de honra, marcando o gol de honra no Centenário. Penharol 2-1, de Amores, não tem jeito, tá feito. Almada no finalzinho, o gol de honra do Botafogo, Soler. E naquilo que o Alexandre Pretzel pedia desde o começo do jogo. Penharol na grande área, essa bola, a Sousa tentou o passe no meio, o Batista na grande área, dominou, John saiu, ele tocou, é gol! Recebe dentro da grande área, domina na saída do John, toca do lado do goleiro do Botafogo, para fazer o terceiro, mantendo a vantagem de 2 gols do Penharol, 3 pro Penharol, 1 pro Botafogo. Aí, tá aí o Rogério Assis e os 4 gols que fizeram o placar do Estádio Centenário, a vitória do Penharol 3-1 sobre o Botafogo, mas mesmo perdendo, o Fogão está na final, vai a decisão no dia 30 de novembro, no Estádio Monumental de Nunes, para encarar o Atlético Mineiro em mais uma final brasileira de Libertadores da América. E tem outro brasileiro na final, não é? Na Sul-Americana, o Cruzeiro hoje também se garantiu ao vencer o Lanús por 1-0. Amanhã, o Cruzeiro conhece o seu adversário, Corinthians ou o Racing, que vão jogar 9h30 da noite no El Cilindro, transmissão Bandeirantes. Já pensou o Corinthians despachando o Racing e 4 clubes brasileiros nas finais das 2 principais competições sul-americanas? Aí é o desespero da Conmebol, não é? O desespero do futebol sul-americano que vê essa hegemonia do futebol brasileiro. Muito bom, 11h36, atenção, Gustavo Soler, assim que tivermos o Arthur Jorge falando aí, prioridade para ouvirmos o treinador do Botafogo explicando essa classificação do Fogão para a final da Libertadores. E felizmente, não é, aparentemente, pelo menos por enquanto, nenhum incidente, nenhum entreveiro, nenhuma briga, confusão envolvendo os torcedores do Botafogo. Antes do jogo, sim, não é? Tivemos ônibus conduzindo os torcedores do Botafogo para o estádio, que foram apedrejados, mas ninguém ficou ferido. Agora, tomara a gente tenha aí a situação também controlada e que os torcedores que estão lá do Botafogo possam voltar tranquilamente para os seus hotéis, aí, as suas bases e depois de volta ao Brasil. A gente tá vendo aí no nosso YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, as imagens que o Alexandre Marques está mostrando do ônibus que foi atingido por pedras, né, na ida dos torcedores do Botafogo para o Estádio Centenário. Os ônibus foram apedrejados e, felizmente, não é só os danos materiais ali, as janelas quebradas, estilhaçadas, mas nenhum torcedor se ferindo, felizmente. Vamos lá então, Pretzel, explicar para o ouvinte da Rádio Bandeirantes, quem está com a gente aí no apito final, como foi essa vitória do Penharol, mas a classificação do Botafogo no agregado. O Botafogo passou, avançou e está na final da Libertadores. Como é que foi o jogo nem Montevidéu, hein, Pretzel? O jogo foi um jogo protocolar para o Botafogo. O Botafogo em nenhum momento ele foi competitivo. Só no final, na reta final do segundo tempo, já com a classificação encaminhada, aí encaixou um contra-ataque, fez o gol do Almada quando estava 2-0 para o Penharol e depois tomou o terceiro gol ainda, mas em nenhum momento assim correu um grande risco de levar 5 gols, por exemplo, que era o que poderia colocar o Penharol numa decisão por pênaltis, né? Eu só acho que o Botafogo
poderia ter evitado um pouquinho mais de sofrimento se tivesse colocado mais o pé nas divididas, se tivesse sido um pouco mais competitivo, porque tecnicamente o time é muito melhor do que o Peñarol. Acho que o Arthur Jorge foi bem ao poupar jogadores com 2 cartões. Hoje, por exemplo, ele não colocou o Luiz Henrique, nem o Igor Jesus e nem o Gregory. 3 titulares absolutos que estarão na final contra o Atlético Mineiro. Então, a decisão da vaga aconteceu no primeiro jogo, quando o Botafogo empatou em 0-0 na primeira etapa, entrando na pilha dos uruguaios, e no segundo tempo chegou ao 5-0 com grandes atuações de Savarino e Luiz Henrique. Hoje não, hoje foi uma administração para apenas chegar na decisão para enfrentar o Atlético Mineiro, uma decisão inédita da Libertadores da América. Capri. Bom, o Pretzel, é claro que não é esse o futebol do Botafogo, né? A gente viu aí o Botafogo administrando a vantagem conquistada no primeiro jogo, né? Aquela vitória por 5-0, conquistada semana passada no estádio Newton Santos. Ali sim é o Botafogo que a gente está acostumado, é o time que nós estamos aí vendo com constância. Aquele é o verdadeiro Botafogo. Então é esse Botafogo que a gente vai ver contra o Atlético no dia 30 de novembro. E 2 times, o Atlético em franca ascensão, né? Mostrando uma ascensão muito forte. E a gente vai ver o Botafogo de sempre, aí, um time muito competitivo, jogando talvez o melhor futebol aqui no Brasil, agora em 2024. Já dá para falar em favoritismo nessa final aí, Pretzel, no próximo dia 30? Tem a impressão que não vamos ter problemas médicos, só tivemos hoje uma expulsão aí do Botafogo, né? Mas você acredita que tem um favorito aí no dia 30 entre Botafogo e Atlético Mineiro, ou já dá para cravar alguma coisa? É verdade, estamos aí há um mês da decisão, né? Muita coisa pode acontecer, mas nesse momento tem favoritismo na decisão, Pretzel? Não, para mim é bem parelho, acho que são estilos diferentes. O Galo com jogadores mais técnicos e com jogadores que desequilibram mais, na minha opinião, do que o próprio Botafogo. E o Botafogo é um time muito mais intenso, mais físico, mais coletivo. Então, 2 estilos bem diferentes. Acho que no Botafogo tem o Luiz Henrique hoje, que está em grande momento. O próprio Savarino está jogando muito bem. O Almada cresceu muito, né? Um jogador inteligente no meio de campo. E no Atlético você tem Hulk, você tem Scarpa, tem o Arana, tem o Everson, que é bom goleiro, tem o próprio Paulinho, que ontem não jogou nada, mas é um jogador importante para uma final. O Franco está jogando muito bem, batalha um gigante na defesa. Então acho que vai ser um jogo bem parelho. Para mim é 50-50 com estilos bem diferentes. Tem um mês ainda pela frente também. Tomara não tenhamos baixas, né? Jogador machucado, nada disso, que os 2 times possam chegar aí com força máxima para a decisão do dia 30 de novembro, lá no Monumental de Nunes. E uma pena, não é, Pretzel, que vai ser no Monumental? A gente já debateu isso, já falamos sobre isso aqui, enfim, está no regulamento, todo mundo já sabia que ia ser. Realizarem uma final em Buenos Aires, né? Muito ruim, até porque estamos vendo aí greve agora, preços exorbitantes, o torcedor ele é maltratado, mas vai, não é? Mas vai porque, claro, né? A paixão acaba falando muito mais alto. Já vamos ouvir aí o Arthur Jorge, não é, o Soler? Daqui a pouquinho vai falar aí o português. Exatamente, Capri. Então vamos em instantes acompanhar o pronunciamento aí do Arthur Jorge nessa classificação do Botafogo para a final da Libertadores da América. Tá pronto o gabarito aí, Pretzel? Prontíssimo. Então, atenção, hein? Com gabarito e tudo, depois do intervalo, 2 minutinhos, a gente vai conferir o gabarito do jogo aqui. É um intervalo rápido, parada rápida mesmo. Anota aí 2 minutos, a gente já volta para falar com as notas, para trazer as notas do Pretzel nessa derrota do Botafogo, mas a classificação à final da Libertadores. Até já. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Chegou a bet que você esperava. A bet que vai fazer você brilhar. A Brilhante Bet vem para mudar a sua vida. A única bet de todos os esportes. Venha brilhar você também. Acesse agora brilhante.bet. Porque se é bet, tem que ser brilhante.
Rede Bandeirantes de Rádio. É o Brasil no jogo da galera. Vem jogar Brasil, que é o jogo da galera. Vem jogar Brasil, que é direto na sua tela. Brasino777.com. É destinado para maiores de 18 anos. O seu jeito de torcer na Conmebol Libertadores deixa um legado eterno. Por isso, na reta final da competição mais importante da América, a Mafre decidiu eternizar a sua maneira de vibrar pelo seu time do coração. Acesse torcida.mafre.com.br e confira o manual das regras não escritas da nossa torcida. Qual é a sua? Mafre, ao seu lado, no caminho para a glória. É a promoção de aniversário Tô no Tenda, Tô no Lucro. Todo mundo tenta, precinho no jeitinho, todo dia tá no Tenda. 1 milhão na promoção, pra você comerciante, pra família todo dia. A maior economia, um dogueiro, um padeiro, confeiteiro, cozinheiro. Seu din-din vale mais um ano inteiro. Promoção de aniversário Tô no Tenda, Tô no Lucro. Mais de 1 milhão em prêmios pra fazer a festa. Precinho tá no Tenda, tá na sua vida, tá no Tenda. Na Estrela Bet é só cadastrar e fazer o seu palpite. A Estrela Bet é o hit. Aproveite as odds aumentadas, rodadas grátis, bônus todos os dias e o saque mais rápido. Se tem hit, tem estrela. Vem se divertir na Estrela Bet. Cadastre-se agora e dê o seu hit. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. 11h45, marcou o quinto na hora oficial do Brasil. Faltam 15 minutos para a meia-noite. Então, conforme prometido e já anunciado, vamos ao gabarito do jogo, as notas de Penharol 3, Botafogo 1. Vamos lá, Michel Lopes. Gabarito do jogo. Bom, e eu já pode subir o hino, inclusive pode subir o hino aí do Penharol, viu, Michel? Já vamos com isso, hino e tudo, pra gente poder dar as notas aqui pro time uruguaio. E o goleiro Aguerre, Pretzel? 0. Como é que é? 0. Mas ele entrou em campo, Pretzel. Sim, entrou em campo, não fez nenhuma defesa e agrediu o colega de profissão e foi expulso. 0 pra ele. Nota 1, assim, não dá umzinho? Porque ele entrou, aqueceu, entrou, não merece, cantou o hino lá. Não merece. Nota 0 tá muito bom pra ele. Meio, Pretzel. Meio, vai, só por ter entrado em campo. Nota 0 tá bom pra ele. Não merece. Foi ridículo, viu? Foi ridículo a guerra. Milans 4. O Avenatti entrou no lugar dele. Sem nota. Javier Mendes 5,5. E o Rodrigues? 5. Maxi Oliveira? 6. Saiu para a entrada do Hernandes. O Hernandes, jogador de meio para frente, né? 5. Damian Garcia. 4. Saiu para a entrada do De Amores. De Amores, o goleiro, né? Não fez nenhuma defesa e tomou um gol. Mas não tem culpa. 5. Ele fez uma defesa ali, ele salvou um gol do cara a cara ali, não é? Do Marlon Freitas, né? Foi em cima dele. Mais ou menos, em cima dele. Mas ele defendeu, né? Tava lá, né? Dá um créditozinho pro rapaz aí, Pretzel. Não, 5 é uma boa nota. Passa por média no Uruguai, né? Tá. Rodrigo Pérez. 6. Léo Fernandes. 7,5. Maxi Silveira, sumidaço, jogou no Santos, né? Mas não foi bem, 5. Saiu para a entrada do Facundo Batista. Melhor e fez o terceiro gol, 6,5. Sequeira, 6. E o Sousa, que entrou no lugar dele? 5. Nota de Baez. 8,5. Jogou muito, Baez. 2 golaços. O cara chuta de tudo quanto é lugar, hein? Jogou muito louco. bem, muito bem. Muito bem, Baez. Que chute tem esse rapaz aí, 2 belíssimos gols. Nota do técnico Diego Aguirre. Precisava fazer 5 gols, ele fez 3, tomou 1, né?
Botou o time pra cima. Ah, mas o Botafogo estava desinteressado. Azar do Botafogo. O Peñarol foi para ganhar o jogo e ganhou. Então foi bem o Diego Aguirre. 7 para ele. Muito bem, aí o gabarito do Peñarol. Vamos lá então, mudando o hino agora, o Michel. E o Botafogo vai ser gabaritado agora, começando pelo goleiro John. Não foi bem hoje, viu? Eu gosto dele, mas não foi bem não. Nota 5. Não teve culpa nos gols, né, Pretzel? Mas tava inseguro. Bolas indefensáveis. Soltou algumas bolas, tava meio espalhafatoso hoje. É. Mas nos gols não, né? Não teve responsabilidade, né? Não. Vitinho. Vitinho, 4. Mateu Ponte. 1. Pera aí. Deixa eu entender o seu critério aqui. O Aguirre, que foi expulso porque atingiu o John, você dá 0. O Mateu Ponte fez 2 faltas bizarras, o senhor dá 1 pra ele? Tem níveis de agressão, né? E o Ponte estava jogando. O Aguirre só fez isso, só agrediu um companheiro. No intervalo, com bola parada, por trás, covarde. Então é isso, né? Tá bem explicado. Não, mais ou menos, é a controvérsia. O senhor tá meio dúbio aí nessas notas. Não, a controvérsia é pra ti, pra mim tá bem claro, né? Um jogador tava jogando, correndo, fez 2 faltas. 2 faltas bobas. E foi expulso rapidamente. O outro agrediu um companheiro. Bem diferente, né? Então nota 1 pro Mateu Ponte. Tá. Então nota 1 pro Mateu Ponte. Tá bom, vai. Bom, não vai fazer falta na final também, né? Menino, jovem aí. Não, ele tava rindo. Se eu sou o técnico, eu falo pra ele. Por que tu tá rindo, cara? Tu deixou o time com 10 e tu é um desfalque na final. Não tem nada que tá rindo. Pouco inteligente. Não, ele foi pouco inteligente, né? Pela pouca inteligência, eu teria dado nota 0 pra ele, né, Preto? Porque ele entra, faz uma falta, toma amarelo. Aí vai lá logo na sequência, faz outra falta igual. É burro. Ou bateu ponte, é burro, né? Tem que ficar de fora da final mesmo. Não merece estar lá no Monumental de Nunes. Bastos. Bastos, 4. O Alan entrou no lugar dele. Um pouquinho melhor, 5. Adrielson. Adrielson, 4. Alex Telles. 5. Meio de campo do Botafogo com Danilo Barbosa. 4. Marlon Freitas. 6. Tietê. 4. Saiu para a entrada do Eduardo. Eduardo, 3. Nossa, o Eduardo entrou mais pesado, 3. Savarino. Savarino, 6,5. Barbosa entrou no lugar dele. Barbosa entrou na reta final e falhou no 3º gol também. 4. Tiquinho Soares. 5. Matheus Martins. 1. É mesmo, Preto? Nossa, terrível. 1. Jogou nada. Mas ele não foi expulso, Preto. Mas tomou um cartão bobo e não tocou na bola. 1 pra ele. Que isso, o cara vai pra Montevidéu, aquece, entra em campo. Só dá nota 1 pro rapaz. Tá bom, vai. O Almada entrou no lugar dele. Melhor do Botafogo, 7. E o Arthur Jorge? Arthur Jorge classificou o time. Concordei com a escalação que ele colocou em campo, né, e deixou o tempo passar. Então, você entrar em campo com 5-0 de vantagem é algo muito grande. Então o Botafogo entrou virtualmente classificado e apenas fez o tempo passar, mesmo perdendo por 3-1. Arthur Jorge chegou no início da Libertadores e colocou o time na final. Nota 8 para ele. Muito bom esse técnico português aí, esse Arthur Jorge, bom demais. E finalmente a nota do árbitro chileno Piero Mazza. Tranquilaça a arbitragem, né? Mais uma boa arbitragem. Ontem o Vilmar Rodan deu aula ontem. Tem nota 8 para ele ontem, uma arbitragem muito tranquila, muito correta, surpreendente até. E o Piero Mazza foi na mesma coisa. Ele deu aquele pênalti e voltou atrás, mas o VAR tá ali para ajudar também. Então uma nota 7 pro Mazza. Mas ali ele prejudicou o Botafogo, né, Pretzel? Porque se ele deixa o jogo seguir, o Botafogo poderia ter feito o gol ali, né? Pois é, mas ele viu... deu uma pichotada ali. Ele viu o pênalti antes, né? Pela imagem de trás, dá pra ver que ele apita antes do Vitinho fazer o drible, né? Então, sim, mas ele foi no pênalti, né? Ele foi no pênalti. E foi mal, porque não foi pênalti. Pra mim, não foi pênalti. Ele marcou um pênalti que não foi, na minha opinião. Aqueles pênaltis de FIFA lá, de Mandrake, né?
E foi corretamente corrigido pelo VAR. Mas é isso, não é? Se ele não apita o pênalti, talvez o Botafogo fizesse o gol ali. Para mim, esse foi o único erro do árbitro. Ele teve uma arbitragem realmente perfeita, inclusive não pipocou para expulsar o Aguerre. Porque ali ele podia ter feito vista grossa. Não vi, não sei o quê, para não se comprometer, não é? Mas ele foi lá e na hora já, no intervalo do jogo, expulsou o goleiro do Peñarol. Foi bem demais. Para mim, a única falha dele foi nesse lance aí do pênalti, mas tá tudo certo, apitou direitinho. Quem deve ser o árbitro da final, na sua opinião, hein, Pretzel? Quem você acha que vai apitar a final, hein? Eu acho 30? Que vai ser o Facundo Telo. Argentino. Vão dar para um argentino a final da Libertadores. Não tenho a menor dúvida sobre isso. Pode ser mesmo, né? Você gosta do Facundo Telo? Eu gosto, ele foi à Copa e até ele não esteve em nenhum do jogo das semifinais, então acho que está aguardado para a decisão. Vamos aguardar, né? Vamos esperar se teremos mesmo Facundo Telo apitando a final da Libertadores da América. Muito bom, mais alguma observação aí no gabarito ou tá tudo certo, Pretzel? Não, tá tudo certo, tudo tranquilo e aguardando amanhã o jogo entre Corinthians e Racing, né? Hoje, não, amanhã, para ver quem é que pega o Cruzeiro, quem sabe mais uma final brasileira. Daqui a pouquinho o Pedro Ramiro vai trazer as informações do Corinthians direto da Argentina, direto de Buenos Aires, o Pedro Ramiro que já está ao lado do timão. Arthur Jorge, o técnico do Botafogo, explicando essa classificação botafoguense do time carioca para fazer a final contra o Atlético Mineiro dia 30 de novembro. Lá no Monumental de Nunes vai ser uma festa alvinegra, uma festa brasileira no belo estádio do River Plate. A gente já volta com o apito final. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Rede Bandeirantes de Rádio. No mundo das lutas, a evolução não para. O UFC está no streaming e a nossa casa é o UFC Fight Pass. Só aqui você assiste todos os eventos ao vivo e pode rever quando e onde quiser. Dana White Contender Series, TUF, o melhor do jiu-jitsu, séries e documentários, além do maior acervo histórico de artes marciais do mundo. Tudo isso por apenas R$ 29,90 por mês. Assine o UFC Fight Pass e não perca. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda a cidade tá ligada. Sucesso em toda a parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. É o Brasil no jogo da galera. Vem jogar Brasil, que é o jogo da galera. Vem jogar Brasil, que é direto na sua tela. Brasil no 777.